O melhor do Paulinho é indo da esquerda para o meio. E ele sabe fazer gol. Ele é um cara que sabe fazer gol. Ele tem boa pontaria, ele é um bom finalizador. Talvez ele ajude o Abel a resolver esse problema que o Palmeiras tem. De resto, é um time muito equilibrado. Isso é uma obviedade, né? Basta ver o que o Palmeiras tem feito nos últimos anos. E tem gente falando assim que o Vitor Roque é o atacante certo na hora errada. E o Flaco Lopes é o atacante errado na hora certa. Porque toda vez que o Flaco Lopes está no campo, criam-se várias oportunidades, ele perde. E toda vez que o Vitor Roque está jogando, essas oportunidades não chegam para o atacante do Palmeiras. Vide no jogo passado em que o Flaco Lopes teve 2 chances claras no final do jogo, quando entrou no lugar do Vitor Roque e acabou desperdiçando as oportunidades. Mas já vamos falar mais sobre o Palmeiras, mais sobre o Corinthians aqui no Concentração. Porque hoje tem bola em andamento já pelo Campeonato Brasileiro, além de outros jogos que acontecem neste sábado. E quem informa pra gente é o plantão Bruno Puzóvio. Tudo bem, Puzóvio? Boa tarde pra você. Fala, Felipe. Grande abraço pra você, pros nossos repórteres, o mestre Cláudio Zaidan e o mestre também Manuel, que está aqui conosco. Grande abraço pra todo mundo ligado. Ô, mestre. Temos bola rolando no Campeonato Brasileiro no Nabi Abichedi. O Bragantino está vencendo o Botafogo por 1-0, gol marcado por Eduardo Sacha. Temos 12 minutos do segundo tempo. E no Alfredo Jaconi, Juventude e Ceará empatando por 1-1. Esses jogos que começaram às 4 horas da tarde. Ainda mais tarde, às 9 horas da noite, teremos em São Januário Vasco contra o Sport. Agora falando sobre Série B, neste momento, Chapecoense e Coritiba, por enquanto, 1-0 para o Coxa. Às 6, teremos Vila Nova e Paysandu em Goiânia. Às 7 horas da noite, Amazonas contra a Ferroviária e o Novo Horizontino enfrentando o Volta Redonda. Para fechar o sábado, às 8 horas da noite no Paraná, com Operário e Goiás em campo. Destaque agora para o Brasileirão Feminino. Nessa manhã tivemos um outro derby. O Palmeiras de virada ganhou do Corinthians por 2-1. Destaque para um belo gol de falta feito por Andressinha. E às 9 horas da noite, a Ferroviária vai a campo contra o São Paulo, também outro grande jogo no Brasileirão Feminino. Agora falando sobre futebol internacional, começando na Inglaterra. Mais cedo, o Manchester City fez 5-2 no Crystal Palace. O Aston Villa ganhou do Southampton fora de casa por 3-0 e o Arsenal empatou com o Brentford 1-1 no placar. Na Itália, nessa manhã, a Inter venceu o Cagliari por 3-1 e agora em campo, Juventus 2, Lecce 0. Para fechar na Alemanha com um clássico 2-2 para Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Felipe Melo. Tá aí então, jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro e Futebol Internacional. Diga, Zaida. E o nosso amigo Puzóvio, Juventino Puzóvio, falava aí sobre o Botafogo, né? Eu tô vendo esse jogo aqui. O Botafogo tem hoje o mesmo problema do Palmeiras, né? Uma dificuldade imensa de botar na rede, né? O jogo contra o Palmeiras, inclusive, o Botafogo teve muitas chances, mas não teve competência para fazer gol. E mesmo contra o Juventude, o time foi resolver no final. Teve aquele gol com desvio, né, do Patrick de Paula, e depois, com o Juventude aberto, o Botafogo fez o segundo. Mas é um time que hoje, com a série do Luiz Henrique e do Almada, é um time que tem muita dificuldade no ataque, mas é bem organizado pelo Renato Paiva. Mas está faltando qualidade na frente. Ô Zaida, entre os favoritos para vencer o Campeonato Brasileiro, você diria que o Botafogo hoje está entre os menos favoritos? Sim. Para mim, hoje, o Botafogo está jogando. Claro, vai ter parada no meio do ano. Pode ser que o Textor na janela gaste um pouquinho mais. E não é que ele não gastou, hein? Mas gastou mal, né? Ele gastou mal, gastou errado. E o Arthur, por exemplo, o Arthur não vai resolver o problema da saída do Luiz Henrique, né? Mas hoje o Botafogo joga menos que o Internacional, por exemplo. O Internacional está jogando muito mais que o Botafogo. E claro, Palmeiras e Flamengo, que estão longe de jogarem o que podem, são melhores hoje do que o Botafogo. 5 horas e 20 minutos, este é o Concentração pela Rede Bandeirantes de Rádios. Temos um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais informações direto da Arena Barueri, informações do Verdão, mandante, e do Corinthians, hoje visitante. Tudo isso e muito mais aqui na Bandeirantes. Já voltamos aqui no Concentração. Concentração. Bi-Sigma, o maior evento de apostas da América Latina.
Fala, Fernandinho, um abraço pra você, para amigo ligado no mundo dos esportes. Ao longo dessa semana, a Rádio Bandeirantes esteve na Brazilian iGaming Summit, a B-Sigma, evento de BetTex, apostas esportivas, iGaming, todo esse universo que cresce mais no nosso país. E apesar da regulamentação, existe nesse momento uma operação clandestina de bets ilegais. Elas continuam operando e é necessário o consumidor ficar atento para, claro, escolher sua casa de apostas com segurança na hora de apostar, fazer a sua fezinha no seu esporte preferido. Por isso, conversamos com o Leonardo Batista, que é CEO da Pay for Fun, plataforma de pagamentos que auxilia na identificação de bets legais e ilegais. Vamos ouvir o Leonardo. Educar aos usuários que estão buscando entretenimento, falar, olha, quer se divertir, quer fazer a sua aposta? Não esqueça de verificar que o site que você está entrando é um site .bet.br. Somente os sites BetBR são os sites regulados, autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Ponto importante número 1. Ponto importante número 2. Como é que a gente combate o mercado ilegal? A gente combate o mercado ilegal justamente nos meios de pagamento. Não adianta nada você fechar um site 123.com. Amanhã vai ter o 456.com operando do mesmo jeito. Onde você resolve o problema? Nos meios de pagamento. Se você fechar o canal bancário, se você fechar o Pix dos ilegais, eles não têm como operar. Fernandinho, a Feira B-Sigma foi até quinta-feira e recebeu mais de 17 mil pessoas, cerca de 300 expositores, prova de um mercado que cresce mais no nosso país e, claro, movimenta a nossa economia, principalmente após esse momento de regulamentação. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta, faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul,
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Se prepara que hoje tem Palmeiras e Corinthians de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Tá na área, dominou, bateu pro gol! É a partir das 6 da tarde, com Ulisses Costa e comentários de Cláudio Zaidan e do goleirão Ronaldo Giovanelli. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor tem que ser HG. Por quê? Porque é Nakata, líder em suspensão. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre, até obra enroscada dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela. Vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Concentração na Rádio Bandeirantes. 5h27, de volta no Concentração. Para você que tá ligado na Rádio Bandeirantes, eu sou o Felipe Melo, te faço companhia até às 6. Até às 6 horas da tarde, quando Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva, porque hoje é dia de derby. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. E eu quero mais informações do Verdão. Alô, Gustavo Soler, mais do Palmeiras, Soler. Vamos lá, Melo, porque daqui a pouquinho teremos a escalação oficial do time do Palmeiras, mas um Verdão que não deve fugir muito de Everton, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo, meio de campo com Martínez, Rios como os volantes, Felipe Anderson pela ala direita, Piquerez na esquerda e um trio de ataque com Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O Facundo Torres que vai para o seu 18º jogo consecutivo com a camisa do Palmeiras em 21 jogos na temporada. O Facundo é disparado jogador com mais jogos em sequência e novamente será titular porque o Maurício, que no jogo passado contra o Cerro Porteño ficou no banco, ainda não tem condições de jogar mais de 45 minutos, assim como o próprio Paulinho, que pela primeira vez fica como opção no banco de reservas. E o torcedor palmeirense que vem para Barueri já vem ficar com dor de cabeça, já vem se sente prejudicado. O estádio, né, quem está cuidando da organização do estádio, demorou meia hora do horário que estava previsto para abrir os setores das arquibancadas. E com isso, filas quilométricas foram estabelecidas do lado de fora aqui da Arena Barueri. Sem contar que no setor C aqui da Arena Barueri, apenas o portão 15 foi aberto inicialmente porque não tinham funcionários suficientes para abrirem os portões 14 e 13. Então, confusão, dor de cabeça, se você está vindo para Barueri, aproveita, dá uma relaxada, estica a perna do lado do carro, porque vai sofrer bastante na fila, tá complicada a entrada aqui no estádio. Ô Soler, tira uma dúvida, por que não o Pacaembu? Porque o Pacaembu não tem laudo para funcionar. Mas já teve jogo lá, não? É, com laudo que foi cassado. Mas se tivesse o Pacaembu, você acha que a Leila levaria do estádio dela, que o estádio aí é dela, né, da Arena Barueri, pro Pacaembu? Eu acho que o torcedor do Palmeiras ia preferir o jogo ali no centro da cidade de São Paulo, no Pacaembu, não? É, aí vai depender da logística, do tamanho do jogo para hoje. O Palmeiras mandaria aqui, provavelmente. Isso porque hoje a Arena Barueri ela tem quase 10 mil lugares a mais em comparação do que o próprio Pacaembu. Então, em termos de público,
Hoje, na Arena Barueri, você consegue colocar mais torcida, é óbvio. O torcedor iria preferir ir para o Pacaembu porque é mais perto e mais tranquilo de chegar. Mas em questão de estrutura, de capacidade no estádio, a Arena Barueri, em teoria, é superior do que o Pacaembu nesta questão que, relembrando, né, o Pacaembu hoje ele não pode operar em jogos de futebol, ainda mais com capacidade para um derby como esse. Vamos com mais informações agora do Timão. Alô, Luiz Fabiani, o Corinthians, tá todo mundo aí já, todo mundo no Timão. A delegação do Corinthians chegou na Arena Barueri, Fabiani. Chegou sim, Melo, com mais ou menos 15 minutos de atraso em relação à delegação do Palmeiras. E aí chama atenção, a gente trouxe informação há pouco de quais dos lesionados poderiam ficar à disposição da comissão técnica. E realmente, só o Memphis Depay veio. Hugo Souza não veio, Gustavo Henrique, Angileri, Coronado, Garro, esses todos fora da partida como já era esperado. O Memphis Depay, no entanto, chegou aqui na Arena Barueri, conduzindo a delegação do Corinthians. E quem não veio também foi o técnico Ramon Dias, porque ele foi expulso no jogo entre Corinthians e Vasco na última semana. Então ele tem uma suspensão a cumprir, também vale para treinadores. Então o Timão hoje comandado pelo auxiliar Emiliano Dias. Escalado Palmeiras, hino do Verdão, Michel Lopes, hino do Palmeiras, a escalação do Palmeiras pro primeiro derby do Campeonato Brasileiro, Soler. Palmeiras definido e escalado com aquela prévia que estávamos passando desde da lesão do Rafael Veiga, né? O técnico Abel Ferreira então define e escala o Palmeiras com o Everton no gol 21, 3 Bruno Fux, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo, meio de campo de 32 Emiliano Martinez, 8 Richard Rios, 7 Felipe Anderson na direita, 22 Piquerez na esquerda, trio de ataque com 41 Estevão, 17 Facundo Torres e 9 Vitor Roque. Hoje Lucas Evangelista não fica no banco, não se recuperou do trauma na coxa direita. Cláudio Zaidan, Palmeiras escalado, Zaidan. Bom, como eu disse antes, Felipe, para mim o Naves tem lugar numa defesa com 3 zagueiros. Escalaria o Naves no lugar do Fux. O Emiliano é um jogador comum, não é? Acho até que se o Aníbal Moreno não se desgastasse tanto, não chegasse ali no 15, 20 do segundo tempo, não mostrasse tanto desgaste, mas ele é mais jogador, na minha opinião, do que o Emiliano Martinez. Né? E claro, você tem o Veiga que está fora. O Evangelista é uma opção muito boa, também está fora. Então, mas nada que não seja solucionável pelo Abel. Acho que essa formação com o Estevão, ora na direita, ora no meio, ele tem bola para isso, ele tem características diferentes do Veiga, mas ele pode jogar ali facilmente e contando com uma outra boa atuação do Felipe Anderson. Finalmente ele jogou bem, não por acaso do lado direito. Mas tendo à disposição, a minha única mudança seria o Naves no lugar do Bruno Fux. O Zaida, parece que o Facundo Torres é um homem de confiança do Abel, hein? Toda hora tá ali, tá jogando, o cara que não sai do time de jeito nenhum. Mas na minha opinião, o Paulinho tendo condição de jogar 90 minutos, o Soler já disse, ele não tem essa condição, eu não vejo lugar para o Facundo Torres, pelo menos até o Mundial, ou seja, enquanto o Palmeiras contar com o Estevão, né? Então o ataque para mim seria Estevão e o Paulinho e mais alguém, que pode ser o Vitor Roque, pode ser o Flaco, pode ser... Porque o Vitor Roque também não basta jogar porque a expectativa é alta. Ele tem que fazer gol, senão ele vai começar a disputar a posição, não vai ser dono da posição. Mas a princípio, com o Paulinho podendo jogar, o ataque para mim é Estevão, Vitor Roque e Paulinho. E o Facundo Torres, banco. 5h35, alô Luiz Fabiani, o Corinthians está pronto, também está escalado, Fabiani? Ainda não, Melo, porque como a gente trouxe há pouco, o Corinthians ele chegou atrasado aqui na Arena Barueri, então acho que ele está realmente finalizando a preparação ali no vestiário para aí sim divulgar a escalação. A gente está monitorando, é claro, fica no aguardo para a divulgação dos 11 escolhidos, mais uma vez, hoje pelo técnico auxiliar
Emiliano Dias. Ô Zaida, muda alguma coisa? Não muda nada, né? O Ramon e o Emiliano trabalham juntos ali. Ou você acha que muda? A experiência do Ramon ali na beira de campo pode mudar o jogo do Corinthians hoje, já que o treinador foi expulso na última partida? Mudar não. É claro que é melhor ter um cara ali, à beira do campo, não há dúvida. Né? É diferente para o Emiliano estar ao lado do pai, ainda que ele fale mais do que o pai, converse muito mais com os jogadores do que o pai, mas para ele mesmo é diferente. Ele sozinho ali com a responsabilidade de tomar as decisões. Porque ainda que ele possa conversar, hoje tem 1 milhão de maneiras, né, dele ter contato com o Ramon Dias, mas é claro que muitas decisões ele terá de tomar à beira do campo. Então faz falta, mas não é nada decisivo, até porque o Emiliano não é um cara que não fique ali o tempo todo, não dê opinião, não ajude a tomar decisões. Então, o placar de hoje não será determinado pela ausência do Ramon. Né? 5h36, você está no Concentração. Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri às 6h30. A bola rola e Ulisses Costa comanda a jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, Bruno Puzóvio, placares, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B também, Puzóvio. Vamos lá, porque lá no Nabi Abichedin, Bragança Paulista, 32 minutos do segundo tempo e o Bragantino segue vencendo o Botafogo 1-0 no placar. Já no Alfredo Jaconi tivemos virada. O Ceará saiu na frente, mas o Juventude buscou agora 2-1 para o Juventude. E temos bola rolando lá também na Série B e o Coritiba está vencendo a Chapecoense fora de casa 2-0 no placar. Esses jogos que começaram às 4 da tarde, Melo. Muito bem, a galera participando aqui, muitas mensagens. Alô, Paulinho de Joaquim Távora, um abraço para ele participando com a gente. Valeu, Paulinho. Tiago da Praia Grande, um abraço pro Tiago, tá participando conosco aqui. E é São Paulino, tá falando do São Paulo, Tiago. Hoje é jogo do Palmeiras, grande abraço para você. Alô, Guga de Ribeirão Pires, 3-0 pro Palmeiras hoje. O Guga tá mandando sua mensagem aqui de Ribeirão Pires, participando com a gente também. Alô, Xingote, Daniel Xingote na nossa live. Um abraço para ele também. José Queiroz dos Santos, vai Corinthians. Luiz Santana, um abraço pro Luiz também. Luiz Carlos participando. O Marco César na nossa live. Eduardo Caruso, Augusto Arruda. Alô, Ricardão, Corinthians 2, Palmeiras 1. Léo Maroto, um abraço pro Léo também, aqui participando conosco. Flávio Aparecido Cortez, tá falando de Santo André. Um abraço para ele. O Paulo Dourado, tá falando que o Corinthians vai vencer por 2-1. Diego Fernandes, 1-1. Zé Luiz Martins, de Penápolis. Alô, Penapolense, hein? Já fiz alguns jogos da Penapolense. O Rodinei Aragão, vai Corinthians. Marcos Alves, vai Palmeiras, avante palestra. Todo mundo ligado aqui, a galera no nosso chat no YouTube da Rádio Bandeirantes. 5h38, temos mais um intervalo, daqui a pouco a escalação oficial do Corinthians. E mais análises de Cláudio Zaidan aqui na Rádio Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos, tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Se é CIO, pode confiar.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, se é Nakata tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Concentração. 5 horas e 42 minutos. Concentração de volta para você ligado na Rádio Bandeirantes. Você que tá no rádio, no dial, você que tá no nosso YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes. E é claro, nos aplicativos, no site da Rádio Bandeirantes, você confere a gente do Brasil e do mundo pela internet. O Corinthians está escalado, hino do Timão. Alô, Luiz Fabiani. Isso mesmo, Melo. Corinthians definido pelo auxiliar Emiliano Dias. Com muitas mudanças forçadas pelos desfalques, o Corinthians inicia com 32 Matheus Donelli, 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 25 Kaká e 21 Matheus Bidu. 14 Ranieri, 70 José Martínez, 19 André Carrilho e 27 Breno Bidon. Hoje o principal armador da equipe. Mais à frente, com a 10, Memphis Depay e o artilheiro do povo, o 9, Yuri Alberto. Repeteco do Corinthians, repeteco do Timão escalado, Fabiani. Com 32, Matheus Donelli, 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 25 Kaká. Novidade, entra na vaga de Félix Torres. 21, Matheus Bidu fecha a linha defensiva pela esquerda. Meio de campo de 14, Ranieri, 70, Martínez, 19, Carrilho, 27, Bidon, 10 para Depay e 9, Yuri Alberto. Cláudio Zaidan, Corinthians definido, com muitos desfalques, é claro, mas o retorno do Memphis Depay, recuperado, não participou do jogo da Sul-Americana no meio de semana e hoje vai pro duelo, Zaidan. Felipe, repórter bom, é outro papo, né? O Soler e o Fabiani acertaram na mosca a escalação dos dois times, né? E o Bidon, é o que a gente dizia aqui, eu vejo um grande mérito, não sei se vocês concordam, no trabalho do Ramon Dias, exatamente em relação ao Garro. Porque, vocês se lembram, antes do Ramon, o Garro era um dos 3 do meio campo. Então, ele tinha de voltar mais, ele tinha de participar mais da marcação. E isso claramente
prejudicava o Garro, ele não conseguia jogar o que ele é capaz de jogar, a não ser eventualmente, num lance eventual. Com o Ramon, ele tem 3 jogadores, inclusive às vezes o próprio Bidon, né, jogando um pouco mais atrás, ele tem 3 jogadores fazendo a função de meio-campistas, jogando de uma área a outra, e principalmente o Carrijo e o Martínez, né, o Ranieri não tanto, mas eles chegam na frente, eles participam da armação e marcam. O Ranieri é um cara voltado prioritariamente para a marcação. E aí o Garro joga próximo de Memphis e Yuri Alberto, além, claro, de buscar espaços para fazer lançamentos longos, virada de jogo. Se tornou decisivo, se tornou o melhor jogador do Corinthians exatamente nessa função. Hoje ele não tem o Garro, então ele opta por colocar ali um garoto que jogou assim na base, tem jogado como um meio-campista, um cara que, repito, joga de uma área a outra, não nessa função, mas ele já jogou nessa função. E agora é a tentativa do Ramon, de ter alguém que pelo menos se aproxime de algumas características do Garro, inclusive o passe. O Bidon tem um bom passe. Então eu acho que é uma tentativa legal. Vai funcionar, não vai funcionar? Ainda mais num clássico, né? Veremos. Mas ele me parece o cara mais próximo do Garro para fazer essa função, embora não seja o Garro, né? Não tenha a mesma qualidade nessa função. A zaga do Corinthians, para mim, é fraca. Acho que esse é um problema, mas com o meio-campo que marca muito. Né? Marca muito. E hoje tem de marcar porque você não tem nem o Angileri para marcar do lado esquerdo. Então o meio-campo será fundamental para o Corinthians não mostrar sua vulnerabilidade defensiva. Se os zagueiros ficarem só na sobra, só chegando para dividir, tudo bem. Qualquer um deles sabe fazer isso. E até o Ramalho, que teve momentos ótimos no Corinthians, este ano não está bem. Então, para mim, essa é a vulnerabilidade do Corinthians. E o Palmeiras, como a gente já havia comentado quando o Soler trouxe a informação, tem um ataque, em tese, de muita mobilidade, né? Você não espera ninguém engessado ali numa função, nem mesmo o Vitor Roque. E por uma defesa lenta, como o miolo de zaga do Corinthians, isso pode ser um grande problema. Só que, repito, o Corinthians, em compensação, tem um meio-campo que marca e marca muito bem. Gustavo Soler e Luiz Fabiani. Vocês, agora não sei se vocês vão estar bem de memória ou não, principalmente o Fabiani nesse caso, mas nessa semana o Vitor Roque ganhou o apelido de atacante 007, que não fez nenhum gol até agora. 007 jogos, 0 gols, 0 assistências. E o Yuri Alberto já passou por isso também, não é, ô Luiz Fabiani? Ele já viveu isso em alguns momentos no Corinthians, especialmente em 2023, período que o clube lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada, e em dado momento ele até perdeu a posição, na época do Vanderlei Luxemburgo. Ele, em algumas situações, o Roger Guedes jogou como centroavante e o Yuri Alberto saiu do time. Em 2024, com o Mano Menezes, logo que o Pedro Raul é contratado, ele estreia como titular e o Yuri vai para o banco de reservas porque não inspirava tanta confiança do treinador. A gente lembra até daquela confusão entre os dois no estádio 1º de Maio, no Corinthians São Bernardo, que o Mano Menezes chamou o Yuri Alberto de burro, né? E aí, desde então, ele acabou engatando boas sequências, mesmo com o time mal, sob o comando do Antônio Oliveira. O Yuri já começou a anotar seus golzinhos e terminou a temporada como artilheiro do Brasil, 31 gols marcados em 2024. Ô Soler, o Palmeiras com o Vitor Roque, esse é o 8º jogo dele? Quantos como titular? Você lembra, Soler? O Vitor Roque, ele está fazendo, deixa eu confirmar, mas é o 7º jogo. Hoje será o 7º jogo dele como titular desses 8 que ele completa hoje. Um só como reserva, né? Eu nem lembro qual foi o jogo que ele ficou na reserva, mas... Contra o Sport. E o Flaco Lopes fez o gol de pênalti, né? Fez o gol da vitória, depois o Rafael Veiga e tal, etc. O Flaco, ele faz o primeiro gol do Palmeiras e o gol da vitória é do Piquerez. Ô Soler, o Palmeiras, eu vi muitas mensagens, torcedores criticando nessa semana o preço do ingresso no Allianz Parque na Libertadores da América. R$300, mais de R$300 o ingresso no Allianz Parque. Para esse jogo, é ingresso caro também, ô Soler? Qual que é a expectativa de público? O ingresso mais barato, né, no último jogo contra o Cerro Porteño foi 220, né? Que foi ali o setor
do Gol Norte, uma parte do setor da Central Oeste, já que o Gol Norte teve a capacidade reduzida. Para hoje, o ingresso R$ 70,00 o mais barato, mas é claro, né, que o custo ele fica elevado também, porque a maioria das pessoas vem de carro, aí tem estacionamento, tem pedágio e tudo mais. Então, apesar do ingresso hoje ser bem mais barato em comparação ao do Allianz Parque na última partida, na comparação do gasto, fica meio que 0-0, né? O cara que vai ter que pagar o pedágio, botar gasolina e o estacionamento, que aqui a turma, né, bota a faca, aí fica também um preço bem salgado. Quanto que é o ingresso na Neoquímica Arena média, ô Luiz Fabiani? Ticket médio em 2025 está em 113. E aí, Zaida, e esses preços praticados, hein? Pro torcedor comum ficou difícil, hein? Uma pessoa que vai com a família, uma mulher, um homem, 2 filhos, é quase um salário mínimo num jogo de futebol, hein, Zaida? Não, isso virou um problema no Brasil inteiro, né? Que é essa elitização, né? Isso para time de Série A. Mesmo times que não tem grandes torcidas e tal, você vai num jogo do Bragantino, é caro. Então, tá muito difícil, né? É um emblema dessa mudança a destruição da geral do Maracanã, do ex-Maracanã, que não existe mais. Tem lá um novo Maracanã. Aquele acabou. E acabou uma era, né? Que era a era do ingresso barato, do ingresso popular. Agora, especificamente no caso de Barueri, eu não sei se o Soler enxerga assim também, ele que sabe tudo do Palmeiras. O Palmeiras é um clube, como Corinthians, como Vasco, Flamengo, enfim, que tem torcida em qualquer lugar, inclusive em Barueri. Barueri, obviamente, você tem uma multidão de palmeirenses. Então, você não precisa depender do torcedor que mora na Pompeia, na Lapa, em Perdizes, no centro, seja onde for, para encher o estádio Barueri. O Palmeiras é um clube que não tem esse tipo de dependência, né? Então, ele tem torcida em todo lugar. Se o Palmeiras jogar em Ribeirão Preto, você sabe disso, Felipe, ele enche o estádio só com torcedor que mora em Ribeirão. O Palmeiras não é um clube de torcida só da cidade ou do bairro, pelo amor de Deus, né? Tem torcida em qualquer lugar do país. Então, talvez falte um pouco a iniciativa de atrair esse palmeirense de Barueri. E é uma multidão. E você pode fazer isso com promoções, com ingresso, não depender só do sócio-torcedor, que muitas vezes também tem uma dificuldade tremenda, mesmo sendo sócio-torcedor, mesmo tendo plano caro, ele às vezes fica meses sem conseguir comprar o ingresso. É tudo muito difícil, mudou muito, né? Você não tem mais a arquibancada barata, a geralzona, com preços baixíssimos, né? Isso é muito ruim, é uma elitização, ingresso caro para burro, e muitas vezes um jogo que poderia ter o estádio lotado, você tem metade do público possível, né? É difícil no estádio assim, né? E eu acho que muitos torcedores que têm o plano de sócio do Palmeiras, o Avante, não gostam muito de viajar até Barueri, porque é difícil chegar, a estação de metrô não fica do lado, eles colocaram até uma linha de ônibus especial ali para levar para o estádio, mas tem também ali o problema de estacionamento, não é do jeito que o torcedor do Palmeiras está acostumado no Allianz Parque ali, com a facilidade que tem para chegar no estádio, e o Palmeiras deveria trabalhar mais para atrair os torcedores aí da região de Barueri para lotar o estádio. Diga, Soler! Já se prepare para as páginas do STJD, porque o Palmeiras provavelmente será punido no tribunal porque alguns idiotas acabaram de cantar gritos homofóbicos contra o atacante Romero do Corinthians. E aí é lamentável, né? O torcedor atrapalhando o espetáculo, como já teve nessa semana um torcedor do Palmeiras ali com gestos racistas no estádio, no Allianz Parque, no jogo contra o Cerro Porteño, e agora, de novo, podendo ter ali uma punição para o clube. Lamentável esses torcedores do Palmeiras. Bom, Pedrão de Valinhos está participando conosco aqui, mandou mensagem 2-2. Valeu, Pedrão, um abraço para você. Paulo Maldonado, de Jaú, está participando com a gente. Valeu, Paulão. Hoje vai ter gol do Paulinho e do Vitor Roque, o Guido. Valeu, Guido. Um abração para você.
Denis de Miami, tá internacional, hein? Vai, Corinthians! Valeu, Denis. Léo Ribeiro de Tomazina, no Paraná, 2-0 pro Corinthians. Vai, Timão! Um abraço para ele também participando conosco. Ricardo de São Vicente, 2-0 pro Palmeiras, o palpite do Ricardão de São Vicente. Chamou, falou. Diga. Felipe Melo, pode falar. Palpite. Palpite? Ah, que é o seu palpite. O meu palpite pro clássico. Olha, analisando o momento das duas equipes, o Palmeiras pressionado para dar uma resposta pro torcedor depois do clássico na final do Paulista e ainda não venceu o Corinthians nessa temporada, são 3 jogos, né, nenhuma vitória, esse vai ser o 4º jogo do Palmeiras e Corinthians, e por o Corinthians estar desfalcado, acho que hoje da Verdão o Palmeiras vai vencer por 2-1, Manuel. E o seu palpite, hein, Manuel? 3-0 pro Verdão. Ixi. Rapaz, eu tava até com palpite antes de 2-1, uns dias atrás. Eu falei assim, acho que o Palmeiras ganha esse jogo 2-1. Mas vou mudar. Vou de 2-2, com as escalações e a confirmação do Memphis e tal. Eu vou de 2-2 no clássico. Aliás, o Abel já ganhou do Ramon Dias. O Ramon Dias no Corinthians, não? Não, ainda não, Zaidan. São 2 derrotas e 2 empates. Eu vou em mais um empate aí, 2-2, meu caro Felipe. Mas ó, se o Palmeiras ganhar hoje, o Abel não vai ter vencido o Ramon, não? Porque o Ramon tá expulso? Tá suspenso? Mas cá entre nós, né? O time do Ramon. Mas literalmente é família, né? Ah, família Dias. É a família. Ô, Soler. Tá aí a dinastia Dias. Seu palpite. E aí, Soler? O Soler e Fabiane. Vou de 2-2. Eu vou de Palmeiras 2, Corinthians 0, sem sustos. Tá, então. Zica reversa, né? Fabiane. É, a zica reversa, né? Às vezes funciona. É Jornalismo Futebol Clube. Essa do Esporte Soler Clube Jornalismo Paulista, né? Você sabe que o Ramon jogou muita bola, né? Mas por alguma razão ele teve desentendimento com o Maradona, né? E foi mais ou menos uma coisa tola, assim, boba, né? Mas isso pesou, né? E aí ele acabou saindo da seleção, depois da Copa de 82. Em 82 ele jogava fácil, eles eram próximos. Depois tiveram um desentendimento e aí o Maradona vetava, né, o Ramon Dias na seleção argentina, mas foi um grande atacante. Ramon jogou muita bola como atacante. O Ramon é melhor treinador ou foi melhor jogador? Jogador. E o Abel? Não, o Abel, eu não vi. Se eu vi o Abel jogar, nem prestei atenção, né? Mas. Então tá respondido. O lateral direito. Né? Hã? Então tá respondido, né? Pô, não lembra nem do cara jogando. Já foi convocado, hein? O Filipão já convocou ele pra seleção, hein, de Portugal. Já. Mas como treinador. Mas não botou ele um minuto sequer, né? Só convocou. Não deixou ele nem jogar. Mas lateral direito e tal. Agora, como treinador, ele é muito bom. Muito bom. Uma vez o Abel, acho que deu uma entrevista. Ele deu essa entrevista, não sei pra quem foi. E aí perguntaram pra ele se ele jogava no Palmeiras dele, né? Aí ele falou, como lateral, eu acho que eu não jogava no meu time, hoje como treinador. Ele não se escalaria como jogador, acho que foi uma entrevista que ele deu uma vez e falou isso. Certamente. Eu não me escalaria pra esse time do Palmeiras. Marcos Rocha e Mike, certamente não. Tenho dúvida disso. Mas no lugar do Giai ele jogava, hein? Eu acho que haveria uma boa disputa, né? Muito bem. Zaida! Vai começar já a Jornada Esportiva Bandeirantes. Você e o Manuel voltam comigo no intervalo inteligente e no apito final. Daqui a pouquinho a gente tá juntos. Valeu, Zaidan, valeu, Manuel. E tá terminando o Concentração. Vem aí Ulisses Costa na sequência e a Jornada Esportiva Bandeirantes. Antes, rapidamente, Puzóvio, terminou o jogo do Fogão, do Botafogo. E o Botafogo, Puzóvio? Fim de jogo lá no Nabi Abichedin, Bragança Paulista. E o Bragantino venceu o Botafogo 1-0 com gol de Eduardo Sacha. Temos acréscimos lá no Alfredo Jaconi, o Juventude vencendo o Ceará por 2-1 de virada.
Vem aí a jornada esportiva Bandeirantes com Ulisses Costa. Eu volto no intervalo inteligente no apito final. Futebol é na Bandeirantes. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. A você ligado na Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo, torcedor brasileiro na sequência do Brasileirão. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 38. Muita água para passar por debaixo dessa ponte. Eu tô vendo a lua aqui na Arena Barueri, linda. Avermelhada no crepúsculo do dia, que se vai de uma noite que se vem, cheia a lua na Arena Barueri. Palmeiras e Corinthians vão jogar, eles voltam a se enfrentar em menos de um mês, depois do Corinthians ter conquistado o Campeonato Brasileiro, vencendo o primeiro jogo do Allianz Parque por 1-0, empatando o segundo em 0-0. Mas Palmeiras e Corinthians é o derby, como é chamado há muito tempo, é um grande clássico. Derby que era muito falado, e é até hoje, né, em corridas de cavalo. Na época de Corinthians e Palmeiras, as corridas de cavalo no Jockey Clube de São Paulo, ou no Brasil inteiro, eram muito famosas, né? E o derby era conhecido como a grande corrida de cavalo que decidia títulos, as maiores premiações. Ou seja, derby é uma coisa de grandeza. E aí automaticamente aproveitaram na época e colocaram o derby para Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, porque trata-se de um grande jogo, de uma grande parte dentre as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Tem Palmeiras, tem Corinthians, Corinthians e Palmeiras para você. Aqui Arena Barueri, gramado sintético reformada. Arena Barueri tá bonita.
Realmente, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, fez um trabalho legal, bonito. A gente tá vendo LEDs novos, placares novos, arquibancadas, todas elas com cadeiras e pintadas, com exceção do mini tobogã que fica à esquerda da cabine da Rádio Bandeirantes, onde está a principal torcida do time do Palmeiras. Mas está bonita a arena, reformar o piso, reformar as cabines. Obviamente que quando trata-se de uma reforma, de um estádio novo, algumas deficiências acontecem e ao longo do tempo você vai alinhando, arrumando, mas está muito legal aqui a Arena Barueri. Tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Palmeiras. O destaque do Verdão do futebol da Bandeirantes é dele. Gustavo Soler vem para falar do Palmeiras da Bandeirantes. Um abraço para você, boa noite, Solera. Tudo bom, Ulisses? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Hoje, pela primeira vez, Paulinho fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Depois de 4 meses se recuperando de uma cirurgia na canela direita, ele fica com opção no banco de reservas com a camisa 10. E como você falou, né? Arena Barueri tomou um tapa, recebeu um talento, investimento e muita coisa ainda precisa melhorar, principalmente na chegada dos torcedores. A empresa contratada para fazer esta abertura dos portões e organizações das filas erraram e muito no dia de hoje, mais de meia hora de atraso na abertura dos portões e nem todos foram abertos, isso porque faltaram funcionários na questão numérica, poucos funcionários à disposição para fazer toda a recepção da torcida do Palmeiras e por isso a Arena Barueri ainda não está lotada, muita gente do lado de fora sofrendo para entrar no estádio, mas hoje devemos ter um público acima dos 20 mil torcedores por aqui, Ulisses. É verdade, o Palmeiras tem passado essa dificuldade, diga-se, no último jogo pela Libertadores da América com problemas nas faciais do Allianz Parque. Muita gente ficou por lá de fora, uma confusão danada, mas o torcedor tem que ter às vezes um pouco de paciência, a tecnologia que às vezes atrapalha, embora aqui não foi tecnologia, como já descreveu o Soler, foi falta de trabalho, de mão de obra, e o que mais falta nesse país é mão de obra, porque às vezes você ficar em casa, você ganha mais do que ir trabalhar. Palmeiras e Corinthians vão jogar, o destaque do timão no microfone Bandeirantes. Alô, Luiz Fabiano, um abraço pra você, boa noite. Um abraço, Ulisses, pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O Corinthians, que conquistou o Campeonato Paulista nesta temporada, iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Nos 2 jogos iniciais, uma vitória e um empate, 4 pontos. E o timão entra em campo ciente de que se sair vencedor no derby, assumirá a liderança da competição, ao menos de forma provisória, ao menos até amanhã, já que o Juventude venceu o Ceará e chegou a 6 pontos conquistados. O Corinthians também não terá Ramon Dias no banco de reservas, hoje comandado por Emiliano, o filho, porque o pai tomou cartão vermelho no jogo contra o Vasco. É o futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras para você, torcedor brasileiro no microfone da Bandeirantes. O destaque Bandeirantes, mais uma do Verdão, mais uma do Palmeiras, que bate bola direita, Paulinho já no banco de reservas do time do Palmeiras, pronto para ser usado durante o jogo. É a boa notícia para a torcida do Verdão. O que mais você traz de bom para a torcida do Palmeiras, Gustavo Soler? E hoje podemos ter outras novidades, Ulisses, porque durante o aquecimento aqui no gramado da Arena Barueri, com o Rafael Veiga lesionado, vai ficar pelo menos um mês afastado por causa de uma luxação no ombro contra o Celso Porteño. Ele precisou sair com 10 minutos, mas felizmente não terá que passar por cirurgia. O Palmeiras hoje, nesse aquecimento aqui na Arena Barueri, colocou o Richard Rios e Facundo Torres como os batedores de escanteios. Então podemos ter essa novidade na partida de logo mais contra a equipe do Corinthians, este derby que é o 3º da temporada, e o Palmeiras tenta quebrar um jejum. Já são 4 derbys consecutivos sem conseguir vencer e agora busca esta vitória. O Palmeiras que vem embalado de 3 vitórias consecutivas na temporada, sendo 2 na Copa Libertadores da América. O Verdão, Ulisses, já colocou mais de 3 milhões de reais em premiações da Conmebol com essas 2 vitórias na Libertadores. Que boa notícia, Solera, para a torcida do Palmeiras e para os cofres do time do Verde. Palmeiras em campo já, mais do Corinthians, o atual campeão paulista no campo de jogo. Alô, ô Fabiane, situação do Garro. Garro tá de volta a São Paulo, mas não ao time do Corinthians para jogar, né, Fabiane?
Pois é, Ulisses, se o Palmeiras tem o Paulinho de volta, o Paulinho à disposição pela primeira vez, o Corinthians lida com diversos desfalques, entre eles o Rodrigo Garro. O Garro passou os últimos 7 dias em Madrid e desembarcou em São Paulo na última quinta-feira para dar andamento ao tratamento de uma tendinopatia patelar, que o traz dores no joelho desde abril de 2024. Ele não fica à disposição de Emiliano Dias para a partida de hoje, assim como Igor Coronado, que seria o seu reserva imediato. O Corinthians, portanto, não tem um meia de ofício. Já já a gente traz a escalação, porque o Corinthians vem com uma formação diferente para a partida de logo mais. É o futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Corinthians. Quero saber mais do Verde. Conta, Soler, não esconde nada do Palmeiras, você sabe tudo do Verdão. Vamos lá, Ulisses, porque o Fabiani destacou essa situação do Garro e o Palmeiras também vive um problema no seu departamento médico. Hoje não conta com o Rafael Veiga, com essa luxação no ombro. O Lucas Evangelista foi preservado contra o Cerro Porteño, mas não conseguiu ficar à disposição hoje. Ainda não se recuperou de um trauma na coxa direita. O Mike com lesão no adutor da coxa esquerda. Bruno Rodrigues e Figueiredo ainda se recuperando de cirurgias no joelho. O Palmeiras que bateu um recorde negativo nos 4 primeiros meses do ano no comando técnico de Abel Ferreira. São 12 jogadores machucados, mais do que o dobro no mesmo período do ano passado, em 2024, e isso muito por causa da curtíssima pré-temporada que o Palmeiras teve nesse ano de 2025. Então o Verdão vai fazer ao longo desse primeiro semestre, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, a gestão de clube, a gestão de elenco para ter os seus jogadores à disposição lá no Mundial que acontece nos Estados Unidos, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. E dá para imaginar também, Ulisses, essa mudança contínua no elenco do Palmeiras, nas escalações do técnico Abel Ferreira, porque antes de chegar nos Estados Unidos, o Palmeiras terá 8 jogos como visitante ainda, somando Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Palmeiras vai viajar mais de 26 mil quilômetros e meio nesse período de abril até junho. 26 mil quilômetros e meio. Dá mais da metade de um percurso para dar uma volta completa na Terra. Para dar uma volta completa na Terra, você precisa de 40 mil quilômetros. Olha o Soler da matemática no microfone da Bandeirantes para você. Tem Palmeiras, tem Corinthians, mais uma do Corinthians. Diz aí, alô, alô, ô Fabiani. Ulisses, a gente estava no último jogo do Corinthians pelo Brasileirão contra o Vasco, aquele 3-0, e chamou muita atenção uma entrada do Lucas Piton no Memphis Depay no decorrer do primeiro tempo. Uma entrada forte na região do tornozelo. Foi essa que deixou ele de fora do jogo entre Corinthians e América de Cali. No meio de semana, Copa Sul-Americana, o Memphis com muitas dores e até perdeu alguns treinamentos. Pois bem, ele é a grande novidade na escalação. Fica à disposição da comissão técnica do Corinthians, inicia entre os titulares e foi a primeira vez desde que chegou ao Corinthians que ele perdeu um jogo por questão física. Um cara que tinha muito questionamento sobre ele, se ele conseguiria sustentar o calendário brasileiro. Foi a primeira lesão dele, uma lesão que só o tirou de um jogo até o presente momento. Memphis Depay titular e com a 10 do Alvinegro nesta noite. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola rola para Corinthians e Palmeiras, mais do Palmeiras. Fala, Soler. Não fica escondendo ouro. Você sabe tudo do Verdão, Soler. Vamos lá, Ulisses. O Palmeiras que tenta melhorar também o seu retrospecto jogando aqui mesmo na Arena Barueri. Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas. Perdeu ano passado para o Internacional, também para o Atlético Paranaense. No único jogo que fez aqui nessa temporada de 2025, perdeu para o Novo Horizontino. Em derbys, o Palmeiras nunca perdeu jogando na Arena Barueri. Em 2022, uma vitória tranquila por 3-0 e em 2024, empate amargo 2-2 no Campeonato Paulista. O time do Palmeiras que vai com aquele time, ele começou o segundo tempo contra a equipe do Cerro Porteño, ou seja, o Felipe Anderson jogando como um ala pela direita, função que ele fez bastante nos tempos de Lazio da Itália. O próprio Felipe Anderson, ele já tinha pedido pro Abel para jogar na esquerda, para ser o meia esquerda ou então ponta esquerda. Por sinal, nesse ano, Ulisses, o Abel ele repetiu aquilo que está escrito no próprio livro do treinador. Em 2021, ele chama todo o elenco do Palmeiras
para o gramado da academia de futebol e fala para os jogadores: vão para as posições favoritas de vocês, aonde vocês acham que vocês podem render mais. Felipe Anderson, ele vai diretamente para a meia esquerda e fala pro Abel: é aqui, Abel, me coloca aqui que eu resolvo. Não resolveu jogando na meia esquerda, então Abel volta a colocar o Felipe Anderson na função de ala pela direita, onde ele se destacou lá na Itália. Que coisa, hein? O cara pede e não anda, Soler. Ah, eu já tentei andar de skate e não consegui. Eu virei repórter, que eu sei fazer as coisas, né? Então é melhor você fazer o que sabe, né, Ulisses, do que fazer aquilo que você gosta, né? Então o Felipe Anderson é melhor jogar onde ele sabe do que onde ele gosta, né? Ah, então tem que pôr no gol, então. Aí eu não sei se ele sabe também, né? Não, porque vai mudando tanto. Falar pra você, hein? Ó, mas se você pegar uma foto do Felipe Anderson e colocar o dedão em cima pra tapar o cabelo dele, ele é a cara do Everton. Então no gol, pelo menos, ele tem a fisionomia, né? É o futebol da Bandeirantes. Legal, Soler. Agora o som precisa ser tão alto assim, Soler? Explica aí, né? Parece uma grade. Que som alto. O som alto não quer dizer qualidade. O som tem que estar agradável. Tá muito alto o som. E aí prejudica todo mundo. O cara já fica com dor de cabeça antes do início do jogo. Só levar o Cimate, né? Não levar o Xingote, né? O Rafael. Com essa voz de gralha dele. Então, se tivesse levado o Xingote e o Rafael, o som ia estar igual ao nosso, né? Perfeito. Mas só levar o Cimate não ajuda, né? Não dá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais uma do Timão, mais uma do Corinthians, Fabiane. Olha, o Soler tá muito bem nas estatísticas. Vou trazer uma que é favorável ao Corinthians, porque com a atual comissão técnica, o Timão nunca perdeu para o Palmeiras. São 4 derbys desde a estreia de Ramon e Emiliano Dias, em julho de 2024. No primeiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro, fundamental para salvar o Corinthians do rebaixamento, 2-0 na Neoquímica Arena. Gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. O segundo, fase de grupos do Campeonato Paulista, terminou em 1-1. Yuri Alberto marcou para o Corinthians, Maurício para o Palmeiras. Jogo que ficou marcado por Hugo, que salvou um pênalti do Estevão já nos acréscimos e decretou o empate em 1-1. O terceiro, jogo de ida da final do Paulistão. O Corinthians vence o rival no Allianz Parque por 1-0. Gol de Yuri Alberto e encaminha ali o título do Campeonato Paulista, que viria a ser confirmado 11 dias depois, num empate em 0-0, também marcado pelo brilhantismo do goleiro Hugo Souza e que levou a taça ao Parque São Jorge. É o futebol da Bandeirantes. Palmeiras e Corinthians jogam daqui a pouquinho. O futebol Bandeirantes traz o destaque dele. Alô, Cláudio Zaidan. Que jogo, que derby, que clássico, Zaidan. Alô, Ulisses Costa. Fala, Manuel. Boa noite para toda a equipe. Meu caro Ulisses, aliás, você mandou uma corneta aí para cima do Felipe Anderson lá. Mas é interessante, Ulisses, como ressaltou o Soler, na Lazio, ele jogando pela direita, jogou muito bem durante muito tempo, né? Mas ele bota na cabeça que o negócio dele é jogar pela esquerda. E o Abel acabou colocando ele ali, até porque ele tem o Estevão na direita, e na esquerda ele não jogou nada. O melhor jogo do Felipe Anderson foi o último, jogando pelo lado direito. Então, é lá que ele pode ser útil. Olha o Cimate dando trabalho aí. O Cimate dá muito trabalho, né? Mas o negócio é o seguinte, Ulisses, é cedo demais para um derby, terceira rodada do Brasileiro, eu acho muito cedo para um jogo deste tamanho, mas é aquela história, né? Os treinadores não podem escolher o momento de um clássico como esse. Há desfalques, é óbvio que Veiga faz falta, ter pelo menos como opção, o Palmeiras sem o Mike. Mas o Corinthians tem desfalques mais importantes para o Corinthians, ou seja, Hugo, o Angileri, que é disparado o melhor lateral do Corinthians, porque sabe marcar. Os outros dois até vão para o ataque, estão de maneira meio desnorteada, né? Mas não marcam, não sabem marcar. E o Angileri é bom marcador. E o Palmeiras, em alguns momentos do jogo, vai ter o Estevão pela direita, porque hoje o Estevão também vai jogar pelo meio, até para o Felipe Anderson fazer ali o lado direito. E, por outro lado, você tem a ausência do Garro. A ideia de ter o Bidon nessa função é interessante, porque eu acho que é o jogador que mais se aproxima do Garro, porque tem bom passe, não tem a mesma qualidade do Garro, mas é muito bom jogador, tem bom passe, já jogou ali na base, então pode ser uma solução na ausência do Garro, que faz muita falta. E claro, o Memphis em campo,
Acho que o Abel já esperava isso, já se preparou para enfrentar o Memphis. Faz muita diferença ter o holandês no time, isso fortalece muito o Corinthians. Eu palpitei aqui um 2-2, estou mantendo esse chute, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Gustavo Silva. Oi, Ulisses. Boa noite para você e para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Jair Bolsonaro está sendo transferido do Hospital Rio Grande, em Natal, para Brasília, onde deve continuar o tratamento de uma crise intestinal. O ex-presidente viaja em um avião com UTI. Mais cedo, ele gravou um vídeo onde relatava dores intensas e destacou a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica. A mudança foi feita a pedido do ex-chefe do executivo, que optou por dar continuidade ao tratamento perto dos familiares. O médico de Bolsonaro confirmou que a complicação tem relação com a facada de 2018 e que os próximos passos dependem da evolução do quadro clínico do ex-presidente. Volto com você. Obrigado, Gustavo Silva. O futebol da Bandeirantes traz o QG Bandeirantes de Esportes com ele, Bruno Pozóvio. Boa noite. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Temos um sábado movimentado, começando com o Campeonato Brasileiro. Há pouco, fim de jogo no Nabi Abichedi, e o Bragantino surpreendeu, venceu o Botafogo por 1-0, gol marcado no início de jogo por Eduardo Sacha. No Alfredo Jaconi tivemos uma virada, o Ceará saiu na frente, mas o Juventude buscou o resultado 2-1 para o Alviverde. Mais tarde, às 9 horas da noite, teremos Vasco e Sport em São Januário, no Rio de Janeiro. Agora falando sobre Série B na Arena Condá, vitória do visitante. O Coritiba ganhou da Chapecoense 2-1 e agora temos bola rolando em Goiânia para Vila Nova e Paysandu, ainda no comecinho do jogo, mas já temos o Vila na frente, 1-0 com gol de Gabriel Poveda. Logo às 7 horas da noite, Amazonas e Ferroviária, além de Novo Horizontino e Volta Redonda. Às 8 no Paraná, Goiás e Operário em campo. Destaque agora para o Brasileirão Feminino. De manhã, outro derby, o Palmeiras de virada ganhou do Corinthians por 2-1. Passando pelo futebol internacional na Inglaterra, o Manchester City goleou o Crystal Palace por 5-2 e o Arsenal empatou com o Brentford por 1-1 no placar. Na Itália, a Inter venceu o Cagliari por 3-1, além de Juventus 2, Lecce 1. Na Alemanha, nesta manhã, tivemos um jogão 2-2 para Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Para fechar com o futebol árabe, já que Cristiano Ronaldo fez os 2 gols da vitória por 2-1 do Al Nassr contra o Al Riyad. Com isso, chegou a 933 gols na carreira, agora restando 67 para o tão sonhado 1000º gol, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras vão jogar o futebol da Bandeirantes em campo. Na mesa de som, Michel Lopes, central técnica, Roberto Dias e Beto Rebeck. No Twitter, Alexandre Marques, digital, Lucas Bueno. Timaço de externa da Bandeirantes com ele, Daniel Xingotti e o Rafa Pellegrini. A bola vai rolar já para Palmeiras e Corinthians para você. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lorival Justino da Silva ligado na Bandeirantes, Manuel Lemos, alô José Carlos Dias de Carvalho, alô Ricardo ligado no microfone da Bandeirantes, Gabriel Rocha curtindo, Rodrigo Sardi, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, alô Volney 83, alô Zé, tá ligado na Bandeirantes, o Eliseu com o Thiago Oliver, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado torcedor brasileiro, vem comigo porque já tem Palmeiras e Corinthians pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. O Autódromo Ayrton Senna em Londrina é o cenário ideal para muita emoção na segunda etapa do ano da Copa Truck. Estreito, aumentando a dificuldade das ultrapassagens para os caminhões e com promessa de muita confusão já na largada. Em todas as edições já disputadas em Londrina, o vencedor da corrida 1 sempre foi o que largou na pole position. Na corrida 2, a imprevisibilidade é maior. Com 8 pilotos paranaenses na pista, conhecedores das dificuldades do circuito, a disputa promete ser acirrada. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão.
Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Você chegou onde a história começa a ser escrita, onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA, ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol da Bandeirantes que escala os times, começando pelo Palmeiras, manda pro ar Soler. Vamos lá, Ulisses, porque o Palmeiras tem mudança. Murilo sentiu durante o aquecimento e Micael vem para o campo de jogo. Desta forma, a Sociedade Esportiva está escalada com 21 Everton, 3 Bruno Fux, 15 o capitão Gustavo Gomes e 13 Micael. Meio de campo de 32 Emiliano Martinez, 8 Richard Rios, 7 Felipe Anderson e 22 Piquerez. No ataque, 41 Estevão, 17 Facundo e 9 Vitor Roque. E o banco? De 14, Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, 4 Giai, 5 Aníbal Moreno, 6 Vanderlan, 10 Paulinho, 18 Maurício, 31 Luigi, 39 Thales, 40 Alain, 42 Flaco Lopes. O Palmeiras não tem um zagueiro no banco porque Naves foi cortado dos relacionados. É o futebol da Bandeirantes para você. A Bandeirantes escala o Corinthians, manda pro ar, Fabiani. Vamos lá, Ulisses. O Corinthians definido com trocas em todos os setores do campo. 32 Matheus Donelli é o goleiro, com 2 Mateuzinho, 5 André Ramalho, 25 Kaká e 21 Bidu. 14 Ranielli, 70 Martinez, 19 Carrilho e 27 Bidon. Mais à frente, 10 Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. O banco.
De 40, Felipe Longo, 3, Félix, 7, Maicon, 11, Romero, 22, Hector, 33, Maná, 35, Charles, 37, Rian, 43, Thales Magno, 46 para Hugo, 47, João Pedro e 80, Alex Santana. No futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes para você, escala a arbitragem do jogo. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, da FIFA, vem do Rio Grande do Sul. E quem vem com ele, Fabiane? O assistente 1 é Rafael da Silva Alves, acompanhado por Micael Stanislau. O quarto árbitro é Lucas Caneto Belotti e o VAR Solé. De Wagner Hellway, ex-Paraíba, ex-Santa Catarina, hoje ele é do Espírito Santo. Ah, eles vão mudando. Eles vão mas ninguém aposenta. Uma besteira aqui, uma cagada ali. Aí eles vão mudando. Eles vão indo para outra federação, porque é o seguinte, quem manda é a confederação muda lá, vai para lá. Entendeu? O negócio é absurdo. E eles continuam ruins, mas enfim, obedece o que pedem e ganha essa moral para fazer um jogo desse. Muito bem, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras para você no futebol da Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Oséias Damas, alô Rafael, Edson Gonçalves, Lourival Justino da Silva em Botucatu. Obrigado pelo carinho da sintonia, José Arthur. Obrigado pela audiência ligada na Bandeirantes. Alô Marcelo Brabo, curtindo o sonsaço Bandeirantes Cristal. Cláudio Zaidan, a bola vai rolar, Zaidan. Um abraço para o Inácio, para o Bandeirantes, palestrino. Para mim, o Abel erra em relação ao Naves, nem estava relacionado, então ele fica sem zagueiro no banco. E para mim, ele deveria estar no time titular, né? De qualquer maneira, é uma boa formação que ele tem, ainda mais na ausência do Veiga. E o Corinthians com o melhor time possível, né? Mas sentindo demais, claro, a ausência de Angileri, de Hugo e Zigarro. Considerando os desfalques, o Corinthians sofre mais. É o futebol, esse é o futebol da Bandeirantes para Palmeiras e Corinthians. O que tem no meio de campo ali, a cortiça ou Soler? Exatamente, esse é o mesmo gramado que tem também no Allianz Parque, então é o mesmo sistema da cortiça, a famosa rolha de vinho. Hoje o Allianz Parque recebe Gilberto Gil, apito o árbitro, toca na bola, o Corinthians, bola rolada para Mendes, ele dá um bico na bola, se ela rola, deixa ela rolar, ela vai para fora, lateral pro time do Palmeiras bater, Corinthians dá a bola pro Palmeiras para marcar, saída sobre pressão, proposital, chute do Memphis para fora, pressão do time do Corinthians em cima do time do Palmeiras, lateral pro Palmeiras bater pela direita, vem para a cobrança Fux, o Corinthians marca a pressão, campo todo, a bola volta no campo de defesa, invertida a bola pelo setor de direita do campo da retaguarda, vai pro dominando esquerdo do campo de defesa para Piquerez, Piquerez domina para o time do Palmeiras, ameaça o levantamento, vem pro toque de bola, solta a frente no campo de ataque, bola volta curtinha. No campo de defesa, Ramalho tenta ser jogando. Ele volta a jogada perigosinha. Vem pro toque de bola, aperta novamente, tenta descer Estevam. Dominou, soltou na grande área, tentou girar, bater pro gol. Vitor Roque, travado pelo Kaká. E a bola vai embora para a linha de fundo. Linha de lado, me desculpem, lateral para a equipe do Palmeiras. Bater pelo setor de direita do campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras cobrar. Se posicionar novamente. Vem para a cobrança de lateral para o time do Palmeiras. Para você ligado no microfone de Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É pela direita, vem para a cobrança de lateral Fux. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fux para bater lateral pelo setor de direita. Vem para o levantamento à frente, tenta o toque de bola, levanta no boca do gol, bola tocada para trás. Aperta o time do Palmeiras, bola foi solta à frente, vem para o domínio Carrilho. Ele tira na primeira, protege, domina, gira, tenta o toque de bola curtinho. Vitor Roque abriu jogada para a direita, sobrou de primeira, pegou mal o Felipe Anderson. Ele bate da entrada da área, mas o Bandeira já marcava impedimento para o time do Corinthians bater. No erro do Vitor Roque, porque ele era para ter soltado essa bola na esquerda para o Piquerez, que passava com uma flecha, tentou soltar na direita, o Gomes estava impedido. Lance paralisado e a favor do Timão. É o futebol da Bandeirantes pra você, lua cheia e Soler, tá vendo aí, Fabiane? E aquela questão, se a lua tá cheia, dance para a lua. Acompanhe o relator, falou bonito Gustavo Soler por aqui.
Soler tá apaixonado. Domina pela direita, vem pro jogo. Recorde o time do Corinthians. Abertura para Mateuzinho. Pela direita do campo de defesa para Carrilho. Carrilho para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians. Ameaça o levantamento à frente. Volta no campo de defesa. Recomeça no toque de bola do time corintiano com André Ramalho. André Ramalho domina pelo campo de defesa para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe contigo novamente no campo de retaguarda. Bola volta pela direita. Domina do campo de retaguarda contigo novamente no campo de defesa. Aperta na marcação. Já domina. Tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vai pro toque de bola. Yuri Alberto Escuro tentou buscar Memphis. Chega Fulques. A bola põe pra fora. Lateral pela direita. Campo de ataque pro Corinthians bater. E foi a primeira subida do Corinthians tentando explorar aquilo que funciona. A dupla Yuri Memphis. O passe do camisa 9 ficou curto demais. Vem Corinthians. Volta com o time do Corinthians, tentando mirar pela direita, aperta a jogada contigo novamente pelo setor de esquerda, vem pro toque com Facundo Torres, ele tenta o toque de bola, já solta à frente do comando de ataque, houve a falta, e é falta para amarelo do André Ramalho, que puxou pela camisa o jogador do Palmeiras, Vitor Roque. É uma falta para amarelo, tá parado o jogo, o árbitro vai em direção ao jogador do time do Corinthians, tá marcada a falta, e o André Ramalho tem que tomar amarelo sim. E toma, cartão amarelo para o André Ramalho, camisa 5 do Corinthians e capitão, e quase sobrou um cartão amarelo para o Mateuzinho, foi tentar dominar a bola depois da marcação da falta e sem querer chutou a bola na cabeça do Klein. Klein deu uma olhadinha para ele, o Mateuzinho implorou pelo perdão e conseguiu. Você vê como ele é ruim. É bola no campo de defesa para ser jogando. Merecido amarelo, hein, Zaidan? Merecido. O André Ramalho parece outro jogador esse ano, hein? Jogou muito mais no ano passado. Esse ano tá devagar. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, prende o lance contigo no comando de ataque, Estevam. Ele dominou, soltou da esquerda, cabra ataque, levantamento do Rio, subiu de cabeça, Ranelli tirou. A bola volta com o Piqueires, domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Ele vem para a finta, vem para a tabela com Facundo Torres domina, deu para Piqueires, recebe a marcação do Mateuzinho, Piqueires faz o corte, liga, de 3 dedos, tenta o passe, ele para a bola, volta para Piqueires, domina para o time do Palmeiras, armou bom lance para Felipe Anderson de fora da área, soltou para Estevam pela esquerda, vem para a finta, José Martínez na marcação, fecha a marcação. Bola voltou para Felipe Anderson, prendeu na ponta, lindo lance para Rios, deu para trás, afasta, a zaga do Corinthians sai jogando, lançamento vem para Memphis, ele domina para o time corintiano, toca na bola, tira o perigo, no bate, rebate, a bola volta no comando de ataque, aperta, tenta Micael chegar, afasta a zaga do time do Palmeiras, do gol tranquilo, sai para fazer a defesa, goleirão do time do Corinthians. Donelli estava atento para ficar com ela, mas mesmo se essa bola não chegasse no Donelli, o lance seria paralisado, porque o Vitor Roque, ele faz a carga no Kaká, estava impedido. Bola a favor do time do Corinthians. E vem pro jogo o time do Corinthians, vem com Memphis. Memphis domina pelo seu campo de defesa, trava a marcação, derruba a marcação, Memphis. Chegou pra pegar Memphis também, Rios não conseguiu. A bola voltou na direita, vem pro toque de bola contigo novamente na direita. Memphis mexe com a torcida do Palmeiras. Domina Mateuzinho pro time do Corinthians, vem pra finta. Ele gira a jogada pelo meio de campo pra Ranieri. Ranieri domina novamente pro time do Palmeiras. Tenta o toque de bola, o time do Corinthians partiu curtinho. Bidu abriu pra Memphis de letra. Linda bola pra Memphis de letra, devolveu Memphis, Bidu perdeu. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, abertura com Estevam. Estevam domina, passa pelo Mateuzinho como se fosse um cone. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem comigo, torcedor brasileiro. Abertura frente, vem pro toque de bola curtinho com Facundo Torres. Ele prende o lance, domina pelo setor de direita com Emiliano Martínez. Emiliano Martínez volta no campo de defesa para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, você pode confiar, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 6 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você, Palmeiras e Corinthians 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, ô Pozóvio. Ulisses, com 8 meses de antecedência, o Internacional renovou o contrato de Roger Machado. Agora o vínculo do treinador é válido até o fim do ano que vem. Futebol da Bandeirantes para você. A Braspré transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspré.
Braspress.com. E aí tá parado o jogo. Tá marcada a saída de bola pro time do Corinthians bater. Falta pro time do Corinthians cobrar. Apontou o bandeiro do jogo. Falta pro time corintiano cobrar. 7 jogados, primeiro tempo de jogo. Palmeiras e Corinthians 0-0 na Bandeirantes. Fala Cláudio Zaidan e o jogo, Zaidan. O Palmeiras começa mais perigoso, atacando mais pelos dois lados. O miolo de zaga do Corinthians não é bom. E o Corinthians tentando contra-ataque. Que os dois contra-ataques que foram organizados, eles foram interrompidos pelo Memphis, né? Num ele tentou fazer uma jogada de efeito para discutir com o jogador do Palmeiras e na outra ele tentou uma letra e errou o passe. Foram dois contra-ataques que o Memphis, que sabe jogar, mas ele desperdiçou as duas ocasiões que o Corinthians teve para contra-atacar. O Palmeiras começa melhor, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vem pro toque, bola, José Martins ganha pro time do Corinthians, tenta a finta, fica no chão, pede a falta, o árbitro para. Tá marcando a falta para a equipe do Corinthians bater, tá parado o jogo. É falta para o time corintiano cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nem o Wilson Moura ligado na Bandeirantes. Edécio Anselmo, obrigado pelo carinho da sintonia. Simone Sibinelli, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Marcos Lourenço dos Santos, obrigado pela audiência. Estevam Gomes, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians está jogando contigo no campo intermediário, vai com o André Ramalho, ele já prende o lance pelo setor de direita, vem para finta, solta a jogada contigo no campo de defesa, recolhe o Corinthians para sair, jogando amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, a bola já volta no toque de bola para ser, jogando novamente, domina o time corintiano, Donélio domina, prende a jogada, vem para o toque com o André Ramalho, ele recolhe para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente no campo de ataque, olha só o Bidon, de letra soltou, jogada na esquerda, abriu para José Martins, enfiou para Bidu. Bidu domina do outro lado, tem um toque de bola contigo, domina o time corintiano. Já partiu o tempo do toque de bola, o time do Corinthians, Mateuzinho perdeu pela direita, cochilou, perdeu o lance. Vem para tirar o time do Palmeiras. Aperta na marcação, vem para tocar na bola. Bidu põe para fora. Tá parado o jogo, o árbitro antes para, marca falta em Rios, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. A chamada falta intencional, Bidu segurou o Rios e impediu o contra-ataque do Palmeiras. Ulisses, há pouco o Memphis provocou bastante a torcida do Palmeiras, apontando para o bíceps. Como quem diz, eu tenho a força na dividida que ele derrubou, Bruno Fux. William Oliveira ligado no microfone Bandeirantes, William Souto curtindo o sonsaço, obrigado, Renato Sarrafi. A bola volta no toque de bola para ser jogando, domina novamente o time do Palmeiras, aprende no campo de defesa com o Everton. O Everton abre pelo setor de direita, na direita vem para o toque de bola com o Fux. Fux domina pela direita do campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o Palmeiras, o Verdão domina para sair jogando. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, José Ferreira da Silva, Lucas Gomes, alô Luiz Quintal, Simone Sibinelli, ligada no futebol Bandeirantes. E vem pro toque de bola, o time do Corinthians está jogando com o Carrilho. Carrilho domina pro time corintiano, Piqueires já fica no chão, cai. A bola volta com o Corinthians que sai tocando no campo de defesa com o Kaká. Kaká abre para Bidu. Bidu tem passando o José Martins, abre a jogada para Ranieri. Ele enfia a jogada para José Martins pelo setor de ponta, tentou levantamento à frente, sobe o zagueiro, corta a volta. Ranieri tentou de primeira, bateu muito mal na bola. Fux vem, ganha, solta para Estevam. Domina com dificuldade, mas faz a finta no Ranieri, passou. Lindo lance do Estevam, vai para a grande área, deu jogada à frente, vem para tirar dali Mateuzinho. Domina o Corinthians para ser jogando no seu campo de retaguarda. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. É no Disney Plus. E domina o time do Corinthians para ser jogando. Yuri Alberto toca uma péssima bola, recolhe Carrilho. Ele domina para o time corintiano para ser jogando pelo campo de defesa. Levanta a frente, vem para o toque de bola, toca na bola, Rios põe para fora. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda no seu campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua pra você, Palmeiras 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova segue vencendo o Paysandu em Goiânia por 1-0, 42 minutos do primeiro tempo.
E vem pro jogo, tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, tenta ganhar a jogada, recolhe pela direita do campo de ataque, tentou toque de bola, Memphis, vem Bidu pra tocar, põe pra fora. Na tentativa do Fux, lateral, Palmeiras, campo de defesa, pois não. Objetos estão sendo arremessados na direção do Memphis. Um copo. Depay, exato, foi um copo. Lembrando, Ulisses, que antes do começo do jogo, alguns torcedores do Palmeiras xingaram de forma homofóbica o Romero. Agora objetos arremessados no gramado. Palmeiras deve ser punido pela CBF. Vai sobrar pro Palmeiras. Vai, infelizmente. É triste isso aí. Os caras têm que se ligar. Xingaram mesmo de uma maneira homofóbica. Homofóbico o Romero. E o Memphis provoca no campo. O cara não tem que jogar nada nele. Desde que os jogadores do Palmeiras resolvem em campo e do Corinthians em campo. Pois não, Soler, me desculpe. Não, imagino, Ulisses, é muito bom isso que você falou, mas lembrando que aqui em Barueri não tem o reconhecimento facial. Então o Palmeiras teve muita agilidade para identificar o criminoso que fez os gestos racistas para cima da torcida do Cerro Porteño, da diretoria do time paraguaio. Ele foi identificado em pouquíssimas horas. Aqui não tem a biometria facial, então é mais difícil encontrar o Zé Mané que arremessou esse copo pro gramado. Eita, Soler. Lopes, ligado, Lopes, Timão, curtindo o som, Sácio Bandeirantes, Jéssica Santos também, Simone Sibinelli, ligada na Bandeirantes, obrigado, Marco Andrade, alô, Maricel Oliveira, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é falta pro time do Palmeiras, bater falta cobrada, tenta o levantamento dentro da grande área, vai ser o gol do Palmeiras, bateu Bruno Gomes, defesa do Donelli! Além da marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a marca frontal da pequena área. Ele bateu o Gomes, Donelli no canto direito do puro reflexo, evita o gol do Palmeiras. Incrível, incrível lance, Solera. Na jogada ensaiada, o Richard Rios bate a falta e aí a toque de cabeça. Vai você, Ulisses. E vem Palmeiras no campo de ataque, bola sobre a entrada da área, pancada! Piquerez! Sobrou na entrada da grande área, a bola sobra na entrada da grande área, ele ergue a cabeça, vem de perna esquerda, inicia o pé na bola, a bola entra entre a mão do Donelli e a trave, a meia altura. O Palmeiras abre o placar do jogo. A 13 minutos de bola rolando, 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Mateuzinho, sono do jogo. Mateuzinho, sono do jogo. Piquerez não quis saber de nada. Bateu bonito na bola, ela faz a curva entre a mão do goleiro do Corinthians e a trave. E o Memphis dá uma bronca no time corintiano. Agora 1 pro time do Palmeiras, 0 pro Corinthians. Piquerez, a 13 de bola rolando. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Piquerez, que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Solera. E do campo, Ulisses, eu avisei, vai você, Ulisses, porque no pé do Piquerez normalmente sai coisa boa, principalmente nessa temporada. Ele vive uma fase artilheira, são 13 jogos pelo Palmeiras em 2025 e já é o terceiro gol do lateral esquerdo, Piquerez. Ele recebe na frente do crime, o Mateuzinho Cucini não vai para marcação, com todo espaço, gol aberto, escancarado, ele bate firme de pé canhoto para estufar a rede. 1-0, Sociedade Esportiva. E vem Palmeiras, Felipe Anderson ganhou, soltou, boa bola, vai sair o segundo, bateu para gol para fora, Vitor Roque. Inacreditável, inacreditável o gol que perdeu o Vitor Roque, pois para a linha de fundo no erro de saída de bola do Corinthians. E aí, Zaidan, Palmeiras 1-0, Corinthians, Zaidan. Cedo, Ulisses, o que a gente falou com 7 minutos de jogo continua valendo. Palmeiras melhor, não só porque pressiona, chega pelos dois lados, joga com rapidez, mas porque o Corinthians está errando muito. E o Memphis, que você disse há pouco, deu dura no time, ele matou 3 contra-ataques tentando fazer uma jogada meio exibicionista, né? 3 vezes ele matou o contra-ataque do Corinthians. O Palmeiras está melhor e merece a vantagem, Ulisses.
E tem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta para Carrilho, Carrilho domina para o time corintiano, ameaça a finta, tenta o toque de bola, ele já solta no comando de retaguarda, vai para finta, prende Carrilho, Giru, abriu para Ranieri, domina para o time do Corinthians, enfiou para Memphis, bola desvia na marcação, explode no Emiliano Martins, sobra para o goleirão do time do Palmeiras, o Everton que sai para fazer a defesa, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já a sua conta, Estrela Bet, simples em um instante, você ligado no futebol da Bandeirantes, vem comigo, Maria Serrano ligada na Bandeirantes, Atílio Jorge, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 17 minutos de bola rolando, 17 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Estevão, ele domina em cima do Kaká, balançou, desconcertou, Kaká cruzou na bola do gol, Ranieri de cabeça tira. O Estevão quebrou a espinha do Kaká, domina pelo setor de esquerda, que é péssimo jogador também o Kaká. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone Bandeirantes, Eroni de Dantas, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Vivaldo Junqueira, Luiz Eduardo, obrigado pela audiência. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola foi chuta na esquerda, vem com o Facundo Torres, ele prende o lance pelo setor de esquerda, cá para ataque, abre a jogada para a direita para Piquerez. Piquerez domina para o time do Palmeiras para sair jogando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Disney Plus. Assine já. A bola volta, tem na marcação, Vitor tenta o toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, bola girada na boca do gol, vai sair, o segundo bateu na trave, a bola explodiu. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras voltou novamente. Emiliano Martins bateu pro gol. Lindo, 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 lindo! Corinthians para a bola rolada da entrada da grande área, ninguém marcou, Emiliano Martins ergueu a cabeça, ajeitou, arredondou, ele passou, encheu o pé na bola, ele encheu o pé na bola, ninguém marcou, Ranieri olhou, todo mundo olhou, ele enche o pé na bola, ela faz uma curva maravilhosa para fazer um golaço no canto esquerdo, a bola dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Agora, com 19 minutos de bola rolando, Palmeiras vence o Corinthians 2-0. O Corinthians, o detalhe do gol é Telson Nera. O detalhe é que nas finais do Campeonato Paulista, o Corinthians engoliu o meio de campo do time do Palmeiras. O Palmeiras não criou absolutamente nada, principalmente na Neoquímica Arena. Mas hoje, um Corinthians desfalcado e um Corinthians que é um convite ao prazer no setor do meio de campo. Mais uma vez, ninguém marcou, ninguém apareceu do timão para pressionar um jogador do Palmeiras. E aí o Martins levantou a cabeça com muito espaço, ele bate firme para marcar o primeiro gol dele com a camisa alviverde. O primeiro gol ele nunca mais vai esquecer porque foi num derby. E aí o goleirão Matheus Donelli também naquele esquema, leite com achocolatado. Bateu, tomou, 2-0 Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Disney Plus. Assine já! E aí, Zaidan, 2-0 Palmeiras. 20 minutos horríveis do Corinthians, Ulisses, mas isso só não explica o placar. O Palmeiras está jogando bem, com velocidade, e dois jogadores que estavam devendo estão fazendo um grande início de jogo. O Facundo e o Emiliano, que marcou esse golaço. E como disse o Soler, com muita liberdade. O meio campo do Corinthians só olhou. Estava todo mundo enfiado na área, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. E domina Kaká, vem pro toque de bola, sai chegando pro time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, o time corintiano recolhe 2-0, Verdão. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Emerson em França, tá ligado na Bandeirantes, torcendo pro Verdão. Domínio do campo de ataque, Bidu. Abre pra José Martins, tenta a finta, fica no chão, toma falta, o árbitro para, marca falta pro time do Corinthians.
Corinthians bater e pintou amarelo. Rios pegou ele, tá amarelado no jogo. O primeiro cartão amarelo para jogadores do Palmeiras e agora caiu a tela de proteção aqui atrás do gol onde está o Matheus Donelli. A torcida do Palmeiras, na comemoração do segundo gol, ficou chacoalhando e derrubou a tela. É uma tela de proteção, que ela é estilo aquelas telas para pegar mosquito. Essa tela caiu, isso aqui atrás do gol do Donelli. E mais um Zé Mané jogou um objeto, uma capinha de celular na direção do goleiro do Corinthians. Eu vou dizer pra você, e essa tela é só pra evitar o quê? Que a bola acerte o jogador, o torcedor, né? Exatamente. E agora vai pintar amarelo pro José Martínez, que pegou o Rios fora do lance. Isso aí, Ulisses. Chegou atrasado no colombiano e até com uma dose de maldade, como quem tá perdendo por 2-0 e precisa dar uma resposta. Amarelo pro Martínez, entrada sem bola no colombiano. Os dois estão na maldade, tanto o Rios quanto ele. O Rios tá pegando todo mundo, tentando pegar todo mundo. Jogadores do Corinthians em cima do Rios. Já tem um histórico aí, não é mesmo, Cláudio Zaidan? E o Martínez foi infantil, com toda a experiência que tem. Uma coisa notória, visível. O árbitro tá vendo, ele dá uma cotovelada, né, pro mundo inteiro assistir. Ele acertou o peito ali do jogador do Palmeiras com uma cotovelada. Tava na cara que ia tomar o cartão amarelo, Ulisses. Agora é o seguinte, esses torcedores, eles não estão nem aí para isso, né? Mas precisa entender que eles estão prejudicando quem? O Palmeiras. Jogar o objeto. Palmeiras, talvez. André Ramachotti tá ligado no microfone Bandeirantes. Grande Ramachotti, curtindo o sonsaço Bandeirantes com o José Roberto em Barretos. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você em Ribeirão Preto, na minha querida e linda Ribeirão Preto, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Do meio do campo da retaguarda para sair jogando. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola. Falta para o Palmeiras bater pela direita. É a oportunidade de levantar a bola para a área. Dessa vez vem o Richard Rios para a bola. Lembrando, o primeiro gol do jogo do Piquerez surgiu após uma jogada ensaiada de falta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição. Torrata Esportivo do Brasil. Falta para o time do Palmeiras. Bola sobrou para Martínez. Entrada na grande área. Afasta o time do Corinthians. Vem para tirar 2-0 para o time do Palmeiras. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lançamento à frente. Vem para o toque de bola. Tenta ganhar a jogada novamente. Mateuzinho. Ele vem para a proteção. Ganha para o time do Corinthians. Tenta ser jogando para o comando de ataque. O árbitro para o jogo. Caiu de mau jeito, Facundo Torres está parado o jogo. Fez bem o árbitro do jogo, hein? Exatamente, né? Ele cai todo desengonçado. Não foi uma cama de gato, né, Ulisses, do Mateuzinho. O Mateuzinho, ele não viu o Facundo subindo e o Facundo que tromba com o Mateuzinho na hora da queda. Caiu forte, mas já levantado. Não preocupa o técnico Abel Ferreira, que perdeu recentemente o Rafael Veiga com uma lesão no ombro esquerdo. O Facundo caiu em cima do ombro, mas nada demais, já está correndo em campo. É futebol da Bandeirantes para você, você ligado da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. É simples e num instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras 2, Piquerez, Emiliano. Na Bandeirantes 0, Corinthians, alô, Pozóvio. Ulisses, logo 7 horas da noite teremos 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Amazonas e Ferroviária, além do Novo Horizontino contra o Volta Redonda. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina pelo setor de esquerda, tenta descer contigo no setor intermediário. Piquerez, vem Mateuzinho, toca na bola, ganha a jogada, a abertura vem para Memphis. Memphis domina, deu toque de bola pela direita do campo de ataque com José Martínez. Ele já prende para o time do Corinthians, vai para a finta na marcação, desceu. José Martínez vai para a área, vem para tirar. Micael dá um bico na bola, põe para fora. E vai pintar cartão amarelo para alguém aí no banco de reservas do Palmeiras, é isso? É isso, tá se direcionando o Rafael Rodrigo Klein em direção ao banco do Palmeiras, porque houve muita reclamação de uma falta do Mateuzinho no início da jogada. Cartão amarelo sem nenhuma identificação a princípio, mas deve ter sido pro Abel Ferreira de fato.
E uma alteração, Ulisses, desculpa interromper, o Emiliano Dias orientou o José Martínez a trocar de lado, já amarelado, agora ele não bate mais de frente com o Estevão, uma precaução do treinador argentino. É futebol da Bandeirantes, alô Gripa, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. O David na Stuttgart, Porsche, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, grande David. Se posiciona bem, Corinthians, levantamento à frente, tentou bater bem, fez a bola, equilibra-se. E tá parado o jogo. Tá parado o jogo. E o Memphis meteu a bola no gol, com o jogo parado, o árbitro dá amarelo pra ele. Olha só a confusão. O Everton agride o jogador do Corinthians, Yuri Alberto. O Everton pega o Yuri Alberto pela camisa e agride. Amarelo para os dois, pro Yuri e pro Everton, porque no início da jogada eles se trombaram, o goleiro palmeirense não ficou feliz e foi cobrar o atacante do Corinthians. Um princípio de confusão já contido também porque o Memphis Depay, com a bola parada, chutou pro gol vazio, com o jogo parado, e também tomou amarelo. Então foram 3 amarelos nesse lance, um pro Everton e um para cada atacante do Corinthians, Memphis e Yuri. Ulisses. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, pois não? Desculpa, não percebi que você ia chamar o testemunhal, mas só para destacar, nos 3 últimos jogos, o Everton ele tentou sair em velocidade, nos 3 últimos jogos ele foi interceptado, igual aconteceu agora com o Yuri Alberto, mas é óbvio, se ele revidar, ele vai tomar o cartão amarelo. O árbitro já tinha dado a falta, né, Ulisses? O Everton tem 38 anos de idade, pô. Mas tá muito nervoso, viu, Soler? Ultimamente o Everton, goleiro do Verdão, muito, mas muito nervoso mesmo. Fora do comum, é um cara espetacular, mas tá muito nervoso, viu? Tá fora de si, talvez tá sentindo que não tá rendendo o que poderia render. Ou que já rendeu, hein, Zaidan? Não, e depois é o seguinte, o Yuri Alberto mereceu o amarelo, sem dúvida. Mas é um lance do jogo. O Everton foi tentar sair, ele foi lá, fez a falta para evitar uma saída rápida. Aí o Everton vai lá, tira satisfação, como se ele tivesse sido agredido, né? Então os dois mereceram o amarelo. E o Everton de bobeira, né? Ele não tinha nada de ter essa reação. E mais de bobeira ainda o Memphis. Por inutilmente mandar a bola pro gol, levou o amarelo, né, Ulisses? É futebol da Bandeirantes do Bira José, vem pro toque, ele vai novamente, Bidão tenta o levantamento para Mateuzinho. Mateuzinho escora a cabeça, mas a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado o lateral da esquerda, campo de defesa pro time do Palmeiras bater. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Alô, Altair em Bauru ligado, sabe alô, futebol da Bandeirantes, Flavinho Cirino curtindo o São Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia e do time do Palmeiras, temos o toque de bola aperta a marcação, Bidon fica Rios no chão, tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater pelo campo de defesa. Falta para o time do Palmeiras cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Léo Maroto tá ligado no microfone Bandeirantes, Acátio, Sérgio Araújo ligado na Bandeirantes. Alô, rapaziada, alô, Vale, alô, Matos Filho, bate, alô, Pati Loz. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Repito para você, 29:30 jogados, primeiro tempo de jogo. O placar da Bandeirantes aponta para Corinthians 0. 2 para o Palmeiras, 2 Palmeiras 0 Corinthians, Pozóvio. Ulisses, mais cedo pelo Campeonato Brasileiro. O Bragantino venceu o Botafogo por 1-0 no Nabi Abichedi com gol de Eduardo Sacha. É o microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe novamente no toque de bola contigo na intermediária. Pegou. Vai ter expulsão no jogo. Que chegada no Emiliano Martínez. Chegou bem atrasado. A falta pro Corinthians. Chegou bem atrasado o volante do Palmeiras, derrubando o Bidon. Tá distribuindo amarelo a rodo. A arbitragem de hoje já foram 4 pro Corinthians e quantos pro Palmeiras, Soler? São 3 para o Palmeiras em campo, 1 no banco para o técnico Abel Ferreira. É o futebol para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio no campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, vem pro toque de bola, recolhe o time do Corinthians, tira dali, rasga o perigo de qualquer maneira, Donelli afasta novamente, recolhe novamente no campo de defesa, vem pra frente, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, recolhe curto pelo seu campo de retaguarda para você ligado no futebol Bandeirantes, domina contigo no setor de meio de campo, o time do Corinthians, o árbitro para dar lateral para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras.
Palmeiras cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Gomes está sentindo aí. Tornozelo esquerdo, o capitão Gustavo Gomes agora conversa com o Klein, lembrando, Palmeiras já perdeu o Murilo no aquecimento com um problema na coxa e não tem nenhum zagueiro no banco, já que o Abel cortou o Naves da relação. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina Carrilho, sai jogando pro time corintiano. Cláudio Zaidan, 31 jogados, 2-0 Palmeiras e o jogo, Zaidan. Nenhum motivo para o Emiliano esperar o fim do primeiro tempo para mudar o time, né? O Corinthians em 31 minutos, 32 minutos, chutou a gol. É um time com problemas, está marcando mal e não está conseguindo atacar. Ele não precisa esperar um intervalo para mudar o jogo, né, Ulisses? É verdade. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Domínio do campo de ataque, Yuri Alberto vem pro domínio, perde o lance, aperta na marcação. Vem Mikael, dá um pico na bola, corta, tira o perigo dali, põe pra fora, tá parado o Júlio. Tá marcado o novo lateral para a equipe do Corinthians bater pela esquerda, campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O Chan tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Marcos Falopa, também ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe André Ramalho, ele prende para Mateuzinho, Mateuzinho para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, caminha com a bola dominada, recolhe, tem Memphis aberto pelo setor de esquerda, ele dá a jogada à frente pro toque de bola de Kaká, Kaká domina para o time do Corinthians, atravessa a bola, nossa, a bola do Kaká pro Bidon, errou, Bidon vem pro toque de bola, Kaká domina, Memphis, chapelou, primeiro caminhou, enfiou pro Yuri Alberto, vai bater pro gol, errou, chute, trava Mikael. Mas o que é isso, Yuri Alberto? No momento de chutar, Yuri Alberto furou, o Mikael meteu pra linha de fundo, escanteio Corinthians. E aí ele pode usar a desculpa do gramado sintético, porque escorregou o Yuri Alberto, podia encher o pé de esquerda, como fez em outras oportunidades contra o Palmeiras, acabou conseguindo escanteio, Memphis na bola, primeiro pro Timão. Libertadores e Sul-Americana, você já sabe, ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. Levantamento à frente, afasta a zaga do time do Palmeiras, bola volta para Carrilho, ele domina para o time do Corinthians, dá o tapa para a bola, abre o compasso, tenta o cruzamento, José Martínez tentou chegar para ganhar, Rios está caído, toca José Martínez na bola, põe para fora. Fica caindo, Facundo Torres, está parado o jogo. Lateral para a equipe do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de defesa. Manual para o time do Palmeiras, bater e ser jogando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Você ligado na Bandeirantes. Análise e opinião, Cláudio Zaidan fala, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Ednilson Barros Batista. Alô, William Marcondes Liberato. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Repito pra você, Palmeiras 2-1 do Piquerez, outro do Emiliano. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Zaidan. Ulisses, o Palmeiras desacelerou, já não está chegando com perigo e com volume de antes. O Palmeiras chegava com 6, 7 jogadores. Não está fazendo isso mais, é normal, o time dá uma desacelerada, administra, poupa um pouco o próprio fôlego, toca mais a bola. E o Corinthians não conseguiu chegar, senão nessa jogada espetacular do Memphis, um lençol em cima do Gomes e o passe para o Yuri Alberto. Foi a primeira vez que o Corinthians fez uma jogada ofensiva de qualidade, Lu. É futebol da Bandeirantes, domina Mateuzinho, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe o time do Corinthians, vem com Memphis, Memphis protege para o time do Corinthians de calcanhar, abriu para Mateuzinho, se soltar na esquerda, a bomba já partiu Carrilho, enfiou para Carrilho pelo setor de esquerda, que abre ataque, vem para o toque de bola, deu tapa na bola, Carrilho passou, tentou cruzamento, empurrou e fez a falta para o Palmeiras bater no campo de defesa. E aí o peruano, jogador mais elogiado do Corinthians nos últimos jogos, ficou sem entender a decisão da arbitragem. Mas pra gente que tá aqui do ladinho, ele levaria desvantagem no lance, tentou um empurrão e cometeu a falta. Bola pro Palmeiras na defesa e o Felipe Anderson tá no chão. Vou falar um negócio pra vocês aqui, ô Zaidan. Último jogo de Corinthians e Palmeiras aqui, o Corinthians ficou com 9 em campo e perdia o jogo por 2-1, o Garro fez o gol no finalzinho, empatou 2-2. O Palmeiras fez 2-0 e parou de atacar o Corinthians, que tem uma zaga muito ruim, caso do Kaká e até o próprio André Ramalho, Bidu e Mateuzinho.
São jogadores que não podiam nem vestir a camisa do Corinthians. Sobrecarrega o meio de campo que não consegue marcar. Mas a gente vê um Palmeiras que tira o pé. Não é momento para tirar o pé, né, Zaidan? Tirou o pé, sim, você tem toda a razão. É aquela história, vamos nos poupar um pouco, tá 2-0, mas ele tá conseguindo dar chance ao Corinthians de se reorganizar. Agora, a defesa do Corinthians é muito frágil, né? Todo mundo que chega, o Kaká sai pra cobertura, o cara janta o Kaká. Há pouco foi o Felipe Anderson, antes foi o Estevão. Eu driblo o Kaká, gordo do jeito que eu tô. Eu, gordo do jeito que eu tô, driblo o Kaká. Ah, sim, mas você é o Ventania, não é muito difícil de ser marcado, né? Hoje tá pra sopro. Ulisses, uma observação aqui da beira do campo, às vezes passa a impressão de uma cobrança muito grande da torcida do Palmeiras sobre o Vitor Roque. Há pouco ele desarmou o Carrilho aqui na beirada do campo e foi ovacionado pela torcida que gritou, é Vitor Roque. Então tá com moral o Tigrinho, que ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Vai fazer, o Rony chegou no Palmeiras, demorou quantos jogos pra fazer gol? E bem pro jogo, o time do Corinthians, bola foi solta. E o Yuri Alberto dominou! Que chegada feia do Gomes do Yuri Alberto. E o jogador do Corinthians pede vermelho, tá amarelado. O jogador capitão do time do Palmeiras, Yuri Alberto, escapou, foi atingido na perna. Vinha pro gol, Yuri Alberto. Ulisses, estou aqui do lado. A entrada foi de uma força muito excessiva, a ver o ponto de contato. Se foi na altura do tornozelo, porque foi muito rápido, não deu para ter certeza. Mas veio muito forte o Gustavo Gomes na jogada. O Yuri caiu com muitas dores, crente que viria o vermelho. Quando subiu o amarelo, ele já levantou correndo para reclamar. Amarelo para o zagueiro paraguaio do Palmeiras. Zaidan. Para mim é amarelo. Ele de fato levanta a perna, mas ele acaba atingindo embaixo, né? E não é de cima para baixo, não é a base da chuteira. Aí poderia ser um lance para vermelho. Para mim acertou o árbitro gaúcho aí, cartão amarelo. 2-0 Palmeiras, mas Corinthians vem pra cima tentando o primeiro gol do jogo para incendiar o derby. O Corinthians tenta o primeiro gol para incendiar o derby. É pelo setor de esquerda, falta para o time do Corinthians. Palmeiras parou de atacar, se posiciona Memphis para a cobrança, ele falta para o time corintiano. É falta para o time do Corinthians, bater bem Memphis para a cobrança para o time do Corinthians, vai partir perto da esquerda na bola. Lançou para Carrilho de primeira, bateu! Passa a esquerda no gol, vai embora para a linha de fundo. Mas passou isso aqui, é do gol. De 100 pulo, Carrilho quase faz o primeiro do Corinthians. E ficou perto de soltar o lindo, hein, Ulisses? Porque seria um gol de placa, um golaço. Pegou de primeiro o Carrilho, tirou tinta do travessão do Everton, que não se assustou com a tentativa corintiana e tem tiro de meta a seu favor. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta fluxo no milho para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente para Estevão, forte demais, vem Kaká para fechar a porta, é lateral para o time do Corinthians, bater, vem Bidu para a cobrança, ele bate lateral para o time corintiano, já será jogando pelo seu campo de retaguarda. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta com o time do Corinthians, desce com Bidu pelo setor de esquerda, vem para finta, faz o break, ele prende o lance, domina para o time corintiano, Bidu, ele vem para o toque de bola, faz outro break, volta a jogar para Ranieri, Ranieri domina, tem Mateuzinho aberto pela direita, o Corinthians toca para Kaká, Kaká domina pelo seu campo de defesa, levanta a frente e tenta buscar a jogada para o comando de ataque, já partiu novamente com André Ramalho domina para o time corintiano, deu para Bidon, ele domina, vai para a finta em cima da marcação, Bidon soltou para Memphis, Memphis para Bidon, escora a jogada pelo setor de esquerda, abriu para Bidu, Bidu domina pela esquerda, cabra ataque para Bidon, tem uma avenida para descer, desceu o Bidon, ele vai para o break, tenta o toque, volta Coutinho para Ranieri, Ranieri domina para o time do Corinthians, vem para a finta, prende o lance, tenta o drible, toma a falta do Estevão, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians, bater pela meia esquerda, campo de ataque, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E vem Corinthians, Memphis lançado, Carrilho passa mal, vem, péssimo, André Ramalho numa bola fácil, toca de canela na bola e põe para fora, lateral para o Palmeiras bater na esquerda. Repito, 40 minutos e 30 segundos de bola rolando o primeiro tempo. O placar da Bandeirantes aponta, Corinthians vai perdendo, Palmeiras 2, um do Piquerez, outro do Emiliano Martinez. 0 pro Corinthians da Bandeirantes, é você, Opus Óbvio. Ulisses, mais tarde, 9 horas da noite, teremos mais Campeonato Brasileiro. Vasco Esporte em São Januário, no Rio de Janeiro. Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes, 41 minutos de bola rolando. Domina, tenta descer o time do Palmeiras, 2-0 para o time do Palmeiras, para você curtir o sonsaço. Bandeirantes, levantamento à frente, vem no toque de bola, Kaká põe uma bola para fora, tá parado o jogo, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você comigo no microfone, Bandeirantes, é Bandeirantes com você, já recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola novamente para ser o jogo do time do Palmeiras, é pelo setor de direita, na direita vem para o jogo o time do Verde. Você curtir o sonsaço, Bandeirantes, é Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança novamente pelo setor de esquerda, recolhe Coutinho novamente, Memphis ganha o lance, tenta o toque de bola, sai jogando Coutinho, abre a jogada no campo de ataque, Bidu se atrapalha com ela, põe para fora, lateral para o Palmeiras bater pela direita de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Alô, Rodinei José Volpe, ligado na Bandeirantes, Maurício Wagner curtindo, Célio Araújo, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô, Cristina Alves, sinta-se abraçada, Cristal, curtindo o sonsaço, Bandeirantes com Carlos Macedo Sobral, e domina, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem para Memphis domina, tenta abrir as pernas na marcação, Bidon vem na marcação, ganha lateral para o Corinthians, parado o jogo. Parado o jogo e muita reclamação da torcida do Palmeiras, porque a bola realmente parecia ser para o time mandante. O Memphis Depay correu para pegar a bola e repor em manual para o Corinthians, que já sofreu a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time corintiano bater. 42 minutos de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de falta, vem Carrilho, ele domina para o time do Corinthians, vem para a finta, solta a jogada para Bidon domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, voltou para Mateuzinho recolhe para o time corintiano, voltou novamente para o toque de bola de Carrilho domina para o Corinthians, sai jogando, domina do campo de defesa, olha a besteira que faz o André Ramalho, vem para rasgar a jogada, o time do Corinthians com Kaká já prende, abre na esquerda para Bidu, José Martins aparece como opção, bola volta para Ranieri domina no campo de defesa para o time do Corinthians, foi puxado, o árbitro para. Tá marcada a falta, campo de defesa novamente para o time do Corinthians bater. E agora o Ranieri foi malandro, porque ele esperou o contato do Estevão para desabar. O Klein marca a falta e o policiamento aumentou aqui atrás do gol do Tonelli, porque mais objetos foram arremessados. Pelo menos 2 isqueiros foram parar para dentro de campo e agora a polícia está tentando conter os ânimos da torcida do Palmeiras por aqui. Robson Ramos está ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Gostou do primeiro tempo, Zaidan? Foi bom, excessivamente tenso, muita falta. Alguns cartões poderiam ter sido evitados, mas até 25 minutos, o Palmeiras foi muito melhor. Muito melhor. O Corinthians só foi começar a reagir quando o Palmeiras desacelerou, deu espaço para o Corinthians. Agora, Ulisses, no meio campo do Corinthians, só o Carrilho está jogando bola, hein? Os outros 3 estão devendo. Isso explica muito essa derrota parcial do Corinthians. Só o Carrilho está jogando bem no meio campo do Corinthians hoje. E vem pro jogo grande, Manuel, grande Zaidan. Já domina o Coutinho, repara a jogada, Coutinho no campo de defesa. Toma falta, Bidu. Tá marcada a falta do Felipe Anderson em cima dele. Daqui a pouquinho o Filipão Melo vem com o intervalo Bandeirantes pra você já. Felipe Melo pra você. E domina o time do Corinthians, tenta descer contigo no setor intermediário. Vem pra finta Bidon. 2-0 pro time do Palmeiras. 2-0 o Palmeiras vence o jogo. Estamos com 44 minutos e 30 de bola rolando. Domina o time do Corinthians, vem com Bidon. Bidon passa. Lançamento vem pra Memphis na grande área. Dominou, girou, bateu cruzado na boca do gol. E o Alberto não entrou. A bola passa. Ela volta na ponta com o José Martins. Prendeu. Tem do aberto, José Martins cruzou na boca do gol, Memphis não vem nem, o Mateuzinho vai, erra o Palmeiras na saída de bola com o Piquerez, a bola voltou para Mateuzinho, mas o que é isso? Como ele é ruim de bola, cara, meu Deus do céu, cara, Memphis livre na direita, ele domina na intermediária, enfia o pé na bola, manda longe do gol. Aos 45 minutos de bola rolando, 2-0 para o Palmeiras. Ô Fabiani. E completando mais 4 minutos, vamos aos 49. O Mateuzinho achou que ele estava em Corinthians Atlético Paranaense no ano passado, que ele mandou na gaveta. Mas ficou claro, foi sorte, né? Dificilmente vai fazer outro golaço de placa o camisa 2 do Timão. Alô, Marcos Bonvecchio, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domina, tenta descer novamente o time do Corinthians, tenta partir para o comando de ataque. A abertura foi feita no meio de campo com o Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, tenta descer, vem para o break em cima da marcação, tentou o toque na direita, sai com bola e tudo. É ruim demais também. Falar para você, hein? A zaga do Corinthians, os laterais do Corinthians, Zaidan, o Angileri. Só o Angileri que hoje não pode jogar, tá machucado.
E é um cara que marca bem, né? Você viu quando ele teve duelos com o Estevão, ele provou que sabe marcar. Mas o Corinthians precisa urgentemente reforçar a sua defesa. Pois não, você havia chamado Soler ou Fabiani? Eu chamei, Ulisses, porque só pra gente destacar algo curioso. O Martínez marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras e a última vez que ele tinha feito gol foi pelo Midtjylland, da Dinamarca, onde ele ficou 3 temporadas. O último gol tinha sido em 13 de outubro de 2022. Alô, rapaziada, Elias Fausto ligado no microfone Bandeirantes, o Henrique curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Você ligado no futebol da Bandeirantes, 2-0 para o time do Palmeiras, 2-0 Verdão. Você ligado curtindo as emoções do campeonato brasileiro. Para você, início do Brasileiro e a terceira rodada, 2-0 para o time do Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater pela direita no campo de defesa. Gomes vem para a cobrança. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Abertura para o Everton. O Everton domina no campo de defesa para o time do Palmeiras para ser jogando. Já liga a jogada pelo setor de direita. Abre a jogada Coutinho. Domina do campo da retaguarda com Fux. Fux domina. Não é o jogo de bola do Felipe Anderson. Felipe Anderson já me alertou. O Soler falou que ele ia jogar de lateral. José Martínez tentou o domínio. Chega no toque de bola. Ranieri acertar ele, o Fux. E vai tomar amarelo. O zagueiro foi curtir uma de meia, enquanto o meia fazia a lateral, o Fux perdeu a bola e aí teve que apelar, fez a falta, cartão amarelo para o 3 do Verde. São 9 cartões amarelos no jogo, é isso? Exatamente, e contando. 5 pro Palmeiras e 4 pro Corinthians. E vem pro jogo o time corintiano. Memphis abre a jogada, soltou pra Carrilho, vai pro cruzamento, faz o break, enfiou pra Memphis, vai pra dentro da grande área, tá dentro dela, tirou o zagueiro, cortou, afasta o perigo, dali vem pra tirar. Gomes do bico da chuteira, corta lateral pro Corinthians bater. Mateuzinho cobra, sobra do toque de bola, Coutinho novamente, tenta o toque de bola, o time do Corinthians para descer, recolheu o Mateuzinho, ele perde o lance para volta no toque de bola, lateral. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral esquerda, defesa pro time do Palmeiras bater. E talvez tenha sido a chance mais perigosa do Corinthians no primeiro tempo, porque o Memphis tinha o caminho aberto para encher o pé esquerdo pro gol do Everton, e aí o Michael deu um desarme de manual, de carrinho, e recuperou a bola para o Alviverde. Lateral para a equipe do Palmeiras bater, o Piqueires vem para a cobrança para você ligado no futebol da Bandeirantes. Lateral foi cobrado, nossa senhora, meu. André Ramalho, ele foi pegar a bola, saiu cutucando o gramado, tropeçou, catando o cavaco, vem pro toque de bola. Olha o Bidu! Quase entregou ouro pro time do Palmeiras, ganha a jogada, Bidu recolhe pro time do Corinthians, tenta o toque de bola, ganha a lateral. O Bidu meteu a bola no corpo do Felipe Anderson. Que coisa! E pra sorte dele, o Felipe Anderson não conseguiu conduzir a bola, senão o Palmeiras poderia chegar para marcar o terceiro. Bidu tá doidinho pra entregar. Ergue o braço o árbitro. Terminou o primeiro tempo aqui na Arena Barueri, de Palmeiras 2, Corinthians 0. Na Bandeirantes, quem tá chegando é ele. Alô, alô, Felipão Melo. Chega, Felipe. Alô, Ulisses Costa. O Verdão tá vencendo 2-0 pro Palmeiras. M. Martínez e Piqueires fizeram os gols do jogo. Alô, Gustavo Soler. E os detalhes no gramado da Arena Barueri. Fabiani, vai você, Soler. Vamos lá, Melo, porque o time do Palmeiras vai vencendo por 2-0 a equipe do Corinthians com 2 gols uruguaios, né? O Piqueires marcando de fora da área e o gol do Martínez. O Martínez que não fazia um gol desde o dia 13 de outubro de 2022, quando atuava pelo Midtjylland da Dinamarca, empate por 2-2 contra a equipe do Feyenoord pela Liga Europa. Quebra o jejum, marca o primeiro gol dele em derby. Palmeiras que já tem 6 pendurados, 5 em campo, mas o técnico Abel Ferreira estão passando a lista dos suplentes do Verdão, com Marcos Rocha, Giai, Aníbal, Vanderlan, Paulinho, Maurício, Luigi, Thales, Alain e Flaco Lopes. O Murilo também está no banco, mas não tem condições de jogo, ele sentiu a coxa no aquecimento e aí foi para o banco de reservas para a entrada do Michael. O time do Palmeiras não pode contar, então, com o Murilo à disposição. E aí, Fabiani? Pelo lado do Corinthians, muito silêncio na saída do campo, e o único que foi para o vestiário na resenha, ouvindo orientações, foi o Matheus Donelli conversando com o preparador de goleiros. Lembrando que a única vitória do Palmeiras sobre o Corinthians aqui na Arena Barueri foi num jogo em que o Donelli também estava em campo, né? E uma vitória por 3-0 do Palmeiras, ele tinha 20 anos de idade.
Ó, no momento que as luzes da Arena Barueri se desligam e aparentemente vem um show de luzes por aí, hein, Soler? É um anúncio de uma série aí, parece, né? Uma temporada, nova temporada, Exato. aquela coisa toda. E é concorrente, então deixa pra lá. Bom, e aquilo, né? Certamente o público aqui no estádio tá super interessado na série. Mas agora, o Corinthians tem poucas alternativas no banco de reservas para mudar o panorama para o segundo tempo. O Coronado tá fora, então os únicos nomes de ataque do Corinthians são o 43 Thales Magno, o 11 Romero e o 22 Héctor Hernandes. No mais, poucas possíveis trocas para alterar o que mostrou o Corinthians nesse primeiro tempo. Muito bem, tá aí então o Luiz Fabiani trazendo o lado do Corinthians, o Gustavo Soler o lado do Palmeiras. Daqui a pouco eles voltam com mais informações da Arena Barueri. Cláudio Zaidan, por enquanto o Verdão vai vencendo 2-0, mas no finalzinho do jogo, desse primeiro tempo, o Palmeiras meio que se poupou e o Corinthians cresceu na partida, Zaidan. E este primeiro tempo, e esta análise da primeira etapa de, por enquanto, 2-0 pro Verdão? Felipe Melo, tem gabarito? Vamos fazer. Depois, no apito final, a gente faz o gabarito. Ô Felipe, o Palmeiras, durante 25 minutos, ele foi inteiramente dono do jogo. O Palmeiras atacava com 6, 7 jogadores, encontrava espaço. O Corinthians, estranhamente, porque o Corinthians tem sido um time que marca muito bem no meio campo, o Corinthians deu muito espaço, não conseguiu evitar a troca de passe sem velocidade do Palmeiras. A zaga do Corinthians é ruim, mas o meio campo, como a gente dizia até antes do jogo, tem capacidade para proteger essa zaga, o meio campo que marca bem, mas deu muito espaço. E o Palmeiras, além de atacar com 6, 7 jogadores, ele se sentia confortável, porque o Corinthians não conseguia contra-atacar. O Memphis, ele matou 3 contra-ataques do Corinthians. E o Palmeiras foi para cima, pela direita, pela esquerda, pressionando um pouquinho antes do gol, mete uma bola no travessão, e aí tem o gol do Piquerez, tem o gol do Emiliano Martinez, e você percebe, principalmente no gol do Emiliano Martinez, porque no gol do Piquerez, o Carrilho ainda está ali pertinho, tenta cercar. Oi? Só rapidamente para a gente passar uma informação, o Gomes ele tinha sentido no primeiro tempo e agora o Abel chama Agustin Giai para o aquecimento. Então pode ser que o Palmeiras tenha que fazer mais uma substituição por lesão. O Giai é o único reserva que aquece nesse momento no gramado. Lembrando que o Abel ele barrou o Naves do jogo de hoje. Errou barrar o Naves, para mim até deveria ser titular, mas ele vai fazer agora uma linha de 4, né? Se entrar o Giai. O Fux vai ser dupla de zaga com o Mikael. E aí o Giai na direita, Piquerez na esquerda. Então ele muda um pouco a ideia do jogo, mas vai com 2 zagueiros e o Giai, que é lateral. Isso pode até mudar a função do Felipe Anderson, que está jogando como ala pela direita. De todo modo, o Palmeiras foi melhor, mas depois desacelerou, Felipe. E aí o Corinthians começa a encontrar espaço. O Memphis faz uma jogada de cinema, ele dá um lençol em cima do Gomes, mete a bola para o Yuri Alberto, o Mikael evita a finalização do Yuri Alberto, manda para escanteio. Mas, no geral, que defesa fez o Everton? O Everton não foi incomodado. O Corinthians marcou mal e não conseguiu atacar com perigo. Né? Então o Palmeiras foi melhor. Tem opção para mudar isso? O Emiliano tem. Ele pode colocar o Romero no lugar do Bidon e pode colocar o Thales Magno no lugar de um dos volantes, por exemplo, o Ranieri. Ou o Martinez, que já recebeu o cartão amarelo. Ele pode tirar um dos dois, segurar um pouquinho mais o Carrillo, que é o único que está jogando bem no meio campo, e colocar só 2 volantes em vez de 3, mais o Romero, e aberto o Thales Magno. Ele tem que fazer alguma coisa, porque o primeiro tempo do Corinthians foi terrível. E o Palmeiras talvez tenha que fazer essa mudança, como já apontou o Soler, e aí muda o esquema. Ele pode deixar o Estevão mais aberto como ponta a ponta, trazer o Felipe Anderson para o meio, se ele colocar de fato o Giai como lateral, caso o Gustavo Gomes não possa voltar, meu caro Felipe Melo. Ô Zaida, tô lendo o chat aqui, muitas mensagens e alguns ouvintes, o Otair perguntando assim, olha, para mim o goleiro Donelli falhou nos 2 gols. Você vê também que o goleiro do Corinthians falhou nos gols do Palmeiras? Não, aliás, a minha impressão, depois, eu não sei se você viu o lance várias vezes, Felipe,
A minha impressão é que o chute do Piquerez tem um leve desvio no Ramalho. E qualquer desvio num chute desse arrebenta o goleiro. E o segundo foi de longe, Mas, meu amigo, primeiro, quando a bola está saindo, você não sabe onde ela vai. Se ela vai à sua direita, à sua esquerda. E ela foi lá na gaveta, né? Então, o Hugo talvez defendesse? Talvez. Né? O Hugo é um goleiro de altíssimo nível. Para mim, aliás, é goleiro de seleção. Mas não acho que a gente possa falar em falha. Para mim, o Donelli não falhou. Bom, por enquanto, 2-0 pro Palmeiras. Mas tem o segundo tempo, a segunda etapa daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes. Chamou, falou. Uma saideira aqui do intervalo. Quem está aquecendo na beira do campo é o Romero. Romero deve ser novidade do Corinthians para a segunda etapa. Paraguaio aquecendo com um dos preparadores do Corinthians. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da Arena Barueri. Se o Corinthians vai mudar, se o Palmeiras vai mexer, já você está no futebol da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Bola girada na boca do gol, vai ser o segundo, bateu na trave,
a bola explodiu. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras voltou novamente. Emiliano Martins bateu pro gol. Lindo, 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 lindo. Corinthians para a bola rolada da entrada da grande área, ninguém marcou. Emiliano Martins ergueu a cabeça, ajeitou, arredondou, ele passou, encheu o pé na bola, ele encheu o pé na bola, ninguém marcou. Ranieri olhou, todo mundo olhou, ele enche o pé na bola, ela faz uma curva maravilhosa para fazer um golaço, no canto esquerdo, a bola dá na bochecha, esquerda da rede, morre no fundo do gol. 2-0 pro Palmeiras, o Verdão vai vencendo o primeiro derby do Campeonato Brasileiro na terceira rodada. 2 pro Palmeiras, 0 pro Corinthians. E outros jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, com ele, Bruno Puzóvio. Vamos lá, no Campeonato Brasileiro da Série A, nessa tarde no Nabi Abichedi, o Bragantino venceu o atual campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo, 1-0 no placar, gol de Eduardo Sacha. Já no Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou do Ceará de virada por 2-1. Mais tarde, 9 horas da noite, teremos Vasco Sport em São Januário, no Rio de Janeiro. Agora falando sobre a Série B, na Arena Condá, fora de casa, o Coritiba venceu a Chapecoense por 2-1. Agora a bola rolando em Goiânia e o Vila Nova está na frente, 1-0 contra o Paysandu, 30 minutos do segundo tempo. Além dessa partida, temos outras duas em andamento, Amazonas e Ferroviária ainda 0-0, além de Novo Horizontino e Volta Redonda, também 0-0. Logo, 8 horas da noite no Paraná, Operário e Goiás entram em campo no Germano Kruger. Bom, jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Cláudio Zaidan, 6 finalizações do Palmeiras no alvo contra 2 do Corinthians. Não, 6 finalizações no total, né? Contra 2 do Corinthians no jogo até o momento. Tivemos 11 faltas cometidas para cada lado e o tanto de cartões que a gente teve também no jogo até esse momento. Acho que a única certeza desse segundo tempo, não sei se é certeza, mas é quase certeza de que vamos ter algum expulso, porque com tantos cartões, Osaida, num clássico tão acirrado, eu acho que vai ser difícil sair todo mundo com 11 de cada lado, viu, Osaida? O risco é grande, né? O risco é grande, os jogadores têm de se conscientizar disso. Principalmente o meio-campo, onde teve muita jogada, mas absolutamente desnecessária. O cara dá uma entrada violenta no meio-campo. Porque ele tomou uma falta antes. Isso é infantilidade. Isso é coisa de juvenil. Se o cara vai fazer o gol, você tem de fazer uma falta para evitar um lance perigoso, explica-se, né? E serão 2 mudanças no Corinthians ali, Felipe. Vamos lá, então. Fabiane, as mudanças do Timão. Vem pro jogo com a 11 o Romero e com a 46 o Hugo. E olhando aqui no olhômetro, aparentemente estão saindo o 21 Matheus Bidu e o 14 Ranieri. No Palmeiras, mudança, Soler. O Giai tá conversando com o Abel, mas nesse momento nenhuma sinalização de mudança. Mas o Giai nem colete está usando no banco de reservas. Ele está de sobreaviso, mas o Palmeiras não vai sim. Vai sair no time do Palmeiras o Bruno Fux. No visual, aparentemente o Bruno Fux não voltou para o campo de jogo, então vai subir agora a plaquinha. Não tô vendo o Bruno Fux. O Giai já posicionado, o Gomes voltou e sem dores no tornozelo esquerdo. Bruno Fux já tinha cartão amarelo e sobe logo o Belotti. Vamos, carequinha. Tá apanhando a placa o Belotti. Agora foi. Subiu a 3 do Fux, entrou o 4 Giai. Zaida, mudanças então nos dois times. O Corinthians fica mais ofensivo, ele não tira o Bidon, ele tira um volante que é só de marcação, que é o Ranieri, deixa o Martins mesmo com o amarelo e entra, claro, o Romero, deixando o time mais ofensivo. E ele ainda tem o Thales Magno como opção. Palmeiras muda a maneira de jogar, porque agora tem um lateral que desce, Felipe Anderson pode jogar um pouco mais pelo meio, Felipe. Vem aí Ulisses Costa para o segundo tempo.
O árbitro apitou, toca na bola o time do Palmeiras com Vitor Roque. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Rios ganha fácil, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça! Na trave, deu no travessão! Com 30 segundos de jogo, o Rios ganhou na velocidade do André Ramalho, que correu de calça jeans molhada, cruzou na boca do gol. O Facundo Torres cabeceou, deu no travessão e foi pra fora, Solera. E que jogada do Richard Rios pela direita, com muita facilidade ele ganha da defesa do Corinthians e coloca na medida pro Facundo Torres testar firme, ela explode no travessão. Quase que o Palmeiras faz o terceiro e seria o terceiro gol de um jogador uruguaio, Ulisses. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É bola no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Abertura do campo de defesa, recolhe o time do Corinthians. É aqui atrás do campo de retaguarda com Donelli. Donelli domina pro time corintiano para sair jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o time do Corinthians vem com José Martínez. Ele já prende o lance para Kaká. Kaká se livra do toque de bola, se livra dela, tenta soltar curtinho, recolhe pelo seu campo de defesa, sai jogando novamente no toque de bola de André Ramalho. André Ramalho domina para Mateuzinho. Mateuzinho domina no campo de defesa, vem pro tapa na bola, já recolhe para o time do Corinthians, sai jogando pelo setor de esquerda, campo de defesa, o time corintiano. A abertura vem no meio com o Hugo. Hugo que entrou agora no jogo, a bola do Hugo, já domina o time do Corinthians para ser jogando, abriu curtinho novamente com Kaká. Kaká domina para o Corinthians, abre do outro lado para André Ramalho que sai jogando, domina o time corintiano, abre a jogada do campo de ataque, vem pro toque de bola com Martínez. Martínez prendeu o levantamento, vem para Memphis, tentou chegar antes dele, subiu Giai de cabeça, tirou. A bola já volta no toque de bola, Giai tenta ser pro jogo, aperta Bidon, tenta ganhar, o time do Corinthians vem pra finta, já domina do toque de bola, Vitor Roque recolhe pro time do Palmeiras, dá o tapa na bola, tentou passar, fechar a porta em cima dele, Kaká vem na bola, domina pro time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa com José Martínez, domina o Corinthians para sair pro jogo, já prende José Martínez, abre a jogada pro toque de bola de Carrilho, Carrilho levanta para Yuri Alberto, domina de costas para a marcação, deu para Mateuzinho, já passou novamente, tenta o toque, giro no meio, recolhe a jogada curtinha com o Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians na direita, livre de marcação, recolhe o time do Corinthians, está pedindo Yuri Alberto, a bola vem na esquerda com o Hugo, Hugo dominou para o time corintiano, recolheu para Bidon, Bidon toca por toque de bola curtinho de Romero, Romero arredonda o lance para o time do Corinthians, levantamento vem para André Ramalho que solta para Mateuzinho, abriu para Carrilho, Carrilho dribla o primeiro, escapa na marcação, soltou para Mateuzinho na direita, puxou para a perna direita, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, soltou no meio para o Hugo, recolheu, dominou de fora da área, bateu, passa à direita, bom chute do Hugo, é tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E nas duas tentativas do Corinthians de fora da área vieram dos pés dos laterais. Primeiro o Mateuzinho isolando, agora o Hugo não pegou tão mal, mas sem levar perigo para o Everton que vai repor em tiro de meta. Alô, Emiliano Guimarães, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, Antônio Santos curtindo a Patilosa Cristal, também ligado Léo Maroto. Alô, Elisângela Mendes, sinta-se à vontade, torcedor brasileiro, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola foi solta à frente, houve a falta do Kaká no Estevam, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa, vem com José Martínez, ele prende o lance, tem partindo novamente Carrilho, domina, vem pra finta, prende jogada novamente o time do Corinthians, abertura para Memphis, Memphis recolhe, por entre as pernas do marcador, ameaçou soltar para Hugo, ele prende o lance para o time corintiano, já recolhe a jogada, levantamento vem na grande área, tentou deixar passar, ele aberto, não conseguiu, a bola voltou pelo setor de direita do campo de ataque, aperta novamente o time do Corinthians com o Carrilho, tenta a finta em cima do Piquerez, balançou, cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou para Mateuzinho, pico da área, poderia cruzar, preferiu prender, voltou para Carrilho, Carrilho domina para o time corintiano, tenta a finta na marcação, já prendeu o Carrilho, abriu o compasso, cruzou para fora. Tiro de meta para o Palmeiras bater. E passou a impressão de uma bola desviada, porque ficou muito longe da área o cruzamento do Carrilho. Ele que não costuma errar, foi na verdade uma boa marcação do Piquerez, que só olhou o peruano mandar para a linha de fundo. É que você vai sendo contaminado, né, Zaidan? Não há dúvida. Muita gente ao seu lado errando, né? O Carrilho acabou errando, mas ele joga muito bem, né? Se o Corinthians conseguir reagir nesse jogo, os caras têm de dar um bicho exclusivamente pro Carrilho. É o que está se salvando aí.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É lateral pelo setor de direita do campo de defesa. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. A lateral foi cobrada à frente pelo comando de ataque. Aperta na marcação, ganhou no curtinho. Recolhe José. Ele tenta o toque de bola contigo novamente. O José Martins volta com o Mateuzinho. Mateuzinho para André Ramalho que liga a jogada. Tenta o toque de bola para Hugo. Hugo já parte pelo setor de esquerda. Rios toma a bola dele. Vem para finta. Hugo ganha a jogada. Recolheu novamente para o time corintiano. Abriu no meio de campo para Romero. Romero prendeu, já soltou pela direita do campo de ataque, vai pra finta, prendeu, soltou, Mateuzinho passou, a abertura vem pra Romero, ele domina pro time corintiano, tentou enfiar pra Memphis, chega o zagueiro, vem pra tirar, a bola volta pra André Ramalho, domina pro time corintiano, pra ser jogando pelo seu campo de retaguarda, abre pra Kaká, Kaká solta a jogada curtinha pra Bidon, Bidon de primeira pra José Martins, Martins prendeu pra Memphis, vai pra finta no primeiro, tentou passar, não passou, a bola volta no toque de bola, recolhe André Ramalho, ameaça o levantamento à frente, fica sem opção de jogo, solta pra Hugo, ele domina pelo setor de esquerda, que ataca Hugo, domina pro time do Corinthians, vem pra finta, prende a jogada, Memphis pede pelo meio de campo, a abertura vem pra Memphis, Memphis recolhe pro time do Corinthians, gira a jogada, tentou tocar na direita, ficou caído. E o Vitor Roque ficou reclamando, o Memphis meteu a bola completamente errada, lateral pro Palmeiras bater. E ficou até estranho pelo jeito que o Memphis bateu na bola, não parecia um passe, parecia um chute, mas ficou muito longe, ninguém nem sabia quem que era a ideia de passe do Memphis, reposição em lateral pelo Palmeiras, lado esquerdo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. E vem Corinthians, dominou o Romero, dominou pela direita no campo de ataque, erga a cabeça, ameaçou a finta, ameaçou o passe, escapa na marcação no primeiro, prendeu o Romero, soltou para a ponta direita, soltou no campo de ataque, abriu para Carrilho, Carrilho cruzou na boca do gol, para ninguém. Sai do gol, tranquilo Everton para fazer a defesa. Repito, 7h30 de bola rolando, é o segundo tempo de jogo. Palmeiras 2, Corinthians 0, Pusóvio. Ulisses pela Série B do Campeonato Brasileiro, bola rolando em 2 jogos. Por enquanto 0-0 para Amazonas e Ferroviária, mesmo placar para Novo Horizontino e Volta Redonda, 44 minutos da primeira etapa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, pois não? Richard Rios no chão aqui sentiu muitas dores, colocando a mão na região do joelho, aparentemente vai seguir em campo normalmente, mas está com muita dor o camisa 8 colombiano do Alviverde. É o joelho direito, onde ele tomou uma pancada contra o Sporting Cristal na estreia da Copa Libertadores da América. O Rios não conseguiu jogar contra o Sport no Campeonato Brasileiro, jogou contra o Cerro Porteño, mas ainda sente dores aí nessa região do joelho direito. É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque de bola, chega Hugo de cabeça, toca na bola, põe pra fora, lateral pro time do Palmeiras, bater pela direita. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! 8 jogados, segundo tempo, 2 Palmeiras, 0 Corinthians, Aidan. Palmeiras marcando mais atrás, não por decisão do Abel, é que o Corinthians voltou bem mais ofensivo, com o Bidon fazendo o papel de segundo no meio campo, ele tirou um jogador só de marcação com o Raniel e com o Romero. O Romero deixa o time mais ofensivo. O Palmeiras foi obrigado a recuar sua marcação porque o Corinthians voltou pressionando mais, conseguindo segurar mais a bola no ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, falta pro Palmeiras bater na direita de ataque. E cavadaça agora pelo Vitor Roque, porque ele coloca os 2 braços para trás e impede o Kaká de ganhar espaço para cima da marcação. Aí o Kaká vai trombando com ele, o Vitor Roque aproveita a trombada, cai no chão, bandeira marca. Falta a favor do time do Palmeiras, vem Richard Rios de pé direito. Se posiciona para a cobrança de falta pela direita, o time do Palmeiras é falta para o time do Verde bater 2-0, o Palmeiras vence o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alô, Robson Gomes, está ligado no microfone de Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta novamente para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Alô, Marcelo Bonagamba, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, é falta para o time do Palmeiras bater pela direita. Se posiciona para a direita, Verdão 2-0 do jogo diante do Corinthians. Se posiciona Rios para a cobrança de falta pela direita para o time do Palmeiras, partiu para a bola, Rios correu, bateu, levantou mal na primeira trave, afasta a zaga corintiana, a bola chegou de primeira batida, trava a zaga do Corinthians de novo, tira do campo de defesa, tenta ser chegando, recolhe o time do Palmeiras, tenta arrancar, não consegue, lançamento à frente, meu amigo Mikael
Que pegada que ele deu no Bidon, velho. Tem cartão. E mais um cartão amarelo no jogo, o zagueiro Mikael advertido. Palmeiras tem Gustavo Gomes, Everton, Mikael, Emiliano Martinez, Richard Rios amarelados em campo, sem contar o Bruno Fux, que já foi para o banco de reservas. E não sei se vai dar pro Breno Bidon, porque ele pediu atendimento médico com muitas dores, o volante do Corinthians, depois dessa forte entrada do zagueiro do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, Zaidan. Ulisses, o cara fazer uma falta dessa no meio campo, o jogador inclusive estava de costas pro campo de ataque, o Bidon. Quer dizer, é muita afobação, né? O jogador vai afobado pra bola, vai de qualquer maneira e acaba fazendo uma falta para cartão de bobeira, Não é um contra-ataque, ele evita que o jogador entre na área ou finalize. A bola tá no campo do Corinthians, o Bidon de costas pro ataque e o Mikael dá uma entrada dessa. Ontem eu tava vendo, assim, ocasionalmente me deparei com um jogo, Palmeiras e Flamengo, e o zagueiro era Luiz Pereira, né? Rapaz, como é importante o zagueiro ter tempo de bola, ter frieza, né? Zaidan? Não entrar de maneira afobada. Claro, ninguém está comparando o Luiz Pereira, o maior zagueiro da história do Palmeiras, com qualquer zagueiro hoje. Nem com o Gomes, nem o Gomes se compara ao Luiz Pereira. Mas, pô, não precisa vacilar assim, né? No meio campo, no campo ofensivo, você faz uma falta dessa, pô. Alô, Serginho Japa, ligado no microfone de Bandeirantes. O Reinaldo Casselli, alô, Reinaldo Casselli. Forte abraço para o Palmeirense, o Roberto Casselli também em São Bernardo do Campo. Forte abraço, Reinaldo Casselli. Obrigado pelo carinho da sintonia. Do time do Corinthians sai jogando com o Hugo. Hugo já prende no campo de defesa lá atrás com toque de bola Coutinho de Donelli. Donelli domina para o time corintiano para sair jogando. Ative o feito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela. Simples e no instante. A bola volta com o time do Corinthians, está jogando Coutinho novamente no campo de defesa, tenta descer o time corintiano. Levantamento do Bidon, trava a zaga, vem, toca na bola, Vitor Roque põe para fora. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Na esquerda, campo de defesa, se posiciona, vem para Kaká. Kaká domina, esteve em cima dele, sai jogando Kaká. Ele recolhe a jogada para Donelli. Donelli domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola pela direita. Já abre o lance o time corintiano para ser jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento à frente do campo de ataque. O Corinthians domina com Bidon. Tem Hugo aberto. Enfiou para Hugo pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Volta para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians. Dá para Hugo. Hugo recolhe para o time corintiano com José Martínez. José Martínez prende. Sai jogando com Kaká pelo campo de defesa para o time do Corinthians. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina Romero. Prende o lance. Coutinho no setor intermediário. Recolhe pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Bidon. 2-0 para o time do Palmeiras. Prende a jogada com Memphis. Memphis novamente para Bidon. Ele domina no campo de retaguarda. Vai para o toque de bola para Memphis, prefere voltar para Kaká. Kaká domina no seu campo de defesa, sai jogando para o time do Corinthians, levanta para Carrilho, abriu para Romero, para Carrilho, Carrilho já solta para Memphis, parte o Hugo na esquerda, Memphis dominou, tem Mateuzinho passando na direita livre, lançamento vem para Mateuzinho, domina pela direita do campo de ataque, partiu novamente Carrilho, levou para a linha de fundo, vem cruzamento, faz o break, vem para tirar, mas acaba saindo com bola e tudo. E aí chegou muito bem o Vitor Roque, lateral pro Corinthians. E aí a torcida do Palmeiras mais uma vez ovacionando o Vitor Roque, porque não tem ego, recompõe até o final, até o limite para ganhar a bola pro Alviverde. Saiu mal, é verdade, mas foi muito interessante essa jogada do Roque. A bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente o time do Corinthians, vem com o Bidon. Bidon domina para o time corintiano, vai para fintar a marcação, prendeu pelo setor de esquerda, abriu com a passe, bateu direto pro gol, pega o Everton. Segura o goleiro do Corinthians, do Palmeiras. Porque pegou mal o Bidon, tinha oportunidade do cruzamento, ele viu o Everton levemente adiantado, pode ter tentado um toque por cobertura, mas no 2-0 não é momento para isso. Pegou mal na bola o Bidon e devolveu ela pro goleiro do time mandante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 14 minutos de bola rolando, 14 segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, aqui Arena Barueri, Palmeiras, 2 gols de Piquerez e Emiliano Martinez, 0 pro time do Corinthians, da Bandeirantes, é você, Pozóvio. Ulisses, logo 8 horas da noite, teremos mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Germano Kruger no Paraná, Operário e Goiás em campo. Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Para foi chutando a esquerda com o Hugo. Domina pelo comando, solta para Bidon. Bidon fica sem opção ofensiva. Abre a jogada por toque de bola de Carrilho. Carrilho volta para Bidon. Ele domina para o time do Corinthians. Tentou partir do meio de campo. Soltou contigo no comando de ataque. Abriu. É para Romero. Ninguém marca. Cruzou para ninguém no peito. Piqueires para o Everton, que domina para o time do Palmeiras para sair jogando. E daqui a pouco no Palmeiras, Aníbal Moreno. Você narrou aquele último lance do Breno Bidon, que tentou a cavadinha para cima do Everton, e foi muito claro, né, Ulisses? O Rios, ele vai na marcação e não dá o combate, porque ele e o Martínez já tem cartão amarelo. Então o Abel chama um volante para substituir algum pendurado. A bola volta, tenta o toque de bola. Martínez ganha a jogada do time do Corinthians, vem com o Kaká. Ele toca na bola, tira, mas o árbitro para. Marcou a falta de ataque, Kaká cobra. Falta antes em cima do José Martínez, é isso? E tá caindo o Vitor Roque. Exatamente, ele marca a primeira falta do Estevão pra cima do Martínez. Na sequência o Kaká chega em cima do Vitor Roque, mas o lance já estava paralisado. Chegou mesmo, viu? Chegou dando no meio ali. E agora o Kaká, como se não fosse nada, ajuda o Vitor Roque a levantar e muda o Palmeiras. O Richard Rios não deu aquele bote porque estava amarelado, então ele sai com a 8 para a entrada dos 5, Aníbal Moreno. E aí, Zaidan? Bom, ele já tinha sentido a dor no joelho, tem o cartão amarelo, já parece um pouco cansado também. E, de qualquer maneira, o Moreno é um jogador que tem bola até para ser titular, né? Pode ganhar a posição do Emiliano, que fez gol hoje. Agora, Ulisses, o Corinthians melhorou no jogo, mas está faltando força ofensiva. Está na hora do Thales Magno ir pro jogo, hein, Ulisses? É futebol da Bandeirantes, mas eu vou dizer, ô Zaidan, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho aqui, minha maneira de ver, a dupla de técnicos do Corinthians, eles são muito ruins, Zaidan. Não, eu não vejo assim não, Ulisses. Sabe por quê? Eu sei que você... Não. Fala. É só você ver o jogo em Guayaquil. A passividade. Eles são passivos pra mudar, demoram. Assim, eles ganharam o Campeonato Paulista, que foi quase na individualidade, mas taticamente não se via muita coisa, né? Não, mas eu vi mérito no Ramon, principalmente quando ele mudou no ano passado. A salvação do Corinthians no Campeonato Brasileiro passou muito por decisões do Ramon. Inclusive a maneira como ele passou a usar o Garro. Ele deixou de jogar no 4-3-3, passou a ter Memphis e Yuri Alberto no ataque, com o Garro sendo o terceiro jogador que se aproximava, e 3 correndo por ele no meio campo. Então o Garro melhorou demais com o Ramon. Agora, ele não é o Guardiola, né? Ele comete mais erros do que os grandes técnicos, mas eu não acho tão ruim quanto vocês dizem, não. É futebol da Bandeirantes. Em Guayaquil eu vi ele, vou falar pra você. E outro em um jogo na Arena Corinthians também. Vi ele mexer, tirar os 3 principais jogadores. E aí o time do Corinthians perdeu o jogo pela Sul-Americana, quer dizer, eu não sei que ele não gosta de Copa, né? Aí pode ser. Porque se ele falou que o principal lance dele é o Brasileirão, então a coisa tá feia, hein? Domina pela direita o time do Corinthians, tenta ser jogando. Recolhe do campo de defesa para você ligado. Ivanildo Lucena ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Cristina Menezes, obrigado pela audiência. E vem Corinthians no meio do campo de ataque. Para foi chuta para o Hugo, abre para José Martínez. Ele prende o lance para o time corintiano, limpa para trás. Já domina, tem do outro lado pedindo bola Mateuzinho. Bola volta para Carrilho. Carrilho gira, vem para o toque de bola. Pro toque de bola contigo novamente. Recolheu André Ramalho. É para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano. Volta novamente para o toque de bola o time do Corinthians. Já tenta descer do campo de ataque, a abertura foi feita no campo de defesa, já domina no setor intermediário, abertura frente, Romero lança mal, vem para rasgar Micael, tira dali. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, no Disney Plus. Assine já! A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de esquerda, Hugo, ele ganha a jogada para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, deu para Memphis, Memphis prendeu na ponta, já desceu pelo setor de esquerda, são 3 na marcação, ele toca na bola, volta contigo no setor intermediário para Carrilho, rolou, boa bola, entrada na área, é para Romero, girou, bateu em cima da marcação, e vem contra golpe Verdão, Facundo Torres lançou jogada no comando de ataque, vem para tirar, vem na bola, afasta a zaga do time do Corinthians, domina, vem pro toque de bola, Vitor Roque ganhou, tá dentro da área, 2 na marcação, tentou passar pelos 2, solta a bola, Vitor Roque. Pois não, Solera. Aí ele tentou aquele famoso drible raio-x, né, Ulisses? Tentou passar no meio de 2, não conseguiu, mas desce Palmeiras.
E vem pro jogo, Verdão, bola para Piquerez. Dominou, Vitor Roque pediu. Mateuzinho mergulha, põe para escanteio. Escanteio a favor do time do Palmeiras na jogada dos uruguaios. A tabelinha sai por ali, o Piquerez tenta fazer o levantamento, o Mateuzinho se joga em cima da bola, escanteio agora. O Vitor Roque pede desculpas para o Estevão porque não soltou aquela última bola no ataque do Verdão e o Facundo vem para bater de pé canhoto. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, 2-0 para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol, Bandeirantes, escanteio para o time do Palmeiras, bater. Vem para o levantamento, Facundo Torres na bola, partiu para a bola, correu, bateu, vem para o toque, a bola volta para Estevão, deixou passar. Vem pro, olha só, o Felipe Anderson tá no jogo. Ele ganha a bola, recolhe pela direita, Felipe Anderson. Solta a bola, sobra para ele, pro toque de bola, Coutinho de Estevão para Felipe Anderson. Dominou pela esquerda, abriu, jogada para Martínez e ameaçou bater. Vem marcação do time do Corinthians, cruzamento pode sair dentro da grande área, prendeu o lance o time do Palmeiras para sair jogando. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. 2-0 para o time do Palmeiras, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Recorde do campo de defesa, tanto toque de bola, Coutinho. Alô, Jax Magi, quarteiro ligado na Bandeirantes P2. Que maravilha! Forte abraço para você, grande Jaques. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Opa! Domínio do campo de defesa. Amarelo e pipa. E ó, é uma pipa em provocação, Ulisses, porque ela leva uma estampa 51 como uma piada. O Gomes vai lá e rasga a pipa e tem cartão amarelo para o Mateuzinho pela falta cometida. Eita, mais um, é? Exatamente, deu no meio do Facundo Torres e toma cartão amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Alô, Michel Araújo, ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço para você, 2-0 Palmeiras. Piquerez e Emiliano Martínez fizeram os gols do time do Palmeiras. Se posiciona para cobrar duas bolas batidas de fora da área, hein? É falta novamente para o time do Palmeiras, batendo pelo setor de esquerda. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 22 minutos de bola rolando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é Bandeirantes com você. É falta pelo setor de esquerda para o time do Palmeiras bater. Vem para a cobrança novamente. Vem levantamento no boca do gol. 2-0. Palmeiras partiu. Piquerez levantou na boca do gol. Hugo não subiu. A bregia em cima do Micael. Domínio do campo de ataque. Estevão. Ele vai para frente em cima do Hugo. Balança. Estevão vai tentar o drible. Hugo aperta. Estevão faz o break. Prende, cruza. Levantou. Segura atrás e vai sair mais um toque. Vitor Roque. Roque numa jogada excepcional do Estevão, inteligente demais Estevão, ele dominou, balançou em cima do fraquíssimo Hugo, fez e desfez dele, ergueu a cabeça, levou para a linha de fundo, trouxe da linha de fundo para a entrada lateral da grande área, a zaga do Corinthians saiu, ele ergue a cabeça, cruza na segunda trave, na intenção do Vitor Roque, para ele, Vitor Roque, marcar o primeiro gol dele com a camisa do Verdão, Vitor Roque, sente esse prazer, Vitor Roque. Palmeiras 3, 0 pro Corinthians. Sinta esse prazer pela primeira vez, Vitor Roque. Palmeiras 3, Corinthians 0. O detalhe do gol é Teu Soler diante de um time mal comandado tecnicamente. O Palmeiras faz o que quer do Corinthians, Solera. E tinha que sair dos pés do garoto Estevão. Na habilidade, na individualidade, ele chama o Hugo para a dança. O Hugo não acompanha os passos do camisa 41.
do Palmeiras, ele cruza na segunda trave, exatamente, VAR em ação e só o VAR para impedir que a carta seja lançada, só o VAR em ação para impedir que Vitor Roque festeje o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, assim como foi contra o Cerro Porteño. Então nesse momento, Wagner Heuwei é quem pode tirar o doce da boca da criança, mas a Arena Barueri está em êxtase com esse gol marcado por Vitor Roque. Agora vale saber se Wagner Heuwei vai ou não validar o gol. Rafael Klein tá pedindo a bola, tá pedindo para colocar no meio do campo. Vitor Roque, se for confirmado o gol, marcará o seu primeiro com a camisa do Palmeiras. A contratação mais cara da história. Vai pro VAR. Klein vai pro VAR. Vai pro VAR o árbitro do jogo. Só se o Vitor Roque estava impedido, porque como eu narrei, o Estevan leva para a linha de fundo e traz a bola da linha de fundo. Ao trazer a bola da linha de fundo, a zaga do Corinthians sai também. Aí vem o cruzamento pro Vitor Roque. Eu não sei se ele estava impedido ou não. Aí vai ser o VAR. Zaidan, com você, Zaidan. Primeiro há um lançamento inicial ali e a dúvida é no primeiro lançamento. Não é na bola para o Vitor Roque, né? Mas no primeiro lançamento, antes da bola chegar ao Estevão. É isso que está sendo observado. Só que é o seguinte, ele pode estar vendo se houve uma falta, e eu não vi falta alguma, a não ser que a bola tenha batido no braço, porque lance de impedimento não se chama o árbitro para ver. Lance de impedimento, você tem a definição no próprio VAR com relação à linha, a não ser que seja impedimento passivo, que não é o caso. De qualquer maneira, ele está observando ali, parece que o Bandeira está junto com ele, não é verdade? Anulou. Ele observou então linha de impedimento, porque não impedimento falta, do não vi Vitor nada Roque. disso. O primeiro gol dele, primeiro lance. Impedimento do Gomes na origem da jogada. Do Gomes. Exato, no primeiro lance. Antes da bola chegar o Estevão, que faz aquele passeio todo pela direita. Tá difícil do Vitor Roque fazer o primeiro, hein, Ulisses? Que dureza, hein? Tadinho dele. É o futebol 2-0 para o time do Palmeiras, tenta descer novamente o time do Corinthians no campo de ataque, tá parado o jogo, Mateuzinho pede a falta, o árbitro manda seguir a bola, volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser o gigante, ative o efeito estrela, acesse o site, abra sua conta e vem pro jogo, Vitor Roque dominou para fazer o gol, bateu, defendeu, Donelli! Ele ia fazer o gol, Donelli defendeu. Ative o efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. 2-0 Palmeiras, Zaidan. Agora, Ulisses, a zaga do Corinthians é impressionante, né? O Vitor Roque o que caiu você falou, na primeira Zaidan? disputa. O que você falou que é impressionante? A zaga do Corinthians. Porque, que zaga? Inclusive, fica uma dúvida se o Kaká empurrou o Vitor Roque no primeiro lance, mas ele não quer saber, ele se levanta e ficam caídos ali, Kaká, depois André Ramalho. Os caras não conseguem marcar ninguém. Que zaga, Zaidan? Aonde tem zaga no Corinthians? Pois é. Aliás, a não defesa tem, mal do Corinthians, montada. O Corinthians, ele tem o Gustavo Henrique e Angelini, são os caras que o Corinthians pode apostar para a continuidade da temporada. Tem de buscar pelo menos 2 reforços, um para a lateral direita e um para a zaga. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem pro toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, vai pra finta, aprende a jogar do time do Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Gol anulado do Vitor Roque por impedimento do Gomes. Antes do lance, diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. E vem pro jogo, Estevão ganha, joga soltou pela ponta. Aperta Mateuzinho, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians, o árbitro tá dando. Mas o último toque foi do Mateuzinho. O Piquerez, ele dá o carrinho, joga a bola para cima do lateral do Corinthians. Agora o Klein foi no grito. É o futebol da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Segurança e conforto em qual caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG. Por
Turquia na Catar. A bola volta, 29 de bola rolando, domina novamente Carrilho. Ele vem para a marcação, faz a falta, o árbitro para, marca a falta para que para o Palmeiras bater em cima de Pequenes. Falta para o Palmeiras cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não. Paulinho, chamado pelo técnico Abel Ferreira, vai estrear. O atacante camisa 10 do Verdão, depois de 4 meses se recuperando de uma cirurgia na canela direita. Flaco Lopes também foi chamado pelo técnico Abel Ferreira. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, vem para ganhar a jogada novamente o time do Palmeiras, recolhe a jogada pelo meio de campo, o Coutinho tenta o toque de bola errado. É lateral pro time do Corinthians bater, lateral pro Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, placar do jogo 2-0 pro time do Palmeiras, lateral pro Palmeiras, recolhe pro time do Corinthians, pois não. Héctor Hernandes vem pro jogo, Ulisses, já está na beira do gramado, deve entrar daqui a pouco. Então, Zaidan, eu te explico o seguinte, um técnico de futebol que escala um time assim como ele escalou do Corinthians, ele é mau treinador, cara. Porque o Mateuzinho não pode jogar, ele tem que improvisar, ele pode improvisar. Olha só, o Fux foi o lateral do Palmeiras. Então o técnico sabe que não tem muita qualidade sem o Marcos Rocha, sem o Mike, ele põe o Fux. Ah, mas o Corinthians não tem essas opções, hein? O Corinthians não tem o João Pedro, então o João Pedro, porque errou um lance, acabaram com a carreira dele no Corinthians, e o Kaká e o Félix Torres erraram 1000 e ninguém faz nada. Ele é mau treinador, Zaidan. É verdade que pisaram na bola com o garoto. Olha o Estevam, domina pro Palmeiras, vai na área, ninguém marcou, vai ser golaço, bateu pra fora! Pra fora o Estevam! Que chance perde o Palmeiras de fazer mais um! E seria maravilhoso esse gol se o Estevão marcasse. Ele dá uma cavadinha por cima do Donélio. O Kaká agora foi inteligente. Ele evita tocar na bola e ela se perde pela linha de fundo. E essa foi a última jogada do Estevão. Ele sai com a número 41, vem com a 10, Paulinho. Sai com a número 9, Vitor Roque, ovacionado pelo torcedor para a entrada do 42, Flaco Lopes. Muito bem, mexe o time do Palmeiras. E o Corinthians também vai mexendo por aqui, Ulisses. Centroavante espanhol, Héctor Hernandes. Está na beira do campo, vai entrar, ele vem na vaga do José Martínez. Muito bem, tá aí o Héctor Hernandes, vem pro jogo. E aí, Zaidan? Essa ideia de empilhar atacantes não funciona muito bem, né? Mas só para terminar, não há dúvida que eles pisaram na bola com o garoto, que tem muito mais potencial que esses zagueiros. Você viu agora, o Estevão comentou igual faca na manteiga. Os caras não marcam ninguém. O time foi mal montado, mal organizado, e ele errou, inclusive, nas substituições. Agora é uma coisa meio desesperada. Tira um volante, coloca um atacante, vai empilhando atacante. Mas se você perde o meio campo, você perde tudo. E o Corinthians, ao contrário do que aconteceu na decisão do Paulista, ele está perdendo o meio campo, quase o tempo todo. O Carrilho foi o único que jogou bola hoje no meio campo do Corinthians. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. E tem Timão pelo setor de direita do campo de ataque, vai pra finta Memphis. Limpou, abriu o compasso, rolou, boa bola pra Yuri Alberto. Olha o chutinho do Yuri Alberto. Excelente o chutinho dele. Domínio do campo de ataque, recolhe contigo novamente, vem pra finta. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Recolhe no campo de defesa. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente. Domínio do campo de retaguarda, tenta a finta até prender o Roberto, ganha lateral. Tá parado o jogo. A bola volta no campo de defesa. Recolhe contigo novamente no campo de retaguarda. Vai para finta em cima da marcação. Já recolhe no campo de retaguarda para sair para o jogo. Tenta o toque de bola o time do Corinthians. Já domínio do campo de defesa. Domínio do campo de ataque. A abertura foi feita à frente. Vem para o toque de bola Mateuzinho. Mateuzinho domina. Recolhe do campo de defesa e sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bola foi solta, vem pro jogo o time do Corinthians. Recolheu o Roberto, bateu de bico, põe pra fora. Tiro de meta, hein? Tiro de meta, bateu de bico e o Yuri Alberto tinha pouco espaço pra pensar, ela até leva a perigo, mas bateu mal na bola, ele que é destro e confia muito nessa canhotinha que hoje não tá funcionando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! O tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere, 34 jogados de bola rolando, 34 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Terceira rodada do Brasileiro de 38, Palmeiras 2, Corinthians 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Puzóvio. Ulisses, logo, 9 horas da noite, teremos mais Campeonato Brasileiro com Vasco Esporte em São Januário. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, Coutinho novamente, o time do Corinthians. Tenta o domínio, fica no chão, Héctor Hernandes, está parado o jogo. Está marcada a falta, meia esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. É Tigre, torcedor brasileiro. Se posiciona novamente no campo de ataque, a falta para a equipe do Corinthians bater. Se posiciona Memphis, ajeita para a cobrança de falta. Recolhe Coutinho novamente no campo de retaguarda, você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe Coutinho novamente no campo de ataque, falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança, se posiciona novamente. Domínio do campo de defesa, vem para finta, Memphis partiu, bateu, levantou na segunda trave. O toque de cabeça dentro da grande área, do toque de Coutinho na intermediária do André Ramalho. Domina o time do Palmeiras para descer. São 2 contra 1. Dominou Piquerez, rolou para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola, recolhe Coutinho na intermediária para Paulinho. Sai do gol! Donelli! Arrojada a defesa do goleiro do Corinthians. Vem pro toque de bola, Paulinho cruzou no banco do gol, bateu, defendeu, Donelli! 2 vezes Paulinho, 2 vezes Donelli. Foi muito bem agora o goleiro do time do Corinthians, porque como você e o Zaidan estão falando há muito tempo, a zaga do Corinthians está perdidinha no jogo. Ninguém marca ninguém, o Paulinho conseguiu deixar o Kaká no chão, saiu cara a cara, o Donelli ficou com ela. Na sobra ele tenta o cruzamento, o Donelli dá um soco e evita o terceiro gol do Verde. É o futebol da Bandeirantes para você. Se posiciona novamente no campo de ataque. Recolhe Coutinho novamente. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque. O time do Palmeiras tem toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Recolhe curto do campo de retaguarda. Vai para a finta. Domínio do campo de ataque. A lateral novamente pelo setor de direito do campo de defesa para o Corinthians bater. Motopeças com qualidade e segurança. Tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Aí parado o jogo. Tá marcado a lateral para o direito do campo de defesa para o time do Corinthians cobrar. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Palmeiras 2, Corinthians 0. Hugo vai dar o tapa na bola, ele não conseguiu passar a bola pro Memphis, cara. Passou errado, a bola deu pro jogador do Palmeiras. 2, Verdão 0 pro Timão. Piquerez e Emiliano Martins fizeram os gols. Puzóvio. Ulisses, amanhã 2 jogos na Rádio Bandeirantes. 5h30 da tarde, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi com narração de Rogério Assis. Mais tarde, 7h30, Fluminense e Santos sob comando de Pedro Martelli. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta para Paulinho, bateu pro gol. Rasteiro, chute, passa à direita do gol. Tira de meta pro time do Corinthians bater. É impressionante o espaço que os atacantes do Palmeiras têm para jogar, para chutar, para chegar. É um negócio maluco, hein, Zaidan? E aí não é só a falta de qualidade da zaga. O meio campo não está marcando ninguém. É verdade que com a saída de Ranieri, de Martins, ficou muito mais exposto. Mas desde o primeiro... lindo lance para Héctor, rolou na área para ninguém. O Memphis fez uma jogadaça, uma jogadaça. Que lance maravilhoso do Memphis de calcanhar aí, meteu pro Héctor. Ele não sabia o que fazer para a bola, poderia ter feito o gol do Corinthians. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de direita do campo de ataque, cruzamento na grande área, é para Héctor Hernandes, muito forte, o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, cruzou a bola para fora. Então um treinador que põe Mateuzinho, Bidu, Hugo, insiste, ele não sabe o que é futebol, pois não, Zaidan? Não, vamos devagar. O mesmo Ramon Dias e junto com o Emiliano, que erraram feio na escalação hoje, mas eles conseguiram, técnica e taticamente, superarem o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O cara não é um desastre, ele não é um grande treinador e tal. E nós temos erros acumulados por treinadores melhores que eles. Por exemplo, o Tite, que é muito mais treinador
que o Ramon Dias e já cometeu erros bizarros, inclusive na seleção brasileira. Agora, ele não tem opção. Qual é a opção ao Mateuzinho? Ele não tem nem a improvisação que o Fux dá pro Abel. Não tem. Agora o Giai também é emoção, hein? É o futebol da Bandeirantes pra você. Eu gosto de encher, de pentelhar você, viu, Zaidan? Eu gosto de cutucar a onça com a vara curta, viu, Zaidan? O Giai também é emoção, hein, Ulisses? O Giai e vem pro jogo, Giai ganha pro time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque, Memphis vem pra sua marcação, Giai tenta chegar, não consegue, bola volta pra Flaco Lopes, dá o tapa na bola, levou pra linha de fundo, vem cruzamento no boca do gol, toque de cabeça, tira André Ramalho, a bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola contigo no setor intermediário, Mateuzinho ficou bem, Palmeiras, cruzamento passa pelo Flaco Lopes por todo mundo, domina no campo de defesa pra ser o jogador de campo de retaguarda pra você ligado na Bandeirantes, tenta descer o time corintiano, houve a falta. Pois não. E agora, nessa última jogada envolvendo o Piquerez, o cruzamento que era pro Flaco Lopes, eu aprendi um palavrão novo em espanhol, que o Piquerez xingou o Flaco, que não atacou a bola, foi uma enormidade. É o futebol do microfone Bandeirantes para você, torcedor. Alô, Adair, ligado na Bandeirantes. Rapaziada em Washington, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Adair, pelo carinho da sintonia. Verdão 2-0. No grito de olhar da torcida do Palmeiras. Já domina no campo de defesa. O Everton sai jogando. Ele tentou levantamento à frente. Vem André Ramalho para chegar na bola de cabeça. Ele tira o perigo. Bola volta com toque de bola Coutinho para Carrilho. Carrilho lá atrás no campo de defesa. Domina o time do Corinthians para ser jogando. Vem Donelli, rasga a jogada. Tenta o levantamento, levantando, só tem jogador novamente no campo de defesa, domínio do campo de retaguarda, recolhe novamente pelo comando de ataque, ele vem pra finta, tenta o toque de bola, tenta descer novamente, o Corinthians desfalcado, o Palmeiras não quer nem saber, Mateuzinho vem, tira o perigo, sai jogando com o Bidon domina pro time do Corinthians, já desce pelo seu campo de defesa, ele recolhe a jogada, 1, 2, 3 para marcá-lo, Bidon vai perder o lance, domina novamente o time do Palmeiras, ganha a jogada, Bidon ficou com a mão no rosto, recolhe o Palmeiras, vai sair, cruzamento na grande área, cruzamento pra trás, passa por todo mundo, sobrou, é pra Felipe Anderson. Mas o que é isso, Felipe Anderson? Pô! Meu Deus, a bola sobrou na meia-lua da área para ele. Ele isolou. Era para fazer o terceiro, ô Solero. Exatamente, era para ele se consagrar no jogo de hoje, se firmar de vez como titular do time do Palmeiras, mas de novo, Liz, mais do que é isso também para o Flaco Lopes, porque o Piquerez ele repete a jogada do ataque anterior, ele cruza de novo, rasteirinho para o Flaco chegar de encontro na bola, e de novo o Flaco errou e na sobra, Felipe Anderson mandou lá na arquibancada e agora os gandulas estão desesperados tentando achar a bola. A bola volta com o time do Corinthians, domina com o Hugo, recolhe pelo setor de esquerda, deu para Memphis domina para o time corintiano, gira no meio para Romero, aperta o time do Palmeiras, vem para a jogada com o Flaco Lopes, ganhou pela direita no campo de ataque, Flaco Lopes recolhe para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola para Felipe Anderson, chega na bola, toca na bola, a bola bate no Felipe Anderson, tiro de meta Corinthians, tiro de meta para o time do Corinthians bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, Zaidan. Então vamos falar agora sério, hein, Zaidan? Vou dizer um negócio para você. Insistir com o Hugo, insistir com alguns jogadores, não colocar um menino que é o Pedro Raul, estão jogando um monte de coisa no gramado, o Palmeiras vai tomar um gancho. É a segunda cabeça de galinha que é arremessada para dentro do campo, evidentemente uma provocação à principal organizada do Corinthians. Então essa é a situação do Corinthians, insistir em erros. Para mim, o técnico do Corinthians é o grande responsável de tirar o Corinthians da Libertadores e complicar o Corinthians na Sul-Americana, Zaidan. Concordo. O que aconteceu em Guayaquil foi ridículo, né? E um time sem atitude. É claro que não é só o treinador. O jogador tem de ser cobrado também. Mas é preciso ver. Veja, ele sem o Angileri, ele tem o Bidu e o Hugo. Ele colocou os dois no jogo. Não acontece nada. E não vai acontecer nada. Ou ele tem o Angileri, ou ele tem um problema enorme na lateral esquerda. Ah, mas coloca então 3 zagueiros. Meu Deus. É melhor não, hein? É melhor não, com as opções que ele tem. Ele fez agora, em Guayaquil. Eu concordo com você. Concordo com você que ele comete vários erros. Só não acho
muitas vezes parece que o treinador está provocando atuações ruins. Não é só o treinador. Tem muitos jogadores devendo. Hoje, por exemplo, repito, para mim só Carrilho jogou. Normal. Só. Mas o goleiro. O goleiro foi um herói. Foi um herói. Porque se não fosse ele, estariam uns 4, 5. É verdade, mas o Corinthians tinha uma coisa que não tem hoje, que é o Hugo. Que é o cara que tem salvo o Corinthians constantemente. Não que o Donelli tenha culpa nos gols, não é, que o Hugo é excepcional. Se o Donelli não tivesse feito as defesas que fez, era um 5. Agora o Hugo, pra mim... fez 2 goleiro... hoje, é queima-roupa. Claro, não, ele foi muito bem. O Donelli foi muito bem. Agora o Hugo é goleiro de seleção, né, Ulisses? 5. Só falta ser convocado, porque ele é goleiro de seleção. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta para o Yuri Alberto, ele tenta o toque de bola, ganha, jogada, balança em cima do Mikael, vai para a finta, tem Mateuzinho aberto, ele volta, nossa senhora, bola tá saindo para a linha de lado, tá parado o jogo, Yuri Alberto encara agora o jogador do Palmeiras. E ele reclama de uma cotovelada, ele reclama de uma cotovelada do Facundo Torres, o 17 do Palmeiras, no momento que o Yuri conduzia ela para trás. E aí, claro que a torcida do Palmeiras aproveitou para tirar uma casquinha do artilheiro do Corinthians pela reclamação exacerbada no finalzinho do jogo, já sacramentado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. 45, vamos chegar a 46 minutos de bola rolando, o árbitro cresceu mais 5. Bonito o placar aqui da Arena Barueri, hein, Soler? Ficou, né? O design parece um smartphone gigantesco, né? Ficou bonito esse telão, tá bem visível, hoje dá pra enxergar tudo que aparece no telão. Você sabe pra quem que foi feito esse smartphone aí, que você falou gigantesco? O Milton Neves, aquele cabeçudo, aquele orelhudo. Do meio do campo de defesa, tenta o toque para Giai. Olha o Giai, errou, ganhou jogada, vem pro toque, Hugo dominou, bateu, defesa do Everton. Ô, Fabiane! E há pouco você falava, nossa, o Felipe Anderson tá em campo. E agora dá pra lembrar que o Everton também tá em campo. Porque a primeira defesa dele no jogo, num arremate do Hugo de fora da área, tinha endereço, era no cantinho, caiu bem pra fazer a defesa o 21 do Palmeiras. Você tá entendendo a diferença? É impressionante. Olha o Yuri Alberto, cara. Meu Deus do céu. Domina no toque de bola, curtinho novamente. Domina no toque, tenta descer o time do Palmeiras pela esquerda. O árbitro para o jogo. Ele para o jogo porque o Carrilho estava puxando o Paulinho desde o início da jogada. E quando ele levou a desvantagem, quando ele foi para trás, aí sim, jogo parado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recorde do campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. 47, vai para o toque de bola. Tenta descer o time do Palmeiras. Vem para o toque de bola, Kaká. Ele tenta ganhar para o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. O Bandeiras marca impedimento para o time do Corinthians bater e ser jogando no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Palmeiras 2-0 em cima do time do Corinthians. A abertura vem para Bidon. Bidon tem Mateuzinho aberto pela direita do campo de ataque. Já recolhe a jogada. Mateuzinho vai para a finta, limpa o lance, volta. Campo de defesa, vem para o toque de bola. Qual o próximo jogo do Corinthians, hein, Fabiane? Corinthians volta a campo nesta quarta-feira quando encara o Fluminense na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Que hora é o jogo? 19h30, transmissão da Rádio Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você e o Verdão e o Palmeiras. Próximo jogo, Solera. Joga contra o Internacional lá no Beira-Rio também, 7h30 da noite. Estaremos fazendo esse posto de Inter e Palmeiras. O Inter que hoje renovou com o Roger Machado. E vem pro toque, ele para o domínio do campo de defesa, vem pro toque, tira Romero, mergulha dali, Hector Hernanes tira, a bola volta com a equipe do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, já domina pelo setor de esquerda, parte bola o time do Corinthians para descer pela esquerda, 2-0 Palmeiras, abertura frente, Hector Hernanes girou, soltou para Mateuzinho, dominou, enfiou para Romero, tá na grande área pro Corinthians, balançou, cortou, girou, tentou, passe, ganha escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater na direita. E aí mérito para a seriedade do Piquerez, porque tentou tirar onda o Romero, tentou uma caneta, foi bem o uruguaio, mandou para a linha de fundo, vivendo noite de artilheiro.
Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time do Corinthians bater. Romero vem para a cobrança. Se posiciona, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no gol, tentou o toque de cabeça, o gol não consegue. Sobe a zaga, afasta, tira, vem sobrar para Memphis, rasga, tira dali Piquerez. Ele vem para tirar, Giai quem tira. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada, vai para finta Ramalho. André Ramalho soltou para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians, deu toque de bola para Kaká. Já partiu pela esquerda, tá dentro da grande área, vai cruzar. Giai tira. Linha de fundo, escanteio esquerdo e mais um objeto jogado no gramado. Dessa vez um chinelo, curiosamente. Agora, se o Kaká não consegue ser zagueiro, quem sabe na ponta, porque foi uma boa jogada agora do 25 do Timão. Boa, Fabiane. Escanteio para o time do Corinthians bater 2-0 para o time do Palmeiras. Escanteio para o time do Corinthians bater. Memphis vem, bateu, levantou na bola, gol. Vem bem, Everton na bola. Ele dá um soco na bola, põe para fora. Tá caindo o goleiro do Palmeiras. Lateral, direita, ataque. O árbitro tá dando a falta. Não, ele aponta pro Everton aqui, mas não parece estar marcando a falta. Reposição em lateral pro Corinthians. Não, ele marcou a falta sim, mas acho que vai pedir a bola para terminar, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, daqui a pouquinho vem o apito final, daqui a pouquinho não, já. Com ele o nosso Felipe Melo. Fim de jogo em Barueri. 0 para o Corinthians, time desfalcado, sentiu muitos desfalques o Corinthians. Prova que o Corinthians tem um time só e precisa de um lateral direito. E precisa de um zagueiro. Corinthians 0. Palmeiras 2, Piquerez e Emiliano Martinez. Jogou bem o Palmeiras com a estreia do Paulinho. Vem aí o apito final no Brasileirão. Deu Palmeiras 2, Corinthians 0 em Barueri. Alô, Filipão Melo. Alô, Ulisses Costa. 2-0, grande vitória do Palmeiras, que temporariamente assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, invicto na competição. 2 vitórias e um empate até agora. Vitória do Palmeiras 2-0 e o Corinthians conhece a sua primeira derrota no Brasileiro 2025. No campo de jogo, alô Gustavo Soler, alô Luiz Fabiani. Vamos lá, Melo, destacando o time do Palmeiras que chega à sua 4ª vitória consecutiva e agora os jogadores vão na direção inicialmente no setor onde ficam as organizadas para agradecer o apoio do torcedor e na sequência eles estão virando para os outros setores do estádio para agradecer esta vitória. O Palmeiras que chega agora a 7 pontos no Campeonato Brasileiro, segue invicto na competição nacional, 4ª vitória consecutiva, quebrou um tabu de 4 derbys sem vencer contra a equipe do Corinthians e também quebrou um tabu de 1 ano sem vencer na Arena Barueri. Barueri que por sinal será palco de outro clássico, o Choque Rei contra o São Paulo no mês de maio, mas o Palmeiras que pode tomar muitas punições do STJD e da CBF por causa do jogo de hoje. Tivemos chinelo, isqueiros, cabeça de galinha e outros objetos que foram arremessados para o gramado, além, é claro, do Palmeiras podendo ser punido pelos cantos homofóbicos contra o Romero ainda no aquecimento do jogo. E aí, Fabiani? O Corinthians foi pro banco de pros vestiários com pressa ali, ciente que a atuação ficou bem abaixo da régua. A única reclamação mais tímida ali foi do André Ramalho, que se direcionou à arbitragem com algumas palavras ali, mas ele mesmo estava constrangido de reclamar, porque não houve erro aparente ali quanto à atuação dos árbitros na noite de hoje. Agora o Corinthians foca suas atenções no próximo jogo contra o Fluminense, nessa quarta-feira, 19h30, Neoquímica Arena. Jogo grande com transmissão da Rádio Bandeirantes, é claro. E a torcida do Palmeiras ali mandando uma homenagem pro Luiz Fabiani, viu? Deu pra ouvir no fundo. Eu não sei aqui. Se era pra mim, não é? Mas é nóis. Não, é nóis. Aliás, o Felipe. Diga, Zaida. O Soler colocou em dúvida as reais intenções do Fabiani quando o Fabiani palpitou 2-0 para o Palmeiras. E ele foi o único que acertou o palpite, hein? É verdade, O meu pecado, Zaida, é entender muito desse esporte, porque eu falei 2-0 sem sustos. E realmente, em nenhum momento a vitória do Palmeiras esteve ameaçada. É verdade, se acrescentou sem sustos, é verdade. A zica reversa não funcionou desta vez. Bom, vamos palpite, eleger... não é torcida. Vamos eleger o craque do jogo com ele, Cláudio Zaidan. O craque do jogo.
Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Zaida, craque do jogo hoje. O primeiro gol foi do Piquerez, o segundo gol do M. Martínez. E o craque do jogo? Foi alguém que marcou o gol ou não? Foi, mas não por causa do gol apenas, né? Foi o Piquerez. É verdade que o Rios jogou bem, acabou saindo, já tinha cartão, sentiu dor no joelho, foi substituído, mas jogou bem. O Emiliano fez o melhor jogo com a camisa do Palmeiras desde que chegou. E, inclusive, o Facundo Torres, que estava devendo uma partida que não fosse absolutamente comum, fez um ótimo jogo, jogou muito bem, inclusive taticamente foi muito importante. Mas para mim o Piquerez foi o melhor em campo. O que ele criou de oportunidade ofensiva para o Palmeiras, inclusive lances desperdiçados por companheiros como o Flaco Lopes e tal, e também o Roque. Marcou bem, apoiou bem como sempre, grande partida do Piquerez e fez o primeiro gol. Então meu voto vai para ele. Piquerez eleito craque Bandeirantes deste sabadão, vitória do Palmeiras 2-0 contra o Corinthians. E agora começa o melhor pós-jogo do rádio. Vem aí o apito final para a gente falar muito sobre o clássico, análise de Cláudio Zaidan e, é claro, reportagem Bandeirantes na Arena Barueri. Vamos ouvir os personagens de Palmeiras e Corinthians a partir de agora no apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! E tem Palmeiras tocando para ataque, bola sobre a entrada da área, pancada! Piquerez! Gol! A bola sobra na entrada da grande área. Ele ergue a cabeça, vem de perna esquerda, enche o pé na bola. A bola entra entre a mão do Donelli, a trave, a meia altura. O Palmeiras abre o placar do jogo. A 13 minutos de bola rolando, 13 minutos de bola rolando, 13 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Mateuzinho, sono do jogo. Mateuzinho, sono do jogo. Piquerez não quis saber de nada. Bateu bonito na bola, ela faz a curva entre a mão do goleiro do Corinthians e a trave. E o Memphis dá uma bronca no time corintiano. Agora 1 pro time do Palmeiras, 0 pro Corinthians. Piquerez a 13 de bola rolando. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Piquerez, que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Solera. E do campo, Ulisses, eu avisei. Vai você, Ulisses, porque no pé do Piquerez normalmente sai coisa boa, principalmente nessa temporada. Ele vive uma fase artilheira. São 13 jogos pelo Palmeiras em 2025 e já é o terceiro gol do lateral esquerdo, Piquerez. Ele recebe na frente do crime. O Mateuzinho Cucini não vai para marcação, com todo espaço, gol aberto, escancarado. Ele bate firme de pé canhoto para estufar a rede. 1-0, Sociedade Esportiva. Bola girada na boca do gol, vai ser o segundo, bateu na trave.
a bola explodiu. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras voltou novamente. Emiliano Martínez bateu pro gol. Lindo, 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 lindo. Corinthians para a bola rolada da entrada da grande área, ninguém marcou. Emiliano Martínez ergueu a cabeça, ajeitou, arredondou, ele passou, encheu o pé na bola, ele encheu o pé na bola, ninguém marcou. Ranieri olhou, todo mundo olhou, ele enche o pé na bola, ela faz uma curva maravilhosa para fazer um golaço, no canto esquerdo, a bola dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Agora, com 19 minutos de bola rolando, o Palmeiras vence o Corinthians 2-0. O Corinthians, o detalhe do gol é Telson Nera. O detalhe é que nas finais do Campeonato Paulista, o Corinthians engoliu o meio de campo do time do Palmeiras. O Palmeiras não criou absolutamente nada, principalmente na Neoquímica Arena. Mas hoje, um Corinthians desfalcado e um Corinthians que é um convite ao prazer no setor do meio de campo. Mais uma vez, ninguém marcou, ninguém apareceu do timão para pressionar um jogador do Palmeiras. E aí o Martínez levantou a cabeça com muito espaço, ele bate firme para marcar o primeiro gol dele com a camisa alviverde. O primeiro gol ele nunca mais vai esquecer porque foi num derby. E aí o goleirão Matheus Donelli também naquele esquema, leite com achocolatado. Bateu, tomou, 2-0 Palmeiras. 8h38, começando o apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Muito prazer, eu sou o Felipe Melo, te faço companhia até às 10 horas da noite, batendo bola aqui com os repórteres direto da Arena Barueri, Gustavo Soler e Luiz Fabiani, daqui a pouquinho com as entrevistas, o pós-jogo do rádio aqui na Rádio Bandeirantes e, é claro, Cláudio Zaidan comigo para analisar este jogo, esta vitória do Palmeiras. E o Verdão, eu não vou dizer que amassou porque foi 2-0, mas só deu Palmeiras o jogo todo, Zaida. Para alegria do Ercílio Benassi, um abraço para o Benassi, acompanhando a Bandeirantes, palestrino. A vitória foi merecidíssima, né? O Palmeiras foi bem melhor. O placar só não foi mais largo, a diferença só não foi maior, porque o Donelli impediu e também houve aquele impedimento ali, por pouco, do Gomes no início da jogada, senão teria saído o primeiro gol de Vitor Roque de cabeça, numa jogada do Estevão, seria o terceiro do Palmeiras, o primeiro do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, mas o Palmeiras desde o início foi melhor. O Corinthians no segundo tempo ficou mais ofensivo, com a entrada do Romero, o Bidon sendo o segundo no meio campo, mas não finalizou, né? A rigor, uma defesa apenas do Everton, num chute do Hugo, e nada mais. As outras finalizações do Corinthians foram para fora. Uma do Carrilho, que foi o único que jogou bola no Corinthians, uma do Mateuzinho, que foi muito longe, e uma outra do próprio Hugo, que também passou à direita do gol do Everton, foi para fora. Então foi um time ineficiente no ataque que marcou mal, porque a defesa, tecnicamente, não é boa, e porque o meio-campo do Corinthians, ao contrário do que a gente viu, por exemplo, na final do Paulista, o meio-campo do Corinthians não marcou mal, deu espaços, né? Foi um jogo tenso, muita gente tomou cartão amarelo no primeiro tempo, acho que 9 cartões no total, só no primeiro tempo, então acabou havendo mais espaço para jogar, os jogadores tentando evitar divididas mais fortes, com medo de tomar o segundo amarelo, e o Palmeiras tecnicamente foi muito superior. E repito, só não ampliou, ou por finalizações erradas, como uma do Vitor Roque ainda no primeiro tempo, que ele chutou muito mal, uma bola que ele entrou em condições de bater no campo oposto, ele tenta bater reto, entre o goleiro e a trave e mete para fora. E as defesas do Donelli, né? Você pode discutir se ele tivesse saído um pouquinho antes no segundo gol, porque foi de fora da área, tá bom, mas não é falha, né?
Uma bola que talvez o Hugo tivesse defendido, mas não é falha. E pelo contrário, o Donelli evitou que o Palmeiras fizesse mais gols. Então foi uma vitória indiscutível, merecidíssima. O Palmeiras foi melhor e mereceu esses 2-0 aí, Felipe. Agora, Zaido, o Palmeiras precisa corrigir isso, hein? Porque no jogo passado contra o Cerro Porteño, o Palmeiras perdeu vários gols no final da partida, né? O Flaco Lopes teve 2 chances claríssimas. Hoje, o Palmeiras cria também muitas oportunidades e não consegue fazer mais gols. Tudo bem, hoje foi 2-0, mas em alguns momentos o Palmeiras corre perigo quando está vencendo por 1 gol, porque desperdiça inúmeras oportunidades. E eu não sei se isso é um trabalho do Abel ou não, mas o time cria. Chega na hora da finalização, aí a culpa é do jogador, Osaida? Sim, sim. É claro, é preciso considerar que o Vitor Roque, por exemplo, ele deve estar ansioso, né? Ele deve estar ansioso porque ele não marcou ainda, ele está aí para isso, ele veio para isso, para botar a bola para a rede, não conseguiu ainda. Quando conseguiu marcar impedimento, 2 vezes já, mas a ansiedade atrapalha, né? Muitas vezes ela provoca o nervosismo e o nervosismo provoca o erro. E houve uma do Estevão, se ele tivesse passado a bola para o meio, teria saído o 3º gol. Ele tentou fazer por cobertura um pouquinho antes de ser substituído e acabou mandando para fora. Vai começar a coletiva do Emiliano, é isso, Fabiane? Isso, Emiliano Dias já postos aqui. A gente já vai começar a conversar com o treinador argentino do Timão. Vamos lá. Então vamos lá. Entrevista coletiva do auxiliar técnico Emiliano Dias. Emiliano, boa noite para você. A gente sabe que o Corinthians hoje estava muito desfalcado. Eram pelo menos 5 jogadores na condição de titular e são atletas que influenciam diretamente em como o Corinthians atua. Vocês da comissão técnica já têm um parecer de quando esses jogadores vão estar de volta para ter uma noção de por quanto tempo será essa realidade do Corinthians muito mais fraco tecnicamente do que quando tem esses jogadores? Obrigado. La verdad que no y preocupa bastante. No tener tiempo de cuando regresan preocupa, pero acho que no es por los desfalques que fizimos, yo acho que fue un jogo muito abaixo y primer tiempo sobre todo no gosté muito. Fizimos una muy mala partida el primer tiempo, después el segundo tiempo yo controlaba un poco más, pero no es excusa eso. Emiliano, você disse que não gostou do primeiro tempo, né? Que foi um jogo muito abaixo. Em quais pontos que te incomodaram mais do Corinthians hoje? No, perdimos muchos duelos que es lo que el Chimi se hace fuerte cuando ganas duelos. Perdimos todos los duelos el primer tiempo, toda la segunda bola. No pudimos conectar, sobre todo tener tenencia, que es lo que nosotros más programamos. Y eso, creo que más que nada fue eso, que nunca pudimos entrar en juego, nosotros erramos muchos pases y fue un primer tiempo muy feo. Emiliano, se não me engano, acho que foi no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, eu fiz uma pergunta para você se o Palmeiras tinha dificultado demais a vida do Corinthians para não conseguir ficar com a bola e se tinha obrigado o Corinthians a tentar fazer um jogo mais direto. E na época você me falou, foi mais do que eu achava que deveria ter acontecido. Eu queria até fazer um jogo direto, mas eu fiquei menos com a bola do que eu imaginava. Hoje o Palmeiras, mais uma vez, ele conseguiu ter o controle bastante. Mas o Corinthians teve pouquíssimas oportunidades. Qual que é o antídoto para um time que consegue fazer isso com o outro? Como se livrar dessa pressão? Basicamente essa questão que você citou de não conseguir conectar esses passes para tentar jogar um pouco mais também? Obrigado. No, el antídoto acho que es tener la precisión, ¿no? Siempre buscamos con él, es siempre el tercer hombre que en los últimos 4 jogos salió. Y no pudimos conectar, no estábamos finos, erramos muchos pases y acho que fue eso la clave. Pero generalmente nosotros somos de tener más el control. Acho que en el segundo tiempo lo hicimos un poco más el primer tiempo no pudimos estar. Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Queria falar com você sobre o setor defensivo. Hoje mais uma mudança entre os dois escolhidos, a dupla, né? O Kaká veio, o Félix ficou no banco desde o início da temporada. Acho que todos que estão à disposição tiveram um momento como titular. André, Choca, o próprio Félix Torres e o Gustavo Henrique, agora também o Kaká. Vocês ainda não conseguiram encontrar essa dupla titular? Você sente que também
encontrar esse ponto específico da defesa, esses dois nomes, para serem mais utilizados, apesar dessas mudanças por conta do cansaço, tem sido a principal dificuldade de vocês nessa reta inicial de temporada? No sé si tanto eso. El tema es que la continuidad del juego te obliga sí o sí a cambiar. Gustavo es un referente de nuestra saga, estuvo muy alto y lamentablemente no encontramos la cura para él. Entonces, pero hallo que no es excusa eso. La cantidad de juego te hace que vos se tenga que trocar sí o sí, porque si no aguantan. Pero hallo que ese no es la dupla que fue el año pasado, tanto Andrés como Gustavo, ainda solo un juego lo pudimos hacer y ainda no, por el tema Gustavo estaba machucado, o a veces también Félix continuó, tuvo muy buenos juegos también, los clásicos sobre todo, ha jugado muy bien, pero estaba muy cansado, así que tuvimos que mudar. Emiliano, aqui Rafael Esgrilles, Energia 97. Nas duas partidas da decisão do Campeonato Paulista, a opção pelo Romero. E hoje você entra com o Breno Bidon para efetivamente explicar o porquê do Breno Bidon ao invés do Romero desde o começo do jogo, por favor. Primero porque hallábamos que queríamos tener un poquito más el control por el medio ahí atrás de los dos atacantes, y como ellos jugaban, ¿no? Y cuando hicimos el 4-3-3 cuando ellos jugaron con línea de 4 y no sabíamos que iban a jugar con línea de 3, entonces intentamos mudar un poco más para tener un control, pero no salió. Emiliano aqui, Líder Nascimento da ESPN. Queria que você falasse sobre a situação do Palácios. Tem previsão dele voltar? A gente sabe que quanto mais peças à disposição para usar, melhor, por favor. Obrigada. No, Palacio es parte del plantel, pero no sabemos que él viene de una lesión de mucho tiempo y los otros dos físicamente están muy mejor, entonces por eso decidimos eso nosotros. Emiliano, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Tu falaste no começo da coletiva que os desfalques não te preocupam. Mas qual alternativa o Corinthians tem para não sofrer sem jogadores que são peças ou titulares ou que costumam entrar com recorrência, como por exemplo o Coronado, sem o Garro, tendo em vista que vocês têm Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil e não têm desempenhado tão bem nas últimas partidas? Obrigada. Y acho que yo podría excusarme tranquilamente en los desfalques, y no somos así, ¿no? Tenemos un elenco competitivo, tenemos que botar la cara y mejorar con el elenco que a gente tiene, no tengo mucha excusa. Sería muy fácil para nós hablar, bueno, por los desfalques, pero nós tenemos un elenco cualificado que tiene que brigar y hoy estuvimos abajo, no es excusa. Claramente, si vos no tenés los 5 jugadores, prácticamente 4 o 5 jugadores que son muy importantes y sobre todo 4 titulares, es normal que baje un poco el nivel, pero vamos a seguir brigando con lo que tenemos. Emiliano, boa noite, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Emiliano, você já foi de muitos lances da partida, mas eu queria voltar lá no início do jogo, aquela saída de bola que você executou ali, que o Memphis executou, ela já foi treinada há muito tempo? Qual foi a inspiração e qual foi a ideia que você queria para aquele início de partida tão diferente do comum aqui no futebol brasileiro? No, a veces el jugador toma decisiones, pero eso no fue trabajado, pero fue eso, nosotros tomaron esa decisión, salió errada, pero acho que não influi em nada. Emiliano, boa noite. Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Eu gostaria de saber, na sua visão, o quão frustrante e revoltante que é o Corinthians até os 20 minutos do primeiro tempo ter sofrido 5 finalizações, onde o jogador mais próximo estava a 3, 4 metros do finalizador. Chatea mucho porque no estamos acostumbrados a perder el primer derbi que a gente pierde y sí, estamos chateados, y no entramos, no fuimos, perdimos muchos duelos, vuelto a hablar lo mismo. El primer tiempo perdimos muchos duelos, los primeros 18 minutos no nos encontramos en campo y en los derbis cuando vos se da una desligada así, lo sofre. Emiliano, Edson ouvindo 105 FM. Por que tanta diferença no futebol apresentado pelo Palmeiras e pelo Corinthians? Palmeiras encarou como se fosse uma final de campeonato e o Corinthians uma partida normal? No fue eso. A veces las cosas no salen como a gente planea, mas el grupo siempre se entrega. Yo no puedo hablar nada del grupo porque ya de 5 clásicos perdió 1.
y no puede estar todo tan errado por perder un clásico. Duele mucho porque son los juegos que el torcedor quiere ganar, que quedan para el resto de los clásicos, marcan. Y ahora es botar la cara otra vez y seguir, pero no, del grupo no tengo nada para falar. Boa noite, Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. Emiliano, com relação à postura, né? Vocês voltaram para o segundo tempo já com 2 substituições. Queria saber o quanto te incomodou, né, a postura dos jogadores na etapa inicial e por que você acha que de repente o rival entrou a 200 por hora e o Corinthians entrou meio numa marcha lenta aí. Obrigado. Y por eso, por lo que falé anteriormente, erramos muchos pases, estábamos muy precisos, perdíamos muchos duelos y eso hace que el rival crezca. Y es un rival importante, entonces cuando vos deja crecer a él es complicado. Por ahí los otros 4 partidos los controlamos un poco más y fuimos un poco más precisos a la hora de ejecutar. Pero sí, tuvimos que mudar porque teníamos que buscar una reacción del grupo y yo que el segundo tiempo la pudimos encontrar. Ahí tuvimos el control, pero no fuimos efectivos, no tuvimos chance. Entonces, foi por isso. Emiliano, aqui na frente, boa noite, Thiago Rudá do GE. A gente tem visto o André Carrilho sendo muito decisivo nos últimos jogos, né? No primeiro tempo, deu para perceber ali o Palmeiras colocando o Richard Rios muito próximo dele para dificultar a saída de bola do Corinthians, né? O quanto que isso atrapalhou o Corinthians coletivamente para construir e como que você trabalhou isso para tentar reverter no segundo tempo? A gente viu o Corinthians mais com a bola no segundo tempo, só que com a impressão, aí se eu estiver errado você me corrige, por favor, de que o Palmeiras estava controlando o jogo sem a posse, né? Sí, hicieron hombre a hombre con Carri y el primer tiempo no podíamos encontrar los espacios para que Carri se libere. Después en el segundo tiempo tiramos a Romero un poco más atrás y Carri también iba a avanzar un poco más y ahí se pudo liberar un poco. Hallo que el segundo tiempo controlamos, pero él es con espacio y las contras te las metían mucho contraataque y te da la sensación que crearon mucho, pero hallo que en el segundo tiempo la posesión fue nuestra, pero no fue efectiva. Ten días que las cosas no salen como você planea y no te que buscar excusa y te que seguir trabajando. Boa noite, Emiliano. Lívia Camilo do All Sport. Hoje a gente viu uma arbitragem muito picada, né? Muitas faltas, muitos amarelos, né? Inclusive no primeiro tempo, na segunda etapa. O quanto esse jogo picado atrapalha o Corinthians, né? Que costuma ter ali a questão da troca de passe muito rápida. E no fim da partida, a torcida palmeirense começou a gritar olé. Você acha que assim, foi uma atuação para esse tipo de manifestação da torcida do Corinthians? No, del referee hallo que no... ¿Qué pasó? Bueno, lo del referee hallo que bueno, hoy nos tenemos que adaptar a las situaciones que el juego pretende y que el juego da. Eso no, hallo que no atrapalhó tanto el referee, hallo que sí hubo muchos cartones amarelos, pero es un clásico, muchos... es un juego de mucho roce, entonces es normal eso. Y lo de Lole es normal. La final que teníamos que ganar la ganamos nosotros y es normal que tenían que hacer algo para contrarrestar. No es fácil, lo que más queda siempre es las finales cuando las tenés que ganar. Esto es largo, no vamos a tener revancha otra vez. Querían hacer algo normal para contrarrestar porque los últimos campeones del Paulista somos nosotros. Obrigado, Emiliano. Boa noite a todos. Tá aí então a entrevista coletiva do Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Ramon Dias, o pai dele. Vamos lá, o Abel Ferreira agora, é isso? Coletiva do Abel. Isso. Boa noite. A vitória convincente, ela reúne justamente, né, é uma combinação de vários fatores dentro dos 90 minutos. Hoje o Palmeiras teve um domínio físico, um domínio técnico, pouco sofreu, praticamente não sofreu. O Everton foi fazer uma defesa agora no finalzinho do jogo. Quando a gente olha para o domínio que o Palmeiras teve no jogo de hoje, né, e essa vitória contundente contra um adversário que causou problemas na final do Paulistão, dá para olhar a atuação de hoje e cravar que foi a principal e a melhor por enquanto desse ano de 2025? Obrigado. Depende do ponto de vista.
Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final, que falhamos um penalti, na minha opinião. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi o Palmeiras muito agrupado, né? Vinha um jogador do Corinthians, pegava a bola, 3, 4 ali tentando roubar a bola, um se ajudando. E aí, uma pergunta que o torcedor palmeirense provavelmente faria para você. Por que não jogou assim, né, contra o Corinthians em Itaquera? Você disse há pouco na coletiva passada sobre o Ranieri, se eu não me engano, mas eu vi essa aproximação, essa chegada e uma coisa muito importante, faca nos dentes. Hoje o Palmeiras entrou realmente para jogar um clássico? Não, olha, eu falei com o teu amigo no início do jogo, nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Já fizemos hoje algumas, ou já tínhamos feito já no Sport, já tínhamos feito em casa com o próprio Botafogo, ainda com apenas 2 dias de recuperação após uma final, que na manhã também ninguém fala, ninguém quer saber, também disso. Mesmo agora no último jogo com o Cerro continuamos nessa atualização. E, como disse, a jornada é longa, mas é importante que os jogadores vão percebendo as atualizações ou a atualização que eu fiz e vamos ganhar umas vezes e perder outras. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E nessas atualizações que você fez na equipe, deu para perceber um Estevão não ficando muito pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão caía por dentro, caía pela esquerda, buscava muito atacar de todos os lados do campo pelo setor ofensivo. Essa foi uma mudança também naquelas rotas de ataque que você já falou em outras entrevistas. Teve uma atualização nessas rotas de ataques do Palmeiras. Uma segunda pergunta, né? Antes do jogo, vocês acabaram perdendo o Murilo com um problema físico, e aí o Michael, o único zagueiro, é quem fica no banco. Quero te perguntar sobre o Naves, porque você já falou contra o São Bernardo, que era um jogador que o Palmeiras quer ajudar, pode procurar um novo espaço, mas depois da final do Campeonato Paulista, o próprio Naves conversou com a gente e falou, não, pensei, acho que eu vou ficar. O Naves, ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair, e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora. Perdemos o som do Abel Ferreira. Emprestar um jogador, se quiser paga, há um preço, e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam, e a gente não tem... Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol.
não é uma questão minha, eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente, agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, não, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez que jogam com o Palmeiras jogam muito retrancadas. Como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e esta é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços, é uma das armas que temos, e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, 105 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da pré-eleição. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória, o que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Falhámos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos.
Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escala. Com todo respeito, vamos derrubar o Abel, porque o Martínez está passando por aqui. Vamos ouvir o autor do segundo gol do Palmeiras, o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Treinar o que mudou da derrota para a vitória. Todos os jogos são jogos diferentes, por diferentes circunstâncias. São diferentes, mas a gente sabia que era um jogo importante, um derby, então estamos muito felizes por a atuação de hoje. Sensação de revanche depois da final do Campeonato Paulista? Não, acho que a gente começou o campeonato, o Brasileirão, sem pensar o que aconteceu, mas isso, sabíamos que ia ser um jogo muito importante, isso sim. E Emi, como que você sente jogando na Arena Barueri? Qual que é a principal diferença para os jogadores do Allianz Parque para cá? Não, por causa do estádio, não acho muita diferença. Os dois são sintéticos, então nós estamos acostumados a jogar aqui, mas a gente se sente muito confortável. E Martínez, o Abel falou, né? Essa finalização de fora da área é uma arma importante que o Palmeiras tem que utilizar mais, né? Fazia um tempinho que você buscava esse gol. O que vocês conversaram durante a semana, sabendo, né, que o goleiro é diferente, isso muda. O Hugo tem uma outra característica, um goleiro mais alto e mais ágil em comparação ao Donelli. Isso foi conversado também durante a semana, de experimentar de fora da área por causa do goleiro adversário? Sí, Abel siempre fala para nós, para mí, para Aníbal, para o Richard, utilizar essa arma também, que é muito importante. Então, hoje, graças a Deus, consegui fazer o gol. Mas sim, é uma coisa que ele fala muito para nós, os volantes, bater de fora. Emiliano, no teu ponto de vista, porque o Palmeiras conseguiu ser superior, principalmente no aspecto de marcação. E aí o Palmeiras poderia até sair com... Porque o Palmeiras foi superior no aspecto de marcação, marcando sobre pressão e até sobre o resultado, né? Uma goleada poderia ser o placar mais justo no jogo de hoje. Eu acho que a principal virtude de nós hoje foi ganhar os duelos. Acho que a gente ganhou 90% de los duelos individuais e essa foi a clave para ganhar hoje. Atuando com 3 zagueiros, você se sente mais à vontade para atacar, para chutar de fora da área, gols como o de hoje? Sim, depende do jogo. Isso dá um pouco de liberdade para nós, os volantes, soltarnos um pouco mais, ou mesmo para pressionar. E pode ser que isso ajude nessas características. Tá aí, e Martínez, volante do Palmeiras, conversando com a gente. Daqui a pouco vai chegar o Gustavo Gomes por aqui também, Melo. Muito bem, daqui a pouquinho então o Gustavo Gomes. Cláudio Zaidan. Bom, falaram o Emiliano Dias e também o Abel Ferreira. Zaida. O Emiliano disse que não quer desculpas, né? Que ele não vai se ancorar na conversa de que perdeu porque tinha muito desfalque e tal. Falou, não tenho desculpas, não quero usar desculpas, o time jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Ele disse que melhorou no segundo, até voltou melhor, mas logo depois caiu na mesmice e nos erros. Foi um time que errou passe o tempo todo. E com relação ao Corinthians, o próprio Abel Ferreira confirmou aquilo que dissemos aqui o jogo todo. Só o Carrilho jogou, além do Donelli. O Donelli é uma coisa à parte, ele fez boas defesas, mas considerando defesa, meio campo e ataque, só o Carrilho jogou bola, ninguém mais. O Abel acabou dizendo isso, falando pelo Palmeiras, que só o Carrilho conseguiu isso aí. Então, os dois treinadores confirmaram aquilo que se viu. Um Palmeiras muito superior e um Corinthians que errou demais, mas o Palmeiras teve muito mérito. O Palmeiras jogou muito bem. Valeu, Zaida, um abraço para você, boa sequência e até segunda-feira aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Um abraço, até a próxima. Valeu, Manuel. Vamos lá, Gustavo Gomes. Está melhorando jogo a jogo, acho que dia a dia estamos trabalhando forte para
melhorar. Acho que hoje fizemos talvez um dos melhores jogos da temporada. Fico feliz por ganhar um derby e somar 3 pontos que é importante. Gomes, dá pra ver que você tá com uma proteçãozinha no joelho. O torcedor não tem que ficar preocupado com isso não, né? Estou só recuperando, desinflamando um pouco aí, porque um joelho foi uma lesão no joelho aí que não foi tão importante, mas é um pouco chato. Então, depois de cada jogo, estamos desinflamando um pouquinho para ir melhorando mais. É só desinflamar um pouco. Você como um dos zagueiros mais antigos, chegou agora o Bruno, Mikael, como tem sido se adaptar com os dois e agora nessa formação 3-5-2? Nós com o Murilo tratamos de ajudar eles são 2 grandes jogadores, mas temos um elenco, um grupo muito bom. Acho que todo mundo está preparado, o professor está rotando bastante o time, porque tem muitos jogos, então eles estão muito bem e espero que eles sigam assim, porque nos estão ajudando muito. E Gomes, falasse da virada de chave do Palmeiras agora, né? O Palmeiras perde o Campeonato Paulista e agora começa uma sequência boa no Brasileirão. Qual que foi a principal virada de chave para começar essa boa sequência? Acho que o começo do ano foi um pouco... Não sei se é atípico, meio complicado, porque fizemos uma pré-temporada muito forte, porque tínhamos que preparar o corpo também para o resto da temporada. O professor fez muita rotação também para dar oportunidade para todo mundo. Mas acho que estamos trabalhando muito bem, jogo a jogo estamos melhorando. Sabíamos que hoje ia ser importante ganhar, jogando bem, acho que fizemos isso, jogo a jogo estamos melhorando e isso é importante. Pegando o cenário do jogo de hoje, a pergunta que faz o torcedor palmeirense, por que o Palmeiras não entrou com esta atitude nos 2 jogos finais do Campeonato Paulista? Cara, como eu falei, nosso time vai melhorando jogo a jogo, começo de temporada difícil, muitos jogadores machucados, hoje foi o primeiro jogo do Paulinho, o time está se entrosando agora, nós trabalhamos muito no dia a dia e como falei, estamos melhorando jogo a jogo e como falei também no começo, acho que talvez foi um dos melhores jogos da temporada e temos que seguir assim porque ainda falta muito. Gomes, e você falou sobre... Vamos lá. Ô Gomes, você que é um especialista na posição, o Fux que acabou de chegar, o Mikael também acabou de chegar, como que você avalia esses 2 parceiros seu de zaga, o desenvolvimento deles dos treinos? Porque a gente não tem como acompanhar os treinamentos, mas você é um cara que já está na casa faz tempo. Como que você avalia esses 2 jogadores? Eles são 2 jogadores muito bons, por isso que acho que o Palmeiras também contratou eles. Estão ajudando muito a gente, estão tendo oportunidade de jogar. E mais ainda agora que o professor está jogando com 3 zagueiros e todo mundo está jogando, está ajudando e acho que temos que seguir assim. Eu fico muito feliz porque eles estão muito bem. E você falou, né, sobre a estreia do Paulinho, jogador que fisicamente ele chama muita atenção, assim como o Vitor Roque, 2 jogadores que têm muita força física. Eu sei que no treino vocês também não avaliam para eles, né? Mas queria saber de como que esse ataque do Palmeiras também pode ajudar vocês no sistema defensivo, porque o Vitor Roque de novo teve um gol anulado, mas de novo, bola na lateral, o Vitor Roque está lá dando o bote. Como que esses jogadores fisicamente também ajudam o elenco inteiro do Palmeiras dentro de campo? Com certeza eles ajudam muito, tenho certeza também que eles vão ter muito sucesso aqui no Palmeiras e eu estou feliz porque eles estão com nós e torço muito por eles também, porque eles trabalham muito. Esses dias no departamento médico eu convivi muito com o Paulinho também, a verdade é que trabalha muito e trabalhou muito para estar hoje, então agora é só desfrutar do momento, da vitória e já a partir da manhã focar no próximo jogo. Tá aí, Gustavo Gomes, zagueiro, capitão do Palmeiras e um pedaço, hein? Meu Deus. Soler, hein? O senhor é casado, viu? Bom, mas você acha que ela acha ele feio? Ela acha ele bonito. Pô, se ela soubesse o perfume que ele tá usando ainda, ela me daria um de presente. Bom, vamos lá, Luiz Fabiani, tem alguém do Corinthians passando por aí?
Sem sinal por enquanto, Melo, mas a gente já sabe quem vem. José Martínez e Ángel Romero. Os dois vão conversar aqui com a gente. Por enquanto sem sinal, porque a resenha no vestiário deve estar sendo longa. Desta vez o Emiliano Dias, ele optou por conversar com os jogadores depois da coletiva. Então, acabou o jogo, ele veio, deu uma coletiva rapidinho e aí foi falar com os jogadores. Por isso a demora dos atletas aqui na zona mista, mas a gente chama assim que eles estiverem na nossa frente. Melo, diga! Só pra gente trazer uma atualização também, até porque o Gomes e o Emiliano serão os únicos jogadores do Palmeiras que vão falar hoje aqui na Arena Barueri, mas aqui você sabe que é diferente, né? Não é que nem no Allianz Parque que todo mundo sai escondidinho, né? Por sinal, o Memphis já foi embora, né? Foi embora direto, antes de todo mundo. Ah, peraí, mas ele não conversou com o Ramon, com o Emiliano Dias? Ele pode sair mais cedo? Ah, eu já não sei se ele conversou, mas que ele foi embora, ele já foi. Mas o Murilo, ele passou também por aqui, ele acabou errando o lado da saída, e aí deu azar porque teve um repórter que foi atrás dele, batia um papo em off com o Murilo, né, já que ele não poderia entrar no ar. Murilo falou que ele sofreu apenas um incômodo. Ele será reavaliado na segunda-feira, a data da reapresentação do Palmeiras, mas o próprio Murilo falou, não, foi só um incômodo, tô bem. Então o Murilo não deve preocupar o Palmeiras para uma sequência mais longa nessa temporada de 2025. Ô Luiz Fabiano, os jogadores do Corinthians ficam no vestiário conversando com o Emiliano Dias, mas o Memphis vai embora mais cedo, ele pode? Não, na realidade todos já estão indo embora, o Melo. Então ele foi embora logo após ali a coletiva do Corinthians. Então ele conseguiu ter esse minutinho de conversa. Os atletas só começaram a deixar o estádio assim que acabou a coletiva. Tanto é que para passar para os ônibus, eles têm que passar pela sala de coletivas. Então esperou-se acabar a coletiva e aí sim eles começaram a deixar o gramado. Ah, bom. Achei que a conversa deixaram o gramado não, deixaram o estádio. Achei que a conversa era com o elenco, menos com o Memphis Depay. A conversa do Emiliano Dias, mas tudo bem, tá tudo bem explicadinho. Agora é o seguinte, tá uma polêmica aqui no nosso chat, no YouTube e tal, falando, mas o Palmeiras tem que ser punido porque arremessou a cabeça de galinha no gramado, tacaram a cabeça de galinha no gramado e etc. E o torcedor do Palmeiras fala, mas vocês tacaram, os torcedores corintianos tacaram a cabeça de porco no gramado também. Deixa eu perguntar, eu não lembro se teve punição ou não. Você lembra, teve punição, Luiz Fabiani, para os torcedores do Corinthians, para o Corinthians no caso, quando a cabeça de porco foi arremessada dentro do estádio da Neoquímica Arena naquela vez, que o Yuri Alberto acabou chutando a cabeça de porco? Sim, Melo, teve uma punição em dinheiro e o Corinthians até conseguiu identificar o infrator e repassou o valor da multa ao infrator. Então, naquele caso, gerou uma multa em dinheiro. Era importante a gente ressaltar aqui também, o Soler destacou isso brilhantemente antes da bola rolar, alguns gritos homofóbicos por parte da torcida do Palmeiras, né? E tem sido um tema recorrente no futebol brasileiro a respeito das punições aos outros clubes. Esses gritos homofóbicos voltam a aparecer, desta vez em um derby, direcionados ao atacante Romero do Corinthians. Bom, muito bem. Então a gente vai acompanhar isso de perto para saber também se o Palmeiras vai ser punido, assim como o Corinthians foi punido, se o Palmeiras vai ser punido em relação à cabeça da galinha lá que arremessaram. Ô, Melo, e também aos gritos homofóbicos. Fala, Soler. O Corinthians recebeu uma pena de R$60 mil pelo arremesso da cabeça do porco e aí foi denunciado, né, no código 191 e 213 do CBJD, pagou mais R$2 mil por outra situação, então o Corinthians ficou só na multa com relação à cabeça de porco. Agora eu vou buscar com relação à punição dos gritos homofóbicos, só para a gente ter uma comparação do que pode ter de punição para o time do Palmeiras. Então 60 mil pela cabeça de porco. Foi uma perda de mando de campo no Corinthians e Vasco. Mas porque foi recorrente, não foi? Foi a segunda vez. O Corinthians jogou com portões fechados, um duelo contra o Vasco no Brasileiro de 2023. Ele venceu aquele jogo por 3-1, mas foi por conta de gritos homofóbicos no clássico contra o São Paulo. Algumas... Caiu o contato com o Luiz Fabiani, já ele volta com mais informações pra gente aqui no apito final, falando sobre as punições que o Corinthians sofreu com gritos homofóbicos e também com a cabeça de porco, e o Gustavo Soler trazendo detalhes da cabeça de galinha que arremessaram hoje na Arena Barueri. Bom, apito final no ar. O Corinthians perdeu, o Palmeiras venceu 2-0 pro Palmeiras. Alô, Bruno Puzóvio, esse resultado do Verdão coloca o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro após
3 rodadas, Puzóvio. Mais líder do que nunca em 3 jogos, né? 7 pontos, Palmeiras na ponta da tabela, logo atrás vem o Juventude com 6 pontos. Tem alguns times agora com 4, Internacional, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Bragantino e o Vasco, que agora está em campo. Temos 20 minutos do primeiro tempo em São Januário, 0-0 contra o Sport. 11º lugar temos o Fluminense com 3, também com 3 o Grêmio e o Cruzeiro, fora da zona de rebaixamento neste momento, Bahia, São Paulo e Sport. E no Z4, o Santos com 1 ponto, Mirassol também 1 ponto, Atlético Mineiro 1 ponto e o Vitória, lanterninha, nenhum ponto somado, Melo. Então tá aí, o Vasco em campo, 20 minutos do primeiro tempo, 0-0 e outros jogos e resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro com o Bruno Puzóvio. Agora, Luiz Fabiani de volta, trazendo mais detalhes das punições que o Corinthians já sofreu com gritos homofóbicos e, é claro, com a cabeça de porco. Vamos lá, então. A punição da cabeça de porco, o Soler trouxe o valor aqui de R$60 mil. E no duelo contra o Vasco, o Corinthians atuou com portões fechados, justamente pelos gritos homofóbicos em um clássico contra o São Paulo em 2023. É que nesse ponto, né, o Palmeiras ele não é recorrente, né? Então, provavelmente, o Palmeiras vai ter a primeira punição que o Corinthians teve. Não consegui achar aqui ainda, porque realmente isso que o Fabiani falou, o Corinthians teve que jogar de portões fechados por ser recorrente. Mas o Corinthians sofreu inicialmente uma punição financeira por conta desses gritos, né? Então, provavelmente é isso que será aplicado no Palmeiras por não ser reincidente. Mas tem que ser penalizado mesmo, né, Melo? Não tem o que fazer. Se fizeram idiotice dentro do estádio e não dá para achar os idiotas, já que hoje não tem a biometria, infelizmente o Palmeiras que arque com a responsabilidade daqueles que vieram hoje acompanhar o jogo. Na final do Campeonato Paulista, teve fogos arremessados ali de artifício dentro do gramado, né? Quase atingiu o jogador do Corinthians. Teve algum tipo de punição ou não? Ainda não foi julgado, Melo. Houve uma denúncia, e não só por parte dos torcedores do Corinthians, mas também até de jogadores que estavam em campo. Foram 16 do Corinthians e 11 do Palmeiras denunciados pela confusão dentro de campo. E o episódio das torcidas ainda não foi julgado. Eu arrisco dizer que vai tomar mais um tempinho até que haja uma decisão final quanto a isso. Muito bem, 9h22, daqui a pouco a gente volta direto para a Arena Barueri com mais informações do Luiz Fabiani do Corinthians, do Gustavo Soler do Palmeiras, mas antes temos um intervalo aqui no apito final. Vamos até às 10 horas da noite. 10 da noite com mais pós-jogo de Palmeiras e Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. O Autódromo Ayrton Senna em Londrina é o cenário ideal para muita emoção na segunda etapa do ano da Copa Truck. Estreito, aumentando a dificuldade das ultrapassagens para os caminhões e com promessa de muita confusão já na largada. Em todas as edições já disputadas em Londrina, o vencedor da corrida 1 sempre foi o que largou na pole position. Na corrida 2, a imprevisibilidade é maior. Com 8 pilotos paranaenses na pista, conhecedores das dificuldades do circuito, a disputa promete ser acirrada. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Paulinho da Força, deputado federal e presidente do Solidariedade. Qual o lado do Solidariedade? O lado do povo brasileiro. Queremos um Brasil mais justo, mais unido, onde todos tenham voz e possam se sentar à mesa, na família, no trabalho e em qualquer lugar desse país. Queremos um Brasil que olhe para o futuro, discutindo ideias que levem desenvolvimento, empregos, oportunidade para todos. No Solidariedade, o povo está no centro de tudo, das decisões, das prioridades e do futuro. Filie-se ao Solidariedade. 11 de maio
É dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do GRAAC e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada GRAAC transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em graac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim. GRAAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo. O Republicanos é hoje um dos maiores partidos do Brasil. Elegemos em 2022 o governador do maior estado do país, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. E agora chegamos à presidência da Câmara com o deputado federal Hugo Mota. Vamos juntos construir grupos fortes nos estados para ampliar ainda mais nossas bancadas de deputados. Venha com a gente, filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos. Pegue essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 13, na Avenida Paulista, das 10 às 13 horas, para uma ação especial no calçadão da Fiesp. A Fundação Dorina realizará diversas atividades para crianças e adultos, como teste de glicemia, massoterapia, contação de história, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h27 de volta no apito final da Rede Bandeirantes de Rádios. Você conferiu com Ulisses Costa a vitória do Palmeiras. 2-0 clássico contra o Corinthians. E o Palmeiras na primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e um empate. É claro, ainda restam outras partidas, outros times podem ultrapassar o Palmeiras no campeonato, mas empatar em pontos, né? Porque não tem ninguém 100% ainda no Campeonato Brasileiro. Não pode, né? Porque ninguém atingiu 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, então não temos ninguém 100%, mas muitas equipes invictas ainda na competição. Deixa eu voltar. Vamos direto para a Arena Barueri, mais informações do Palmeiras e do Corinthians. Do Palmeiras ninguém mais vai falar. Agora e do Corinthians? Alô, Luiz Fabiani. Melo, estamos na guarda aqui do José Martínez e do Romero, por enquanto sem sinal deles, mas praticamente todos os jogadores do Corinthians já deixaram o estádio. Eles passam pela sala de coletiva, sala de imprensa, para se direcionar ao ônibus. A gente já viu praticamente todos passando por aqui, exceção aos atletas que vão falar. Até mesmo a rouparia do Corinthians já está deixando o vestiário, então uma certa demora da dupla aí que tem muito a explicar de uma atuação pobre do Corinthians na Arena Barueri. Muito bem, agora vamos para o Allianz Parque. Allianz Parque agora. Toda menina baiana tem defeito também, que Deus dá. Gilberto Gil tá fazendo show. Ô Soler, quanto que o Palmeiras deixou de arrecadar com esse show do Gilberto Gil no Allianz Parque, essa ida para Barueri? Tem a renda aí, o público renda, ô Soler? Palmeiras trouxe hoje para a Arena Barueri quase 20 mil torcedores, né? Foram 19.900 e uma moeda para uma renda de R$1.100.000. Então o Palmeiras perdeu pelo menos R$1,5 milhão em comparação às últimas rendas no Allianz Parque. Mas vale destacar também, né, Melo, que hoje o público ele ficou abaixo dos 20 mil torcedores aqui por incompetência da gestão do site do Palmeiras, porque a todo momento o site mostrava que os ingressos estavam esgotados, quando isso na verdade não aconteceu, tanto que alguns setores nem abriram hoje aqui na Arena Barueri. Então o Palmeiras teve essa incapacidade de negociar os ingressos, não conseguiu vender como faz de forma dinâmica quando os jogos são no Allianz Parque, teve muito erro na plataforma e isso acabou afastando ainda mais o torcedor. Então Palmeiras hoje com o público abaixo dos 20 mil torcedores aqui em Barueri, por incompetência de quem, né, cuida do site do Palmeiras, e aí perdeu pelo menos R$1,5 milhão em comparação à última renda do Verdão lá no Allianz Parque, o jogo contra a equipe do Cerro Porteño, que deu ali quase 25 mil torcedores.
Hoje foi, então, o pior público do Palmeiras na temporada, Soler? Não, já teve outros jogos do Barueri, né? Contra o Novo Horizontino. Aqui em Barueri foi bem pior. Foi bem pior. Mas quando joga no Allianz Parque, é difícil dar menos que 20 mil, né? Eu não lembro. Sim, até porque no Allianz Parque você tem, pelo menos, no Gol Norte, o setor que quase 15 mil pessoas entram de graça, né? Então, também tem essa questão. Com o sócio-torcedor, o Gol Norte, ninguém paga para ir no Gol Norte. Hoje aqui, a área destinada, que seria o ingresso gratuito, como se fosse o Gol Norte, ele cabe no máximo 6, 7 mil pessoas. A grande verdade é que não pegou, né? A Arena Barueri, pro torcedor palmeirense, não pegou. É difícil a Arena Barueri lotar quando o Palmeiras joga na Arena Barueri. Não só o Palmeiras, Melo. Se você pegar historicamente, gol do Rogério Ceni aqui, quantos torcedores tinham? Também não tinha 25, 30 mil pessoas. Nunca pegou para ninguém, né? Ninguém nunca gostou da Arena Barueri. Ela foi construída, reformulada, começaram a trazer jogos para cá, mas nunca teve públicos assim gigantescos, exorbitantes, né? Então nunca pegou para ninguém a Arena Barueri, porque é muito difícil de chegar, é muito ruim chegar de transporte público. Você vai estacionar o carro, os caras vão te cobrar quase o preço de um carro para você parar o seu. Então não é só uma questão do torcedor do Palmeiras, que sim, tem birra com a Arena Barueri por várias questões políticas envolvendo a presidente Leila Pereira, que é a proprietária do estádio, mas antes mesmo disso, os outros times que vinham jogar aqui também raramente colocavam públicos exorbitantes aqui na Arena Barueri. E é pro Palmeiras pensar, né? Porque o Palmeiras vai jogar muitas vezes fora do Allianz Parque com tanto de show que tem no Allianz Parque. E não adianta criticar, mas tem show porque fez um contrato que o Palmeiras reformou o seu estádio sem gastar um centavo, né? Olha o gol do Vasco, olha o gol adivinha de quem, hein? Adivinha de quem o gol do Vasco? Alô, Puzóvio! Do Pirata. Pirota? Pirota, eu ia falar, exato. Pirota? Do Pirata Verrete. 32 minutos do primeiro tempo e o Vasco abre o placar contra o Sport em São Januário. E mais uma vez, gol do homem, viu? Que é isso? Como é artilheiro. Quantos anos tem o Pirata, o Verrete? Eu vou puxar aqui, inclusive, mas o gol do Vasco, um cruzamento na área, a bola sobra pra ele e que tapa, viu? Que tapa. Ele teria oportunidade em quantos clubes no Brasil dos, digamos, né, os outros 19 clubes do Brasileirão, Melo? Ô, Soler, você acha que o Pirata Verrete teria espaço no Palmeiras ou não? Teria até ano passado, né? Esse ano não. Esse ano seria mais um jogador para ser reserva desse time do Palmeiras. Verrete ou Flaco Lopes? Sinceramente, mais do mesmo. O Verrete, ele faz muito gol de cabeça, assim como o Flaco Lopes, só que ele também tem muito mais jogos como titular, muito mais sequência e também perde seus golzinhos. Mas de cabeça, tendo sequência no Vasco, ele embalou. Ano passado, quem fez mais gol entre os dois? O Flaco. E você, Luiz Fabiani? Olha, eu acho que viria para ser uma ótima opção de segundo tempo ali, né? Talvez tenha sido o que faltou pro Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil na volta, né? Na Libertadores, porque ficou forçando o cruzamento na área e não tinha aquele centroavante matador. A comissão técnica sugeriu o Héctor Hernandes, que estava no Chaves de Portugal, justamente por isso. Eles buscavam um jogador para tocar poucas vezes na bola, mas garantir as oportunidades de gol. O Héctor não conseguiu deslanchar até agora, por mais que venha numa crescente nos últimos jogos. E aí eu acho que o Pirata seria uma boa opção de banco, até porque o Yuri Alberto está muito bem, não especificamente nesse ano, mas vem de bons momentos com a camisa do Corinthians. Ô Luiz Fabiani, você consegue me explicar, e aí virou meme, já tem vários sites postando e tal, a saída de bola do Corinthians hoje? O Memphis Depay, ele deu uma bicuda pra lateral. Me explica, o que aconteceu? Jogada treinada? O que é isso, o Emiliano foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e ele, sobre se isso teria sido um movimento treinado ou algo do tipo. E o Emiliano destacou que foi uma iniciativa do Memphis, que o Memphis teve aquela ideia de chutar a bola direto para fora. E aí, rodando as redes sociais, eu fui buscar a informação e isso tem sido cada vez mais comum em algumas ligas europeias.
Porque é basicamente uma escolha. Você fala, o meu time ele é melhor construindo desde trás, então quando eu rolo a bola para os meus zagueiros construírem, ou quando eu dou a bola para o adversário e saio para pressionar. Eu acho que no caso do próprio Palmeiras, por exemplo, às vezes seria mais interessante você dar a bola para o Corinthians e encher o Ramalho, encher o Kaká de pressão para tentar recuperar a bola no campo de ataque. Acho que foi daí a ideia do Memphis Depay de começar o jogo com o lateral a favor do adversário. Muito bem, agora 9 horas e 35 minutos, chamou, falou. Só para passar, né, aquilo que a gente falava da Arena Barueri, nunca ter sido, né, realmente um estádio em que os torcedores de todos os times de São Paulo viram como um atrativo. Apenas 4 vezes tivemos públicos acima de 25 mil torcedores na Arena Barueri. Em 2022, Santos 0, Ceará 0, 25.797. Em 2012, Copa do Brasil contra o Grêmio, Palmeiras colocou 26.255 torcedores. Na final da Copa do Brasil de 2012, o Palmeiras colocou 28.557 torcedores. E no derby do ano passado, 2-2, tivemos 29.647 torcedores, o público recorde. Depois, os outros públicos do top 10, 24.470 para São Paulo 0, Internacional 0. Em 2011, 23.973 no derby, que foi 3-0 Palmeiras aqui na Arena Barueri. Em 2022, 22.896 torcedores na final do Paulista de 2023, que o Água Santa foi mandante, mas o Água Santa ocupou o menor espaço do estádio, o restante foi para torcedores do Palmeiras. 21.056 torcedores para São Paulo 2, Santa Cruz 0 em 2011, 19.358 para Palmeiras e Internacional em 2023, 3-0 Palmeiras, 18.686 torcedores para Santos 1, Avaí 1 em 2022, ou seja, no jogo do gol 100 do Rogério Ceni, torcida única do São Paulo, torcedor também não esteve presente em peso aqui na Arena Barueri. Exatamente por isso, sempre foi um lugar horroroso para todas as torcidas chegarem e nada melhorou em termos de infraestrutura e transporte aqui na região de Barueri. Então é até uma falácia falar que a torcida do Palmeiras não vai para Barueri, sendo que o próprio Soler trouxe números que outras equipes jogaram em Barueri e também não atingiram ali um público espetacular para o estádio. Qual que é a capacidade, Soler? 31.250. 31.250. Bom, 9 horas e 37 minutos. Diga, Puzóvio, pediu a palavra? Fala. Só para passar aqui, o Verratti tem 36 anos e nessa temporada 17 jogos e 12 gols. Inclusive, antes da partida, ele recebeu uma placa das mãos do presidente do Vasco, do Pedrinho, porque ele é o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Passou o Cano? Passou o Cano. Agora ele tem 45 gols, o Cano tem 43 com a camisa do Vasco. Ao todo, olha isso, ao todo ele tem 94 jogos com a camisa do Vasco, 45 gols. Um absurdo, viu? Realmente, os números são impressionantes no Vasco da Gama do Verratti, o pirata argentino, atacante do Cruz Maltino. Gustavo Soler, destaque final do Palmeiras, então. Já que ninguém vai passar por aí do Verdão, e os próximos passos do Palmeiras? Tem gente se recuperando de lesão? Como é que vem o Palmeiras para a próxima rodada do Brasileirão? Jogo fora de casa, né, contra o Internacional. Por sinal, o Palmeiras só terá novamente um jogo em casa, um jogo para chamar de seu, no dia 27 de abril. O Palmeiras terá 3 jogos consecutivos como visitante. Vai para Porto Alegre, depois vai para Salvador e aí vai para La Paz encarar... Salvador não, desculpa, vai para Fortaleza. Vai para Porto Alegre, Fortaleza e depois para La Paz encarar o Bolívar pela Copa Libertadores da América. Então, teremos um Palmeiras muito modificado nessa maratona de 3 jogos consecutivos como visitante. Só repetindo a informação em off, bati um papo rapidinho com o Murilo, zagueiro. Ele falou que foi só um incômodo, que ele tá bem, mas que é um incômodo, ele ainda será reavaliado
pelo departamento médico do Palmeiras. O Daniel Gonçalves, que é o chefe do núcleo de saúde e performance, né, do departamento médico do Palmeiras, estava hoje cuspindo marimbondos, reclamando muito do calendário, porque de novo o Palmeiras teve um jogador com problema físico. O Palmeiras chegou a 13 jogadores com problemas físicos nesses primeiros 4 meses do ano. Lembrando que o Palmeiras teve, né, uma pré-temporada bem reduzida. Então, para o jogo contra o Inter, a tendência é que o Palmeiras tenha mudanças na escalação titular, assim como contra o Fortaleza, contra o Bolívar lá em La Paz. E esse mesmo time que jogou hoje é capaz de novamente o Abel só conseguir repetir essa escalação no dia 27 contra o Bahia no Allianz Parque. Soler, amanhã às 3h45 tem o Derby della Capitale. Tá ansioso? Amanhã é mais do mesmo, né? Amanhã é o óbvio. O óbvio é a Lazio vencendo a Roma ou a Roma vencendo a Lazio? O óbvio é o empate. Amanhã é 1-1. Um gol bonito, provavelmente, da Lazio, e um gol chorado da Roma. E as duas equipes ainda lutam ali por uma vaga na Champions League, né? Tá acirrada essa disputa. Não. A Roma briga por vaga na Europa League. A Roma tá... Não dá mais? Tá com medo da Champions. A Roma não quer Champions. A Roma quer Europa League, porque aí tem que escalonar. Venceu a Conference, agora quer vencer a Liga Europa, para daqui 50 anos ser campeão da Champions. A Roma não tem pressa, não. Se não foi campeã com o Totti, né, jogando na Roma, vai ser difícil sem. Ó o gol do Vasco da Gama. Adivinha quem fez de novo? É o homem. O 2-0 do Vasco. O homem. Adivinha? É 2-0 pro Vasco, gol de Verratti, mais um dele. Mais um do Pirata, de cabeça de novo, né? Não, o primeiro não foi de cabeça. O primeiro ele ajeitou assim, né? E esse aí foi de cabeça. Muito bom. Valeu, Gustavo Soler. Bom derby pra você amanhã. Valeu, um abraço e até terça-feira. Alô, Luiz Fabiani. Jogadores do Corinthians estão passando por aí ou dá tempo de fazer mais um break? Oi, Melo. O José Martínez, ele tá por aqui, mas ele tá conversando com as televisões. Já ele vem falar com a gente. Então vamos então pro intervalo. Já, José Martínez aqui na Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Marília Reis, vice-presidente nacional Nordeste. O Solidariedade luta para que mais mulheres ocupem o seu espaço e participem das decisões que transformam o país. Eu sou autora da Lei da Dignidade Menstrual, que hoje beneficia milhões de brasileiros. E no Solidariedade encontrei espaço para fortalecer essa e tantas outras lutas. É com esse compromisso que criamos o Lidera Mais, o maior programa de formação política para mulheres do Brasil. Porque quando nós lideramos, o Brasil avança mais. Vem pro Solidariedade, o partido que coloca o povo no centro de tudo. Pegue essa visão. A Fundação Dorina Noel para Cegos realiza a campanha Abril Marrom de conscientização e prevenção à cegueira. Junte-se a nós neste domingo, dia 13, na Avenida Paulista, das 10 às 13 horas, para uma ação especial no calçadão da Fiesp. A Fundação Dorina realizará diversas atividades para crianças e adultos, como teste de glicemia, massoterapia, contação de história, oficina lúdica e muito mais. Esperamos por você. Apoio Instituto Bandeirantes. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente arregaça as mangas para fazer a diferença. Diminuímos as despesas do Estado para que a gente tenha o maior orçamento de investimento da nossa história. Investimento que vai chegar para você na saúde, com o número recorde de cirurgias, na educação com a reforma de escolas, na segurança com a contratação de policiais, na expansão dos trens, do metrô, nas rodovias, no maior programa de habitação de todos os tempos. Esse é o jeito republicano de governar. Vamos juntos. Republicanos. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Paulinho da Força, deputado federal e presidente do Solidariedade. A polarização divide famílias, trava um país e impede o progresso.
Mas com a vitória do Centro Democrático nas eleições de 24, o povo deu o recado. É possível fazer diferente. E foi colocando o povo no centro de tudo que conquistamos vitórias históricas para os trabalhadores. No Solidariedade, o povo está no centro das decisões, das prioridades e do futuro. Se você também acredita nesse caminho, venha para o Solidariedade, o partido que coloca você no centro de tudo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h45, de volta no apito final, instantes finais do primeiro tempo entre Vasco da Gama e a equipe do Sport, gol validado do Verratti, então 2-0 foi pro VAR, uma possível falta e o Verratti acabou fazendo 2-0. Fala Martínez do Corinthians. Martínez, boa noite. Pudesse falar, o Emiliano na coletiva disse que o Corinthians perdeu todos os confrontos no meio-campo. Por que o Corinthians perdeu todos os confrontos? Foi físico ou foi um clima de soberba depois do título? Creo que las excusas son para los perdedores. Realmente sabíamos que el sintético para nosotros no es bien. Sabemos que estamos acostumbrados al engramado natural, pero bueno, como te dije, las excusas son para los perdedores. En el momento de jugar nos costaba un poco, pero ya creo que en el segundo tiempo nos pudimos adaptar y pudimos como que tener más la pelota e hacer el trabalho que nos pediu o professor. Martínez, no meio ali do segundo tempo, teve uma questão sua com o André Ramalho. Queria que você explicasse se é de jogo, se houve ali uma discussão um pouco mais ríspida, um desentendimento. No, solo estábamos hablando yo solo le estaba diciendo que tenía que salir en el momento que estábamos todos en una presión alta, tenía que salir más con Estevao, pero no ocurrió nada malo, solo estábamos conversando si salía él o salía yo y realmente todo quedó ahí, no fue nada del outro mundo. Martínez, cada vez mais no Corinthians a gente vê os jogadores se lesionando, são 6 desfalques para o jogo de hoje. Como você está fisicamente, como seus companheiros estão, porque parece uma situação que todos estão na iminência de se machucar, né? Sabemos a quantidade de partidos que tenemos los jugadores, hablo en lo personal, tengo partidos con el equipo, voy a la selección, vuelvo, tengo que jugar con el equipo otra vez, o sea, realmente somos unos jugadores profesionales y tenemos que estar preparados para eso, pero a veces el cuerpo también te pasa factura del cansancio y a veces queremos dar más y cuando llega el cansancio por querer dar más y ahí donde lleguen las lesiones. Pero todos sabemos que tenemos que ser profesionales y cuando el momento que no podemos y realmente, pero uno personalmente quiere seguir jugando porque quiere ayudar al equipo y en ese momento es que pasan las lesiones. Nesses últimos jogos, poucas vezes nós vimos já atuando naquele setor. O que é mais centralizado? É pedido do treinador, a seu pedido? Qual função você sente mais confortável? Creo que los dos partidos que jugué por el lado izquierdo fue decisión del cuerpo técnico por el juego directo que tenía con Richard Ríos. Los dos partidos que jugué por el lado izquierdo fue contra Palmeiras, fue la final de ida y la final de vuelta y ahora este partido. Son decisiones del cuerpo técnico y son trabajos que tengo que hacer. Realmente tengo que hacer lo que decía el profesor y en lo personal siempre hago el trabajo donde el professor me necessita. Por que uma mudança de postura tão diferente do Corinthians desse jogo e o que foi as finais, né, e os últimos derbys? Até parece um Corinthians até um pouco mais nervoso, acima do tom do que foi os últimos jogos, parecia um Corinthians mais concentrado. Você sentiu isso também hoje? No, nervio no. Realmente yo creo que fue la adaptación de la cancha. Como dije anteriormente, no hay excusa. Todos los partidos son iguales, solo que hay que confrontarlos diferentemente. Sabíamos lo que nos estábamos jugando en la final. Todo el mundo quiere jugar una final, todos quieren ganar una final. Ya comenzó el campeonato de Brasileirão, va comenzando. Realmente soy un tipo de jugador que no me gusta perder. A nadie le gusta perder. Entramos al terreno de juego con la mentalidad de ganar, de hacer las cosas bien. Hoy no nos salieron las cosas. El día de mañana tenemos que ir a entrenar y a mejorar esos pequeños detalles.
Pronto, José Martínez falou com a gente por aqui, ele atendeu brevemente a imprensa. Já, Ángel Romero, Melo. Tá certo, então. Valeu, Luiz Fabiani. Um abraço para os ouvintes que estão participando aqui. O Tico Franca. Um abraço para ele aqui, mandando mensagem. Falamos da punição do Palmeiras, sim. Da vitória do Verdão também. Valeu para você. Alô, Chicão. 50 anos com vocês. Pulo do Gato acompanha a gente sempre e tá mandando mensagem aqui no apito final. Francisco Moraes. Grande abraço para você também. Um abraço pro Reinaldo, que tá conosco aqui, falando da vitória, da grande vitória do Palmeiras. João Bortolim. Um abraço pro João Bortolim também. Fala, amigos da Band. E a punição, terá punição pro Palmeiras? O Diego tá mandando mensagem aqui. Já comentamos aqui com o Luiz Fabiani, trazendo detalhes da punição do Corinthians, da cabeça de porco. E, quem sabe, o Palmeiras vai ter punição se tiver também ali a averiguação dessa cabeça de frango que jogaram hoje no estádio, na Arena Barueri. Bom, agora 9 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho o Romero, mas antes, Paulo do Vale tá pedindo a passagem aqui porque tem informações do São Paulo. Amanhã o tricolor paulista joga contra o Cruzeiro. O Paulo do Vale traz as informações do São Paulo e o Zubeldia pressionado, PDV. É isso, Melo. Situação bem complicada para o Zubeldia, que se mantém no cargo, apesar de toda a pressão depois do empate 2-2 contra o Alianza Lima, que o São Paulo saiu na frente 2-0 e acabou cedendo aí o resultado. E aí o treinador São Paulino vai depender de uma vitória amanhã contra o Cruzeiro. Essa é a informação, né? A diretoria de São Paulo estava quase convencida de que a pressão, de fato, poderia chegar ao fim caso o São Paulo vencesse o Alianza Lima, que parecia ser um jogo tranquilo e se mostrou ao longo da partida também. E aí, tudo o que acontece no segundo tempo, muito por conta das escolhas do Zubeldia, de tirar o Ferreirinha, colocar mais um lateral esquerdo, numa situação que deixou o São Paulo num momento tenso do jogo e que acabou ocasionando aí o empate do Alianza Lima. Por isso, o Zubeldia não foi mandado embora, porque a visão era de que ele poderia reverter um cenário que parecia irreversível, mas que volta a essa estaca de pressão de que ele, de fato, vai precisar vencer amanhã o time do Cruzeiro. Arboleda, que foi substituído ainda no intervalo, não apresentou nenhum quadro de lesão, mas pode ser poupado. Lembrando que nem mesmo o Zubeldia vai comandar o tricolor de fato, que terá Maxi Cubeiras à beira do campo, já que o Zubeldia foi expulso contra o Galo, assim como o Jonathan Caleri, numa atuação abaixo contra o Alianza Lima, mas que também cumprirá suspensão diante do Cruzeiro. Será a oportunidade de Rian Francisco e outros atletas? Lucas Ferreira agradou demais e pode ser mantido. É o tricolor paulista, que agora terá 3 jogos na sequência do Campeonato Brasileiro, antes de entrar em campo novamente pela Copa Libertadores. Valeu, PDV. Amanhã, São Paulo e Cruzeiro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Agora, 9h52, alô Messias de Itanhaém. Viva o Palestra, que venceu hoje 2-0. Quem mais está participando com a gente aqui? Mensagens no nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Léo Santos criticando o Ramon e o Emiliano Dias, treinadores do Corinthians. Um abraço para Ângela de São Paulo. Jorge Jesus será um técnico da seleção brasileira? É verdade esse bilhete? Ainda não, né? Não está confirmado ainda não. Bom, 9h53, o Ramon chegou? Ramon não, o Romero chegou, Fabiani? Não, sem sinal do Romero ainda, tanto para nós das rádios quanto para as televisões. Já ele aparece por aqui e dá as explicações dele. O Romero, que é um personagem histórico do clássico entre Corinthians e Palmeiras, sobretudo para o lado alvinegro. É um cara que sempre gostou muito desse tipo de jogo e vai ter impressões interessantes para passar por aqui. Alô, Daniel Xingote na audiência. Alô, Paulo Marcelo Mamone na audiência também do apito final, aqui pela Rede Bandeirantes de Rádios. Alô, Bruno Milhosa, e o Peixe? E o Santos? O Santos joga amanhã. Ah, Santos vai jogar contra o Fluminense amanhã. E o Neymar, será que joga? Bruno Milhosa e as informações do Peixe no apito final. Fala, Felipe, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos com as informações
do Santos, que está contando as horas para o duelo de amanhã contra o Fluminense às 7h30, porque este jogo marca o retorno de Neymar, está relacionado para a partida contra o Flu no Maracanã a partir das 7h30, e a gente traz todos os detalhes desse jogo importante do Santos, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, uma derrota e um empate até aqui contra Vasco e Bahia, quem sabe sorte melhor contra o Fluminense, comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Pedro Caixinha, por outro lado, conta sim com outros retornos, além do Neymar. O Soteldo, que foi dúvida, deve estar à disposição, também foi relacionado e depois de ficar a semana inteira na academia, não participou dos treinos, neste sábado fez a última atividade do Santos normalmente, então deve começar no banco de reservas, mais uma possibilidade para o Caixinha ao longo da partida. Quem também está à disposição é o Zé Ivaldo, que treinou em separado durante algum momento essa semana, mas também está recuperado de uma pancada que ele sofreu no duelo contra o Bahia. Então Neymar, Soteldo e Zé Ivaldo, as dúvidas todas solucionadas e ficam todos à disposição do técnico Pedro Caixinha. Sobre Neymar, a grande preocupação do santista, voltando de lesão depois de mais de 40 dias, a coxa esquerda do Neymar já está recuperada, não há nenhum edema, não há nenhuma lesão, mas o planejamento do Santos é um retorno gradual, como a gente vem falando, então vai jogar cerca de 30 minutos no segundo tempo, começa no banco de reservas, assim como o Soteldo, que também ficou com ele na academia durante essa semana, durante alguns períodos. O Neymar treinou e esteve também em campo nesse último exercício do Santos no sábado, antes da partida contra o Fluminense. Mas ainda assim, um Santos provável de Gabriel Brazão, na direita JP Sherman, zaga de Zé Ivaldo e Gil com Escobar na esquerda. Meio de campo, uma troca. O João Schmidt permanece e o Gabriel Bontempo deve dar lugar ao Diego Pituca, que está em recuperação, fez um gol importantíssimo contra a equipe do Bahia e é um cara com quem o Caixinha conta. O Pituca deve voltar a assumir a posição no meio de campo da equipe do Santos. Na vaga do Neymar, Tassiano deve jogar não como meia, mas como segundo atacante, função na qual ele foi bem e marcou também o primeiro gol contra a equipe do Bahia. Trio ofensivo de Roleiser de um lado, Guilherme do outro, centroavante, Tiquinho Soares. Soteldo deve ficar com opção no banco de reservas, assim como o Barreal, David Washington, jogadores que certamente serão utilizados por Pedro Caixinha ao longo da partida. Então esse é o Santos provável para um jogo importante, porque a pressão sobre o português já existe. Marcelo Teixeira não poupou críticas até aqui no Campeonato Brasileiro ao trabalho do Pedro Caixinha, e uma derrota, um resultado ruim contra o Fluminense pode significar mais pressão. Caixinha sabe que está num momento delicado na sua passagem pela equipe do Santos, apesar de ter internamente sim, muito apoio de parte da diretoria do Santos, principalmente tem uma relação muito boa com o Pedro Martins, o CEO que o trouxe, acertou a sua contratação desde que assumiu esse cargo executivo na equipe do Santos. Então, esses os detalhes para o duelo de amanhã, confirmando 7h30, Fluminense e Santos, jogo no Maracanã. O Santos sabendo que uma vitória é importante demais para começar a se colocar onde o Santos quer ficar no Campeonato Brasileiro, que é na primeira página, que é atingir uma vaga em competições continentais, objetivo declarado da diretoria do Peixe para essa temporada, meu caro Felipe Melo. Valeu, então, Bruno Milhozzi. Amanhã, depois do jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, tem na sequência Santos e Fluminense, Fluminense e Santos da programação da Rádio Bandeirantes. Destaque final. Alô, Luiz Fabiano, seu destaque final. Vamos lá, Melo. Agora o Corinthians volta suas atenções totalmente ao Campeonato Brasileiro. Declaradamente esse o foco da comissão de Ramon e Emiliano Dias. Eles têm o consenso de que o Campeonato Brasileiro é o principal torneio restante no calendário do Alvinegro. Na quarta-feira, o Timão volta a campo, duelo diante do Fluminense às 19h30 na Neoquímica Arena, quarta rodada da competição. E aí o clube vai esperar esses próximos 4 dias dedicados unicamente para os treinamentos, tentando acelerar a recuperação de alguns dos atletas entregues ao departamento médico. Certamente estes fizeram muita falta no duelo de hoje, e a derrota do Corinthians, além, claro, de uma grande atuação do arquirrival, passa também pela ausência destes pilares. Valeu, Melo, valeu todo mundo acompanhando o microfone da Rádio Bandeirantes e uma boa noite para vocês. Grande abraço, Luiz Fabiani, setorista do Corinthians, que volta com o Romero amanhã na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Uma pausa agora no esporte para trazer informação do Departamento de Jornalismo da Rádio Bandeirantes, em meio ao processo de tratamento de dores abdominais que sentiu durante uma agenda no Rio Grande do Norte. O ex-presidente Jair Bolsonaro seguiu em transferência de um hospital de Natal, capital potiguar, para Brasília. O avião com UTI que transportava o ex-chefe do executivo saiu do aeroporto de São Gonçalo do Amarante às 6h30 da noite, rumo à capital federal. O estado de saúde de Bolsonaro é estável.
9h59, Bruno Puzov, um grande abraço para você. Palmeiras venceu 2-0 e os outros jogos de hoje do Brasileirão Série A. Vamos lá então. Nessa tarde, o Bragantino venceu o Botafogo por 1-0, gol marcado por Eduardo Sacha. Além disso, lá no Alfredo Jaconi, o Juventude ganhou do Ceará 2-1. Tivemos essa partida do Palmeiras 2-0 contra o Corinthians e agora intervalo de jogo lá no Rio de Janeiro para Vasco 2, Sport 0, 2 gols marcados por Pablo Verretti. Valeu, Puzov, um abração pra você. Valeu, Melo, grande abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço pra todo mundo que ficou aqui no apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Transmitimos hoje, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Palmeiras. 2-0 pro Verdão contra o Corinthians no derby. O primeiro derby do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians deu Palmeiras. E amanhã tem muito mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau e bom final de semana. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.